Para! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6 horas mais 1 minuto. Claudinei Cossi. Seis e 1 em Campinas. Olá, muito boa noite para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva com a equipe que você gosta de ouvir. Sábado, 28 de maio de 2022, Campeonato Brasileiro Série B. É a 9ª rodada. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, a bola rola no Castelão, em São Luís do Maranhão, para Sampaio Correia e Guarani. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Duas equipes que vêm mal na competição, brigando por 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação. Guarani estreando seu novo velho técnico. Chamusca está de volta e ele disse que hoje vai querer a vitória a qualquer custo. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, comentários do nosso presidente e aniversariante do dia, Wagner Ferreira, e as reportagens dele, que é de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Futebol Interior. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, você não perde um só lance, ligado com a gente aqui.
Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, quem agradece a sua audiência desde já é Claudinei Corsi, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Você que nos ouve na nossa live no Facebook, nos nossos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, no nosso app para Android e também no canal de áudio no nosso site, no nosso portal, que atinge mais de 1 milhão de visualizações todos os meses. Participe com a gente, mande a sua mensagem através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp 989893526. Fique à vontade, mande o seu abraço, o seu palpite, participe, nos ajude a fazer aí mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Utilize o voucher gratuito de R$20, o voucher Futebol Interior. Com a gente, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida muito mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Arte Center, sua saúde em primeiro lugar no Padre Anchieta. Brumas Uniformes e Camisetas Personalizados, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, hoje é sábado, é dia de pizza e você vai ligar 3744-2121, 3744-2121. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br e Betmaster, aposte na emoção. 6h mais 5, Champions League. A equipe do Real Madrid vai vencendo o Liverpool 1-0. Já estamos no segundo tempo de bola rolando. 6h05, a partir de agora vou girar os principais destaques nas vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Começando com o destaque do bravo Bugre Guerreiro. Ei, Guarani! Que coisa, hein, Guarani? E a primeira informação e o primeiro destaque chega na voz dele. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre, diz aí, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, ao nosso samurai Felipe Marques, a bancada verde e branca e a você, amiga internauta conectado nos canais Futebol Interior. Gostou do presente que eu ganhei, né, do presidente? Presidente, obrigado, você faz aniversário, mas quem faz a festa sou eu. Bela camisa, muito obrigado. Tá chique, hein, moço? Muito obrigado tá pelo muito presente. Chique. Mas vamos falando do Guarani, né? O Guarani que entra em campo na última posição da Série B. Com a vitória do Tombense sobre o Bahia ontem, o Bugre caiu para a última posição da tabela com 8 pontos. Se vencer, pode até, dependendo da combinação de resultados, chegar até na 8ª colocação. É no jogo que vai marcar a reestreia do Chamusca, técnico responsável pelo acesso na Série C de 2016. E o Bugre lida com um grande número de desfalques. Primeiramente com o Matheus Amarelo Pereira, né? Ele suspenso pelo 3º cartão. O volante Leandro Vilela, os atacantes Nicolas Careca e Júlio César, o volante Eduardo Persson e os zagueiros Delan João Vitor ainda não reúnem condições de jogo e estão vetados pelo departamento médico. A surpresa está nos jogadores que viajaram para o São Luís. Os que estavam sumidos, viu? Maxwell, o Cruel, desde o dia 6, né, de março, contra o jogo contra o Palmeiras, que dá aquela voadora no jogador do Palmeiras, e o Lucas Venuto, ou chamado também Lucas Minuto. Ele que desde a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B também não aparecia, figurava nem no banco de reservas, está de volta. E o Rodrigo Andrade, que está recuperado de uma lesão no joelho, né, que leva em média 6 a 8 semanas, em 3 semanas ele está apto, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, e o time do Bugre, então, com tudo isso que você falou, já tá definido, Albert? Escalado e definido, Claudinei Corsi. Manda pro ar pro torcedor do Bugre, Albert. É, o Guarani do técnico Marcelo Chamusca vem definido e escalado assim. Maurício Kozlinski no gol, Diogo Matheus,
Hernando, Ronaldo Alves, Eliel, Madison, Silas, Giovanni Augusto, Bruno José, Iago e Lucão do Break, Claudinei Corsi. Tá muito bem, traz aí também o destaque do Sampaio Correia, o Albert Cavalcante. É, o Sampaio Correia, né, que com o Pimentinha de volta e a suspensão de Lucas Araújo, o técnico Léo Condé deve voltar ao 4-3-3 e aposta em uma equipe mais ofensiva em relação ao jogo passado da equipe na derrota frente ao Cruzeiro fora de casa. O treinador, o Léo Condé, né, fez todas as suas atividades com portões fechados e a grande dúvida é quanto ao meio-campo. Recuperado de lesão, Ferreira pode ficar no banco de reservas, né? Pode ficar pelo longo período fora. No meio-campo mesmo ali, o Rafael Vilela e o Gabriel Furtado brigam pela vaga, viu, Claudinei Costa? Mas um adendo. Ainda uma. Qual é o adendo, o Albert Cavalcante? Rafael Costa, lembra dele? O RC9. RC9, ele não vai poder participar da partida que está no Sampaio Correia emprestado pelo Guarani e lá ele continua mantendo a média. 5 jogos, nenhum gol, Claudinei Corsi. Tá na média, realmente, 6 horas mais 9 minutos. E os canais Futebol Interior têm opinião e opinião hoje é dele, o aniversariante do dia. Wagner Ferreira. Tá aí, parabéns, Wagner Ferreira, muitas felicidades, saúde, muita paz, muito amor e mais sucesso ainda. Vagnão, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque aqui nesta abertura de jornada do Guarani em último, Wagner Ferreira. Diz aí, boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi, um grande abraço a todos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior. Lá no comando dos graves, médios e agudos, do Felipe. É de fato, hoje a gente comemora mais um aniversário e curiosamente há um ano atrás, exatamente, eu fazia estreia aqui nos canais Futebol Interior num jogo aqui em Campinas entre Guarani e Vitória. Na verdade é reestreia, né, Wagner? Reestreia, exatamente, bem colocado. E o Guarani empatou 1-1, o primeiro jogo do Guarani na Série B do ano passado. O Guarani saiu perdendo, depois empatou com o Bidu, não sei se você lembra desse jogo aí. Mas de qualquer maneira foi uma estreia sem derrota. E o Guarani acabou fazendo uma bela campanha na Série B do ano passado. Mas isso, hoje é uma outra história. Isso quer dizer que hoje é uma outra história, bem diferente, né? O Guarani já trocou de técnico, começou mal a Série B. E aí, curioso, que o Marcelo Chamusca vai ter que mostrar muito serviço, porque praticamente o time é o mesmo. Você olha aqui, os jogadores que estavam nas mãos do Daniel Paulista, passando por Benur e tal, continua o mesmo time. Evidente que ele dá uma nova chance pro Lucão, botou Iago para começar a partida, botou Silas, então um meio de campo novo, né, com Madison e Silas. Enfim, vamos ver com esse novo Guarani nas mãos do técnico Marcelo Chamusca o que pode aprontar diante de um Sampaio Correia que está invicto em casa, né? São 2 vitórias contra Brusque e Vila Nova e 2 empates contra Operário e Tombense. Então o jogo não vai ser fácil e eu acredito numa boa performance do Guarani. O Guarani não perde hoje em Sampaio Correia no Castelão. O presidente, Sampaio Correia não, em São Luís contra Sampaio Correia. E lembrando também que o Guarani nunca perdeu, né, pro Sampaio Correia. Invicto. Lá, aqui, foi 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Tá muito bem, 6 horas mais 12 minutos, tá aí o nosso aniversariante do dia de hoje, 28 de maio de 2022. Wagner Ferreira completando os seus... 7.7. 7.7, olha, não parece, hein? Tô que nem aquele Fusca, com carinha, né? De 76, viu? Você tá muito amigo também. Do menos 70, viu? Se eu chegar assim, tá 70, bem, né? Verdade? Puxa vida. Não importa o ano de fabricação. Ô, Wagner, você não é gato, não, né? O que importa é o estado de conservação. É verdade. Você foi Né? registrado direitinho. Não, eu não trouxe documento nenhum aqui, senão eu ia mostrar mas pra não é vocês. gato, não, né? Aproveitar e agradecer a todas as manifestações de Facebook, de WhatsApp, telefonemas. Então, a gente tem muitas amizades aí, foi um grande prazer poder participar e comemorar o aniversário diante dos amigos. Muito bom, tá aí Wagner Ferreira, aniversariante do dia 28, hoje na nossa jornada esportiva, já há um ano com a gente aqui
comentando os jogos principalmente do Bugre pelos canais Futebol Interior. 6 horas mais 13 minutos. Estamos no ar, às 7 da noite, a bola rola. Castelão tem Sampaio Correia e Guarani mais do que nunca precisando dessa vitória. O Guarani que está na rabeira da competição em 20º lugar, enquanto aqueles times chamados de camisa mais forte estão bem distantes lá em cima, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que é onde o Guarani deveria estar. Mas, quem sabe hoje, né? Técnico novo, botando Iago de titular. Maxwell tá no banco? Maxwell, posso passar os bancários? Passa os bancários aí, Vamos muitas lá. surpresas. Muitas surpresas, vamos lá. Os bancários do técnico Marcelo Chamusca para a partida de hoje. Rafael Martins, Lucas Ramon, Leandro Castan, Índio, Rodrigo Andrade, Marcinho, Lucas Venuto, ou Lucas Minuto, Ronald. Esse aí o Claudinei Corsi gosta muito. Adoro. E ele, o camisa número 71. O Maxwell, o Cruel, ele está no banco de reservas, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai falar muito mais a respeito desta reformulação, né, dentro do elenco com a chegada do Marcelo Chamusca. Daqui a pouquinho tem o Chamusca falando também, uma entrevista diferente que ele deu na sua apresentação no campo de treinamento do Guarani, sentado na cadeirinha, né, não foi na sala de imprensa, mas já já a gente traz. A do Michel Alves eu nem separei porque não diz muita coisa, né, mas o importante é ouvir o novo treinador do Guarani. 6h14, rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Claudinei Cosi. 6 horas mais 18 minutos em Campinas. Ô, produção, dá uma baixadinha para mim no meu volume, por favor. Isso, beleza, muito obrigado. 6h18, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais de Futebol Interior. Daqui a pouquinho, 7 da noite, a bola rola no Castelão, em São Luís do Maranhão. Tem Sampaio, Correia e Guarani. Você vai curtir na narração do Lucas de Souza, os comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante. Champions League. Quanto tempo do segundo tempo aí, ô Lucas de Souza? Já temos 37 minutos da segunda etapa e o Liverpool acaba de ter uma chance excelente. O Salah na perna direita mandou pro gol o Courtois, que tá pegando tudo. Courtois hoje tá que tá, hein? Tá que tá. Tá lembrando o jogo lá em 2018 da seleção brasileira. 1x0 pro Real. 1x0, gol do Vinícius Júnior. Gol do Vinícius Júnior. Quanto tempo segundo tempo? Temos 37 da segunda etapa. Que coisa incrível, hein? Olha aí o Real Madrid. 6h19, quem participa com a gente aqui, como em toda a jornada esportiva, é ele. Dr. Arthur Eugênio Matias, que já está devidamente acomodado na sua residência, com o seu charuto cubano, porque ainda não chegou o charuto da fabricação própria do Dr. Arthur, e tomando as suas salinas, ou será uísque, não sei, mas acho que é salinas. E ele participa com a gente aqui, trazendo histórias aí do futebol, sempre na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Vamos falar do confronto entre Guarani e Sampaio Correia? Aqui no Futebol Interior, vamos falar da história do primeiro jogo oficial entre essas duas equipes. Foi em 1977, no dia 13 de novembro. O Guarani venceu 2-0. O jogo foi em São Luís do Maranhão, mas o Guarani não teve um bom campeonato brasileiro em 1977. E quem diria que exatamente 9 meses depois, esta mesma equipe seria campeã brasileira. Eu digo a mesma equipe porque do time campeão em 78, do time titular, apenas 2 jogadores não estavam em 77, Capitão e Bozó. Em 1977, o Sampaio Correia também não teve um bom ano. No campeonato estadual, ele perdeu o título para o seu arquirrival, o Motoclube, e nem vice-campeão ele foi, porque o vice-campeão foi o Maranhão Atlético Clube. Uma curiosidade, dos 11 titulares mais 2 reservas dessas duas equipes, do Sampaio Correia e do Guarani, apenas um jogou tanto no Guarani como no Sampaio Correia. Vamos acompanhar a história deste primeiro confronto aqui no Futebol Interior? Então vamos à ficha técnica do primeiro confronto na história entre Sampaio Correia do Maranhão e Guarani de São Paulo. A partida foi disputada no estádio Inhozinho Santos, em São Luís, capital do Maranhão. Sampaio Correia 0, Guarani 2. O árbitro foi Pelópidas Argolo, árbitro alagoano. Os gols do Guarani: Mauro, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Miranda, aos 28 minutos da etapa complementar. Miranda, em 77, era aproveitado como ponta direita do Guarani. O público presente, 13.788 torcedores pagantes no Inhozinho Santos, dia 13 de novembro de 1977. Vamos à escalação das duas equipes? Vamos começar pelo time visitante. O Guarani jogou com Neneca, Mauro, Amaral, Edson e Beto.
Tião, Zenon e Renato. Miranda, Ziquita e Davi. Alexandre entrou no lugar de Mauro e Jute entrou no lugar de Davi. O técnico do Guarani era Milton Buzeto. Milton Buzeto, rei da retranca. Você vê uma foto aí de Milton Buzeto. Milton Buzeto, neste jogo, coincidentemente, fazia sua estreia como treinador do Guarani. Ele fez 9 jogos pela equipe bugrina. Foram 4 vitórias, 4 derrotas e um empate. Em 1977, o Guarani começou o ano com Paulo Emílio como treinador. Depois veio Paulo Amaral, Adailton Ladeira dirigiu a equipe interinamente algumas vezes e Milton Buzeto assumiu o time para a sequência, para o final do Campeonato Brasileiro de 77. Vamos agora à escalação do Sampaio Correia. Em 1977, Dorival o goleiro. Não é o Dorival que foi revelado e que jogou no Guarani. Bassi, Paulo Fraga, Ademir e Ferreira, Joel, Oliveira e Neco, Calu, Cabecinha e Hamilton. Xavier entrou no lugar de Hamilton e Carlos Alberto entrou no lugar de Oliveira. O técnico do Sampaio Correia, Moacir Bueno, que durante muito tempo jogou no Bangu. Olha uma foto de Moacir Bueno com a camisa do Bangu. Moacir Bueno morreu em 2004, aos 80 anos. Foi treinador de várias equipes pequenas do Rio de Janeiro e de equipes do Nordeste. Vamos agora, aqui no Futebol Interior, apresentar algumas fotos maravilhosas desta época de Guarani e Sampaio Correia. Alvo do Campeonato Brasileiro. Essa foto que você está vendo eram figurinhas neste time do Guarani. Neneca, Mauro, Amaral, Edson, Beto, Zenon, Miranda, Renato e Jute participaram do jogo contra o Sampaio Correia. O Beto é um lateral esquerdo que veio do Matsubara do Paraná. Jogou apenas 6 meses no Guarani. Depois foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Valdez, que está na foto, é um ponta esquerda que veio do Rio Preto, depois foi para o México. Mas o Valdez não foi aproveitado no Campeonato Brasileiro. Outras fotos do Guarani. Olha que imagem. Não tem torcedor do Guarani que consiga identificar esses 11 jogadores. Em pé, Edson. Neneca. João Carlos fez muito pouco jogo pelo Guarani. Beto, Amaral e Alexandre. Miranda, Claudinho, Jute, Zenon e Davi. Esta foto foi tirada no dia 30 de outubro de 1977. Neste dia, o Guarani, jogando em Fortaleza, ganhou do Fortaleza por 2-1. Olha outra foto bonita do Guarani. Esta foto foi no dia 20 de novembro. Neste dia, o Guarani perdeu de 1-0 para a Ponte Preta. Mas você vê nessa imagem, a imagem não está muito boa, é uma imagem antiga. Alguns jogadores que poucos torcedores lembram dele no Guarani. Em pé, João Roberto, Tião, Edson, Amaral, Alexandre e Beto. Agachados, Miranda, Ziquita, Renato, Zenon e Zé Luiz, um ponta esquerda que veio emprestado da Portuguesa Santista e que fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Olha o Tião com a camisa 5 do Guarani. Foi muito bem no Guarani como médio volante Tião, emprestado pelo Juventus. Fez os amistosos em 78, mas o Juventus não liberou para a equipe bugrina. Olha uma foto recente do lateral Alexandre, que veio do Fortaleza para o Guarani. Foi campeão brasileiro. Alexandre hoje mora em Fortaleza. E o Ziquita veio emprestado do Comercial de Ribeirão Preto. Não foi bem no Guarani, mas foi ídolo no Atlético Paranaense, onde constantemente é homenageado. Olha o Ziquita hoje. Ele mora no interior de Minas Gerais. Ziquita não está bem de saúde. Esta foto foi justamente uma homenagem
no estádio do Atlético, da diretoria atleticana, para o ídolo Ziquita, centroavante. Você vê também outro centroavante que está mais ou menos de saúde, é Jutti, que veio do Avaí de Santa Catarina, veio um ano antes que Zenon. Jutti está, infelizmente, com uma das pernas amputadas em razão da diabetes. Olha um time do Sampaio Correia, em 1977. O goleiro é Dorival. 1977 não foi um ano positivo para o Sampaio. Ele sequer esteve na disputa do título maranhense. O campeão foi o Motoclube e o vice-campeão foi o Maranhão Atlético Clube. Olha uma foto de botão, figurinhas para botão do Sampaio Correia. Dessas figurinhas, jogaram contra o Guarani neste jogo que eu estou comentando aqui. Dorival, goleiro, Ademir, que é o terceiro da segunda fila, Ferreira, o último da segunda fila, o Carlos Alberto, o primeiro da terceira fila, o Xavier, o terceiro da terceira e última fila, e Cabecinha, o quarto desta última fila. Vamos agora mostrar o único jogador desses atletas que participaram desta partida. Destes 26 jogadores, apenas um jogou no Guarani e no Sampaio Correia. É Paulo Fraga, gaúcho, revelado no interior do Rio Grande do Sul, zagueiro central, forte, vigoroso, jogou no Guarani em 1971, trazido para Campinas por Daltro Menezes, treinador. É o único dos 26 jogadores que atuou nas duas equipes. E depois, Paulo Fraga fez muito sucesso no futebol do Maranhão, não só no Sampaio Correia, como também no MAC, Maranhão Atlético Clube, onde até hoje é ídolo. O lateral direito foi Bassi. Olha uma foto de Bassi aí. Bassi foi revelado pelo São Paulo, eu lembro dele, jogando no Guaxupé, no interior mineiro. Jogou também na Francana, na Catanduvense. O atacante Calu jogou na Ferroviária, no estado de São Paulo, no Atlético Mineiro. Olha uma foto de Calu em seus tempos de Atlético Mineiro. Trabalha como treinador em equipes no Rio de Janeiro, equipes da segunda, terceira divisão, e também esteve no exterior. O grande jogador do Sampaio Correia à época era Cabecinha, centroavante, atacante Cabecinha, ídolo do Sampaio Correia, fez até gol do Fantástico, várias vezes campeão do Maranhão e artilheiro do Campeonato Maranhense. Jogou também no Remo, Paysandu, em São Paulo, e esteve no Noroeste. Cabecinha tem 73 anos e mora em Santarém, no Pará. Abordando aqui a ficha técnica, 13 de novembro de 1977, estádio em Ozinho Santos, Sampaio Correia 0, Guarani 2. Foi o primeiro confronto na história entre essas duas importantes equipes do futebol brasileiro. Foram esses os detalhes de Guarani e Sampaio Correia, aqui no Futebol Interior. Você quer saber história, curiosidade? Fale comigo aqui no Futebol Interior, desde 1999, desde o século passado, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Vamos acompanhar mais detalhes, mais curiosidades no portal Futebol Interior, em todas as plataformas, principalmente no portal principal do Futebol Interior. Venha comigo aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Legal, 6 horas e 32 minutos, a participação de Arthur Eugênio, trazendo aí os confrontos, história dos confrontos entre Guarani e Sampaio Correia, 6h32. Quero mais um destaque do Bugre Albert Cavalcante. Vamos falar um pouco do técnico, que a reestreia, né, dele, Marcelo Chamusca. A primeira passagem, o Chamusca fez a história e participou do acesso na Série C de 2016.
Foram 24 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O aproveitamento de 62,5%. Entre os jogos históricos estão as viradas, né? Contra o Asa e o ABC, no mata-mata, além da final disputada, lógico, contra o Boa Esporte. Nascido em Salvador, Marcelo Chamusca tem longa história no futebol com resultados expressivos, sendo o primeiro técnico a conseguir acesso em todas as divisões nacionais, além de conquistas, né, de títulos estaduais. Então é o técnico certo no lugar certo, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, 6 horas e 33 minutos, então vamos direto e reto já trazer aí a entrevista, pelo menos um pouquinho, né, do que disse o Chamusca. Foi uma entrevista longa da sua apresentação, como eu disse, diferente, né, porque ele concedeu essa entrevista no campo de treinamento do Guarani, ali no CT, e diferente, né, mas ele falou da outra passagem e do que ele está sentindo agora do Guarani. Vamos ouvir aí o novo velho técnico do Guarani. Bom, para mim, assim, a minha história com o Guarani é uma história muito bonita, onde eu me orgulho muito do trabalho que nós realizamos. E esse jogo foi um jogo marcante, né? Foi um jogo de estreia, um domingo de manhã, e se eu não me engano até foi um jogo de portões fechados, né? Não teve torcedor, minha memória tá boa. E o período que eu fiquei aqui, que eu trabalhei no Guarani, foi um período assim muito bacana, importante, não só de grandes experiências dentro do campo, mas conviver com a torcida do Bugre, conquistar da forma que nós conquistamos o acesso e ter a oportunidade de colocar o meu nome no nome na história, né, do clube, no clube da grandeza do Guarani. Foi um momento assim extremamente positivo da minha carreira. Em todos os lugares onde eu vou ministrar alguma palestra, eu sempre coloco esse trabalho do Guarani como um dos trabalhos muito desafiador pela característica, pelo momento, pelo contexto. Então, voltar ao Brinco de Ouro, voltar a ter o contato com o torcedor bugrino, voltar a vestir essa camisa, para mim, assim, além de estar muito feliz, eu estou muito motivado e vou me dedicar diuturnamente para que a gente possa, nesse primeiro momento, sair dessa zona incômoda e crescer na tabela de classificação, que eu acho que esse é o anseio de todos nós. São trabalhos bem distintos, né? Naquele momento era um momento realmente de dificuldade. O Guarani tinha sido eliminado na A2 do Paulista, na primeira fase. Nós tivemos que reconstruir, né, contratar praticamente novos jogadores, e o ambiente era um ambiente hostil e que gerava muita dúvida nos torcedores por tudo que tinha acontecido nos anos anteriores. Mas a gente teve um período que foi muito importante para que a gente pudesse ajudar na montagem, claro, né, que o trabalho foi feito por várias mãos, não foi só Marcelo Chamusca, mas participar, a diretoria me deu autonomia naquele momento para indicar alguns jogadores e buscar alguns jogadores que jogaram tanto a A1 como a A2 do Paulista, né? A gente teve tempo hábil para fazer isso, dar uma estrutura tática, trabalhar um modelo de jogo, uma ideia, uma forma de jogar que foi amadurecendo durante o campeonato e acabou se consolidando. Hoje nós encontramos um elenco montado, com bons jogadores, com uma boa mescla entre jogadores jovens e jogadores experientes. O clube com uma estrutura totalmente diferente, uma condição muito melhor do que a que eu encontrei em 2016. Todos os departamentos funcionando, campo de treino numa excelente condição. Então eu estou muito feliz em ter feito essa escolha e tenho certeza, com essa melhor condição, com o elenco já montado, com essas características que a gente pode mudar sistema, mudar mecânica de jogo, a gente pode manter algumas situações que vinham sendo feitas
e talvez melhorar em alguns pontos, que toda equipe precisa sempre de alguma melhora. A melhora ela tem que ser gradativa. Então, eu acho que a gente tem toda a condição, o Guarani hoje está oferecendo toda a condição para que se possa realizar um bom trabalho. E pensar sempre que, para nós, o mais importante é o próximo jogo. Tá aí, Wagner Ferreira, a presença e a participação do Marcelo Chamusca, voltando ao Guarani, parece que ele está satisfeito, né, Wagner, com aquilo que ele encontrou, pelo menos que ele disse aí nessa coletiva de apresentação, né? Alguns jogadores que ele já conhece, né, jogadores que já trabalharam com ele, isso já ajuda muito. O técnico conhecer o jogador e o jogador sabendo também das intenções do novo treinador, que aliás vai ter que ter muito trabalho, porque ele está com o mesmo elenco que, como eu disse na abertura da jornada, né? Mesmo elenco que vinha atuando. Ele está em último lugar, com a vitória aí do Tombense, o CSA também já ganhou hoje, se não me engano, e agora ele está então em último lugar. Então a vitória hoje é imprescindível, tem que ganhar de qualquer maneira, de 1,5-0, tem que fazer os 3 pontos hoje. Presidente. Evidentemente que ele vai encontrar um ambiente mais favorável do que vinha acontecendo com o Daniel Paulista. Todo mundo sabia que havia um probleminha interno entre o Daniel e o elenco. Acho que agora a coisa está mais leve e que ele possa desenvolver o trabalho dele então. É sobre isso mesmo, né? Ali nos corredores do Brinco de Ouro, assim, dizendo que todos os jogadores estão amando os treinamentos que o Marcelo Chamusca vem fazendo, né, os exercícios, né? Ele que mesmo disse, né, que ele é comparado a uma instituição financeira. Então aqui vamos nomeá-lo como BMC. Banco Marcelo Chamusca. Ele disse que os jogadores com ele, todos os jogadores estão zerados. Então alguns jogadores têm crédito e débito. Então iremos agora instituir aqui nos canais Futebol Interior o BMC, Banco Marcelo Chamusca. Depois, ao final, o presidente, nós, né, iremos ver aí quem está com crédito e também quem está com débito. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho sim. Se o elenco ajudar, realmente não vai haver problema nenhum, porque o elenco tem qualidade. Precisamos ajustar as peças. Hoje, por exemplo, nós temos um ataque com 2 jogadores de beirada, né? Bruno José e Iago. Eu acho que o Bruno vai aparecer lá pela esquerda, né, Lucão? Lá pela esquerda, porque o Bruno José tem mais características de direita. Exatamente, né? A expectativa é que o Iago jogue pela faixa canhota, pela faixa esquerda, e o Bruno José apareça mais na direita. Claro que isso, evidentemente, vai ser o inverso, hein? Mas pode acontecer deles inverterem durante o jogo, né? Isso é muito comum, né? Inclusive. No derby eles fizeram isso. Exatamente. Eles fizeram isso. E o Iago, assim, nos treinamentos, o Iago, Maxwell, Lucas Venuto, essa turma estavam arrebentando. Essas são as informações que os que estavam encostados aí estavam arrebentando, claro, né? Com o Marcelo Chamusca chegando e até mesmo, né, depois da entrevista coletiva do próprio Michel Alves, dizendo sobre reforço, etc, etc, ele mesmo disse que iria recuperar os jogadores. Então aquilo lá, presidente, que nós conversávamos lá atrás, né, sobre relacionamento, sobre se tinha alguma coisa errada e qualquer coisa, os bancários, os jogadores do Guarani que estavam sumidos aparecessem, está nítido, que era isso, né? Que o Guarani tem elenco, entre aspas, mas precisava alguém colocar a turma pra jogar. Essa palavra foi bem colocada, os jogadores estão zerados, quer dizer, isso vem bem a calhar no caso do Maxwell, que nesse campeonato não foi relacionado nenhuma vez, depois do fracasso no Campeonato Paulista, pênalti em cima do Palmeiras. Nenhum jogo ele foi nem relacionado pro banco. O Maxwell. Ele foi queimado, né, então presidente? tá zerado nas mãos do Marcelo Chamusca. E eu acho que é uma motivação a mais pro jogador. E o próprio Lucão, que merece de novo a condição de titular. Então acho que já é a mão do treinador. Já é o trabalho do treinador que chega para desenvolver o seu trabalho e levar o Guarani ao lugar que ele merece. E, presidente, tem alguma teoria de conspiração, né? Porque o engraçado, né? Assim, se for ver bem, né? Você viu, o Júlio César era intocável. Nicolas Careca estava aparecendo entre os titulares e o Vilela, desde que chegou, era titular. O Nicolas Careca e também o Júlio César, eles acabaram se machucando. O Rodrigo Andrade, que é a lesão no medial, né? Colateral, vamos dizer assim, que seria no joelho, né? A pancada no joelho, ali no lado de dentro do joelho. 3 a 8 semanas, de 6 a 8 semanas, em 3 semanas ele voltou. Né? Então, assim, existe essa teoria de conspiração também, né? Mas isso aí é torcedor, isso é pro torcedor, mas que é estranho, é meio estranho, viu? Eu não acredito nessa... Quando o departamento médico vem com uma nota de explicação de jogadores que não viajaram por esse ou por aquele motivo, nós temos 6 ou 7 aqui. Vilela, o Nicolas, Júlio César, o Persson, o Delan e o João Vitor.
Todo mundo machucado? Alguém viu essa contusão? Foi em treinamento? Foi em jogo? Dizem que foi muscular, né? Porque os treinamentos do Chamusca são muito Então intensos. é o tal negócio. Se o jogador tá com uma dorzinha e não tem a preferência ou do treinador ou do diretor de futebol, ou como quem quer que seja, só Michel Alves, vamos deixar bem claro, uma dorzinha, deixa de lado. Agora, se o jogador é imprescindível, com dorzinha e tudo ele é relacionado. Então, tá bem claro isso. Ô Wagner, vamos ouvir aí o Léo Condé, técnico do Sampaio. Da competição, infelizmente contra o Cruzeiro a gente teve a perda do Pimentinha, a gente mudou um pouco a estratégia, até pelo bom momento do Cruzeiro. Ela funcionou até a expulsão, infelizmente, mas a gente espera hoje fazer um bom jogo, é um jogo importantíssimo, né, onde um resultado adverso a gente fica dentro da zona do rebaixamento, uma vitória nos leva para a 8ª posição, então a ideia é fazer um jogo forte do início ao fim, respeitando, claro, a equipe do Guarani, que tem bons jogadores, o Marcelo estreando hoje, um treinador experiente, mas jogando dentro de casa a gente tem que tentar fazer um jogo forte e organizado acima de tudo, do início ao fim. Tá aí, então, o Wagner Ferreira, o Léo Condé falando e respeitando muito o Guarani, principalmente estreia de treinador, né? Que tem aquela velha máxima, né, de treinador que estreia, vence. Vamos ver se é isso mesmo, mas ele tá apostando muito também no Pimentinha, né, Wagner? Vamos ver se a história se repete, né? O Léo Condé, um treinador da nova geração, tem 44 anos, dirigiu o Grêmio Novo Horizontino, dirigiu o Botafogo de Ribeirão Preto. E é um iniciante, vamos dizer assim, na profissão. Não ganhou grandes títulos e está aí tentando fazer história no Sampaio Corrêa. Conhece o time do Guarani, como ele já disse, sabe que tem um novo treinador e que esperamos que então a estreia, uma estreia realmente motive o time do Guarani como visitante para conseguir a sua primeira vitória fora de casa e a segunda no campeonato. Legal, e o Castelão bastante vazio, né? A rapaziada parece que chega ali, mas não entra. É um estádio realmente muito bonito, né? E torcedor do Sampaio Corrêa... Teve uma informação de que 10 mil ingressos haviam sido vendidos. Então, mas o pessoal chega tudo na última hora lá, porque estão ali, ó, na boca de entrada ali, mas ninguém se pronuncia para entrar, sentar nas arquibancadas, estranho, né? É um time do Sampaio Corrêa que tem um apelido de Tubarão, além de ser a Bolívia querida, né, por causa das cores. Ele tem 35 títulos estaduais, 35 títulos aí. Vamos ouvir o Chamusca. Situação várias vezes na minha carreira de assumir equipes em situação. Geralmente quando a gente assume é sempre para tentar mudar o cenário. Então eu já estou muito adaptado, muito acostumado, já tenho experiência nesse sentido. Passar confiança para os jogadores, trabalhar a semana como a gente trabalhou. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. E em consequência de fazer um grande jogo, a gente buscar um resultado positivo e voltar a pontuar e subir na tabela de classificação. Ô Claudinei, até mesmo, né? Como o Marcelo Chamusca, as entrevistas dele, que são verdadeiros podcasts, ele não tem... Você pode perguntar que ele vai responder, como também o Daniel Paulista, né? Ele confia muito no taco dele. É o que ele disse aí, já está acostumado a pegar equipes na Bacia das Almas, né, e tentar salvar, né? Porque assim, o ano passado, ele diz, né, que ele foi consultado, né, por outras equipes, até mesmo pelo Guarani, no começo do ano, ele não quis... Né? Ele não gosta de pegar trabalhos pela metade, ele acabou aceitando pegar o Guarani, mas assim, ele mesmo falou que se garante, tranquilo, deixa comigo e joga pra mim. Ô Wagner, ele tá mudando um pouco a equipe, né? Isso, evidentemente, se a gente diz que os treinadores adversários conhecem o time do Guarani, por ver jogar, pelo menos ele muda algumas peças aí, já confunde um pouco a cabeça do treinador adversário, né, Wagner? Claudinei, eu não vejo grandes mudanças assim que possam, né, sugerir uma complicação para o time adversário. Se ele pegar o retrospecto do Guarani nesse campeonato, é a mesma equipe, goleiro é o mesmo, lateral direito é o mesmo, a defesa a mesma. A novidade fica por conta aí de um meio campo que pouco tem atuado junto, né? No caso o Madison como primeiro volante e o Silas como segundo. E mesmo o ataque, né, Wagner? Com Iago e Lucão, é um ataque que está entrando agora. Que nós já agora, vimos, né, que não dá certo. Agora... Que entravam, né, no decorrer da partida. Agora, como agora é uma nova motivação, é bem possível que o Iago resolva mostrar o futebol, né, pelo qual ele foi contratado aí pro Guarani. E o Bruno José que está devendo ainda, né? Ele veio para ser aí a solução do ataque. Acho que só fez um gol, se não me engano. Contra o Náutico, lá nos Aflitos. Ô, Lucas de Souza, aproveitando, Lucas de Souza, daí o placar final, quem é campeão da Champions League? Pela 14ª vez, Alá Madrid, os merengues levaram a Champions League, gol de Vinícius Júnior a 35 do segundo tempo,
E o Real Madrid, mais uma vez, é o campeão da Champions League, vai estar no Mundial. Ali, ô Lucas, deve valorizar pouco, né, o passe do Vini. Ah, o Vinícius Júnior teve uma temporada inesquecível, né? Foi um dos destaques do Campeonato Espanhol, esteve na seleção do campeonato, inclusive do Campeonato Espanhol. Será, Lucas? É. Quem será o melhor do mundo? É incrível que o Rodrigo não começou o jogo. Não, hoje o Ancelotti botou o Valverde, mas foi para fechar o lado esquerdo do Liverpool com o Robertson e o Salah, que é o lado mais forte do time do Liverpool, né? Então ele colocou o Valverde. E o Courtois pegou tudo, né? Hoje catou muito, né? Pegou tudo. O Courtois pegou muito. Courtois, a próxima partida vai tomar. Não, o problema é o seguinte, falaram isso lá em 2018 na derrota do Brasil para a Bélgica em 2018. Mas o Courtois é um goleiro top 3 aí do mundo, realmente mostrou a que veio. Grande goleiro Courtois. E parabéns ao Real Madrid aí. Parabéns, fala, Wagner. Quando, voltando aqui ao nosso habitat. Voltando para nossa realidade. O Marcelo Chamusca, né, quando foi apresentado aí o elenco do Guarani e tal, e foi dado duas perspectivas, uma otimista e uma que é pessimista. Otimista, o Guarani está invicto a 5 jogos. Confere uma visão? Copo meio cheio. Agora você vê pelo outro lado, né? O copo meio vazio. Não vence a 4 jogos. Então é o tal negócio, né? Sequência de empates que não leva a lugar nenhum e o reflexo tá aí na última colocação. Por isso que voltou ele. Tá no banco de reservas, hein? Maxwell, o cruel. Vocês vão ver só, hein? Maxwell, ele vai calar as nossas bocas. Tá muito bem, 6 horas mais 48 minutos. Lembrando que aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Uniformes e Camisetas, Pizza do Dadá, 3744-2121, Prone Alimentos e Betmaster Aposte na emoção. 6 horas mais 49 minutos. O Albert Cavalcante, o Guarani está ok. Definido. E a equipe do Sampaio Correia? Escalada. Arbitragem. Na pedra. 6h49, em nome de Betmaster, aposte na emoção. Você confere em 10 segundinhos a ficha técnica completa para Sampaio Correia e Guarani. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Marcelo Chamusca vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Hernando, camisa número 14. E Ronaldo Alves, o 22. Na lateral esquerda, ele, o menino da base, Eliel, camisa número 36. Os homens do meio campo do Bugrão. Madison, camisa número 98, Silas, o 96 e o cérebro pensante, ele, Giovinco Augusto, capitão, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o camisa número 17, Iago, o menino da alegria nas pernas, o 97 e Lucão do Break, o camisa número 9, o matador. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves, Eliel, Madison, Silas, Giovanni Augusto, Bruno José, Iago e Lucão do Break. Caso o técnico Marcelo Chamusca quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Lucas Ramon, Leandro Castan, Índio, Rodrigo Andrade, Marcinho, Lucas Venuto, Ronald e Maxwell. É o Guarani que não vem bem na competição. 8 jogos com apenas uma vitória, 5 empates e 2 derrotas. Marcou 4 gols e sofreu meia dúzia. Até aqui 8 pontos ganhos, ocupando a última colocação, a lanterna da competição, com aproveitamento de menos de 30%. Na parte disciplinar, o Guarani tem 37 cartões amarelos, mas não tomou nenhum vermelho. Artilheiros, Diogo Matheus, Matheus Pereira, Bruno José e Madison com um gol cada. Próximo jogo do Bugre, dia 2 de junho, quinta-feira, às 21h30, contra o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. É a Bolívia querida, o Sampaio Correia do técnico Léo Condé vem definido e escalado assim.
Luiz Daniel, goleiro, camisa número 1. Mateuzinho, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Sampaio Correia. Alan Godoy, camisa número 3. E Nilson Júnior, o 4. Na lateral esquerda, João Vitor, camisa número 6. Os homens do meio campo do Sampaio Correia. André Luiz, o volante feliz, o camisa número 5. Eloir, o capitão, camisa número 15. E ele, Rafael Vila, o cérebro pensante do Sampaio Correia, camisa número 10. Os homens de frente do Sampaio. Igor Catatal, camisa número 7. Pimentinha, o camisa número 11. E Gabriel Poveda, ele que já passou no Guarani, ele que foi revelado pelo Guarani, camisa número 9. Repeteco do Sampaio Correia. Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior, João Vitor. André Luiz, Eloir, Rafael Vila, Igor Catatal, Pimentinha e Gabriel Poveda. Se caso o técnico Léo Condé quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Gabriel Batista, Ferreira, Joécio, Pedro, Lucas Hipólito, Furtado, Thiago Enes, Heron, Renatinho, Wesley Piotec, Wesley Dias e William Claudinei Corsi. É o Sampaio Correia do Léo Condé. 8 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 9. Até aqui mesmo o número de pontos do Guarani, 8 pontos ganhos, ocupando a 18ª colocação, também com 33% de aproveitamento. Na parte disciplinar, 18 cartões amarelos, bem menos que o Guarani, mas tem um vermelhinho para a equipe do Sampaio Correia. Artilheiros, Rafael Vila e Gabriel Poveda, com 2 gols cada. O próximo compromisso do Sampaio Correia, dia 4 de junho, no sábado, às 4h30 da tarde, contra o Novo Horizontino no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte. Arbitragem. É o trio de arbitragem do Paraná. Hoje apita ele, árbitro FIFA, Rodolfo Toschi Marques, com seus auxiliares, Ivan Carlos Bó e Rafael Trombeta. O quarto árbitro, José Henrique de Azevedo Júnior do Maranhão. E na sala da TI, no VAR, a salinha do VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA de Minas Gerais. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. Tá aí, você conferiu a ficha técnica do jogo em nome de Betmaster. Aposte na emoção. Betmaster com a gente também nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu grande amigo e colaborador aqui das Jornadas Esportivas dos canais Futebol Interior, Giovanni Paiola. Tá sempre ligado com a gente aqui, preparando as artes, trabalhando muito também na parte comercial. O nosso querido Giovanni Paiola, que é nada mais, nada menos que filho de Elcio Paiola, o nosso diretor executivo. 6 horas mais 55 minutos. Wagner Ferreira, mais alguma consideração aí? Você disse, Wagner Ferreira, que o Guarani não perde o jogo hoje. Cravo aqui, o Guarani não perde esse jogo. E acho que a opinião da maioria aqui da bancada verde também. Não poderia ser de outra forma. Os caras são meio puxa-saco seu, né, Wagner? Ainda mais no dia do aniversário, eles não vão discordar, evidentemente, né? Não, o mas... Albert Cavalcante, eu tô sentindo que não tá muito confiante. Olha, o Guarani tem que tomar cuidado com 2 jogadores de ataque do Sampaio Correia. Um deles é o Pimentinha. Um jogador já veterano, 34 anos, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, jogou no São Caetano e um fazedor de gols. Não tem feito muitos, aí quem tem feito os gols é o Gabriel Poveda, que é outro perigoso também, e 23 anos, é mais novo que o Pimentinha. Jogou no Guarani, jogou no Atlético Paranaense. E tomar cuidado com esses jogadores liberados, então. E o Igor Catatal, que é um jogador... Eu acredito até que o Gabriel Poveda seja mais centralizado e o Catatal joga na beirada do campo. Vamos ver como é isso mesmo. O posicionamento, né, do time do Sampaio Correia. Um time normal, comum, não há grandes estrelas, tem jogadores veteranos. O André Luiz é aquele que jogou na Ponte. Jogou na Ponte, passado, né? Jogou na Ponte Preta, ele tem 26 anos, é novo ainda. Medo, e aqui o pessoal não queria ele ver ele pintado de ouro. Pois é. Eu tenho medo do Pimentinha do lado do Eliel. Só isso que eu tenho. Esse é meu medo. É a jogada, vai ser a jogada do Sampaio Correia. Bom, em guerra avisada só morre quem quer, né? Exatamente. Então já se sabe que o Pimentinha é perigoso, é insinuante e tudo mais, então... E até nos treinamentos, né? Se não fosse o Eliel, ele ia colocar o Índio. O Índio como opção pro lado esquerdo. Então, até se falou do Leandro Vilela, né? O Leandro... Aliás, na coluna do Ari, aqui no Futebol Interior, ele falou pro
mandou um recado pro Chamusca, né? Que escalar Eliel ali com o Pimentinha seria meio complicado. Vamos ver, exatamente. né? O Eliel querendo Ele deve pedir uma cobertura especial aí, né? No caso de alguém joga ajudar do lado ali, né? dele, um na marcação, Silas. um na sobra, ou então alguém que... Querendo ou não, principalmente o Eliel, né, que é menino da base, que já não é mais menino, né, mas ali precisa de uma certa minutagem, né? Eu acho que depende da partida, como for, tá ganhando. Tem que colocar o menino pra jogar, porque senão, ó, entra Falando já... em menino, eu te pergunto, e o Matheus Ludic? O Matheus Ludic, ele apareceu, né? Ele apareceu nas imagens aí que teve... Boa, Ney, eu ia falar até dele. Apareceu jogando aquele fute-mesa, né? Porém, entretanto... Ele sumiu também, viu, Claudinei Costa? Não sabemos, está recuperado. Não, o Guarani estava procurando um clube para encaixá-lo. Em lugar incerto e não sabido, então. Exatamente, mas logo ele aparece. Depois da dengue, não... Ele não apareceu mais, mas como diz o... Mas sarou. O Marcelo, sim, sarou. Como diz no BMC, Banco Marcelo Chamusca. Todos têm crédito. Aí vamos ver aí depois se os débitos aí, depois vai ser cobrado. Vai usar o limite, né? Exatamente, não sei se tem empréstimo. Então. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui pro Anderson Luiz Grigoleto, que brevemente estará retornando aí as reportagens dos canais Futebol Interior. Um grande abraço, mandando parabéns aqui ao presidente Wagner Ferreira, mandando uma ótima transmissão pra gente aqui também. O Renato Paulo dos Santos, boa noite, galera. Renato de Curitiba, curtindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Também nosso querido companheiro, jornalista também, repórter, Fernandinho Esmeriz, curtindo aqui a nossa transmissão, mandando aqui uma grande transmissão para a equipe do Futebol Interior. Claudinei. Fernandinho Esmeriz que está trabalhando muito, né, nesse ano eleitoral, ele que é lá do cartório, né, Wagner Ferreira? Está trabalhando demais, né, Fernandinho? Luiz Fernando Esmeriz esteve comigo, inclusive, ontem, lá na Eletrolar. E conversamos a respeito de ASEC e tal. Um grande gente fina, toda a família Esmeriz. Ô Wagner, você sabe como é que chama a mãe dele? Como? Salete. Salete, grande dona Salete também do Wagner Ferreira, né? Ela postou um negócio lá, Wagner, hoje no Facebook, parabenizando você pelo aniversário, e ela colocou lá 57 anos juntos, Wagner Ferreira. Exatamente. No total... Do namoro, noivado, casamento, tudo. Somou, juntou tudo. 57. E postou, entregou isso aí. Ela vai pro céu. Coisa incrível, vai. Veja bem, nós casamos, ela casou com 17 anos. E eu com 22. Então, veja bem beleza, hein? Maravilha, né? Hoje em dia é raro. Fala, Lucas. É raro, hein? É raro. Quero mandar um grande abraço aqui pro Lohan Fonseca, galerinha aqui do... Grande Lohan. A galerinha do League of Legends. Que é isso? É um jogo mobile. Tem um grupo aí. Não vai, não... Começa... Enfim, mas a galera tá toda aqui acompanhando a nossa 7 da noite em ponto. Eu fico por aqui, volto no intervalo do Futebol Interior, porque a partir de agora ele assume o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Ele é... Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Boa noite a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Muito prazer, eu sou Lucas de Souza e vou trazer a emoção pra você deste grande jogo, nona rodada Campeonato Brasileiro 2022, a Série B. Conosco também aqui a Rádio Futebol na Canela, na retransmissão aqui de Sampaio Corrêa e Guarani. No oferecimento de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte, Loterias Mega Sorte pra você, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas, Pizza do Dadá, Prana Alimentos e Betmaster. Equipe do Sampaio Corrêa, uniforme tricolor, vermelho, amarelo e verde, calções brancos, meias brancas, joga do lado direito do seu computador ou do seu smartphone. O Guarani, por sua vez, camisas brancas com a faixa no peito em verde, calções verdes, meias verdes, joga do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O árbitro da partida, o senhor Rodolfo Toschi Marques, é árbitro FIFA lá do Paraná. Ele trila o apito, árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Está jogando a equipe do Sampaio Corrêa lá na ponta direita, domina a parada, o Pimentinha, a primeira dele no jogo. Detalhe. Ele tenta adiantar essa jogada no comando, a bola sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa. Fala, Alberti. Gramado encharcado. Muito encharcado, pode ser também, né, pela chuva, por isso que os torcedores, Claudinei Costa também, né, tinha observado, não estavam, né,
se direcionando às arquibancadas, porque tá encharcado o Castelão. E vem Sampaio Corrêa, lá vem a Bolívia querida. Bola solta ali pela meiga, Rafael Vila. Tenta o passe no comando, buscando o Gabriel Poveda. A bola bate no muro branco, retoma a posse de bola, equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Quase se enrola Langodói, quase toma dele no cão do break ali, rapaz. O zagueirão do Sampaio Corrêa escorregou, quase deu pro tanque do break. A bola volta no campo de defesa, Eliel, a cria da base. Deixa a jogada curta com o Ronaldo Alves, devolve a jogada com Eliel, faixa esquerda do gramado. Encara a marcação do Pimentinha, ele volta a jogada com o Ronaldo Alves, que despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai no peito, cai tranquilo pra Langodói. Ele deixa do lado direito pra Mateuzinho. Lançamento pra Pimentinha, olha o homem aí. Botou velocidade na ponta direita, invadiu a grande área, não foi na dele, Eliel. No primeiro X1 entre os dois, melhor pro camisa 36 do Guarani, bola pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Saiu o Belgrano pela ponta esquerda, Silas tenta a jogada, bola no comando para Lucão do break, dominou, prendeu, perdeu e lá vem os homens. Bola solta na ponta esquerda, João Vitor recebeu, lateral pela esquerda, mandou o sarrafo de longe, espalma Kozlinski! O gramado tá molhado, João Vitor aproveitou, mandou pro gol, primeira boa chance do jogo é dos homens, Alberti. É, da intermediária, bem longe, hein? O João Vitor mandou sapataço com a perna esquerda, o campo molhado, a bola pingou na frente dele, o Kozlinski, ele fez a defesa, mandou a bola pela linha de lateral. Quase, o Sampaio Corrêa faz o primeiro gol. A informação para a BetChamp. Lá vem Sampaio Corrêa, a bola virada da direita para a esquerda. Bola nos pés de Diogo Matheus, que aproveita, ganha o presente, sai jogando para a equipe do Guarani. Bola solta na faixa direita para Giovanni Jovinco Augusto, engata a primeira, segunda marcha, faz o break, rebobina a fita, recalcula a rota, deixa a jogada com Iago no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalha o Guarani no campo de defesa, Hernando para Ronaldo Alves, engata a primeira, segunda, terceira marcha, lá vai o zagueirão, quarto zagueiro do Bugrão, deixa com Silas na ponta esquerda para Bruno José na ponta canhota, deixa a jogada mais atrás com Silas, encara a marcação, volta a jogada, recupera, volta tudo no começo lá no campo de defesa com Silas deixa a jogada com Kozlinski todo dia vinho hoje o goleirão do Guarani, deixa a jogada na faixa direita do gramado, zaga central com Hernando, ex-jogador do Internacional, ele recebe 2 passos para frente, adianta a jogada com Iago domina, encara a marcação, faz a jogada, faz o break, penteia, volta a bola no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lucas, pois não, Rodinei. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha querida amiga Elza Pavan, aliás... Grande Elza. É, a Elza Pavan, que... Esta semana, né, ontem mais precisamente, sexta-feira, estivemos lá na estação Mugiana do nosso amigo Araújo, reunindo aí a nata do turismo aqui em Campinas, rapaziada. Olha o Guarani descendo, o Iago César abriu na perna esquerda, mandou pro gol, pra defesa do Luiz Daniel, pode completar. A rapaziada se reunindo lá, daria mais ou menos, acho que uns 1.200 anos da rapaziada que estava lá, mas um encontro muito gostoso, reunindo todo o pessoal do turismo lá na estação Mugiana do nosso amigo Araújo, foi um encontro muito legal. E a Elza Pavan tá lá e já tá aqui com a gente, torcendo pelo Bugre. Atenção, torcedor do Guarani, deixa o seu like, vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente, contigo nós somos muito mais fortes. Escanteio pros homens lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança o camisa número 15, parece que é o Eloir pra cobrança, é o capitão da equipe do Sampaio Corrêa, o Albert. Então, eu tô olhando aqui, eu não sei não, viu, mas passaram a escalação errada pra gente, viu? 16 que tá ali, o 16 é o Lucas Hipólito no lugar do 6, viu? A gente confirma depois. Eu vou confirmar aqui. Escanteio, bola pra dentro da grande área, confusão na boca da cozinha, pênalti! Aponta a marca da Cal, Rodolfo Toschi Marques, penalidade máxima pro Sampaio Corrêa. Na cobrança de escanteio pela ponta esquerda. Foi derrubado o jogador do Guarani, o jogador do Sampaio, na verdade... E tá marcada a penalidade máxima a favor do Sampaio Corrêa. Tá caído lá o Gabriel Poveda. E o Rodolfo Toschi Marques não quis nem saber, ele nem titubeou. Apontou a marca da Cal com 5 minutos da primeira etapa. Tem pênalti a Bolívia querida, Albert. É, com todo ali, né? Ele vai chegando ali no Toschi Marques, né? O Rodolfo Toschi Marques chegou ali e marcou sem pensar 2 vezes. Ali o cruzamento na área, o escanteio cobrado.
Ali, olhando, lógico que tem a revisão do VAR, né? Mas, porém, entretanto, foi um entreveiro dentro da grande área. Esse pênalti, eu vou falar pra você, que foi um pênalti mandrake, viu? Porque o jogador do Guarani subiu em cima do jogador também do Sampaio Correia. Pra mim, não foi lance normal, não foi pênalti. Muito esquisito, hein, Wagner Ferreira, esse pênalti, hein? Não ficou caracterizado, não. Ali o jogador subiu, choque normal. Acho que o jogador do Guarani colocou o corpo na frente. Pô, não vai consultar o VAR? Pô, não vai consultar o... Diz que nesse caso não, né? Quando o árbitro de campo dá o pênalti, o VAR não pode interferir, né? Pênalti para a equipe do Sampaio Correia, vem para a cobrança Gabriel Poveda. Poveda na bola. Gabriel Poveda na bola, camisa número 9, colocado para fazer a cobrança. Sou mais você, Kozlinski. Sou mais você, Kozlinski. Vem para a cobrança, Gabriel Poveda. No pé direito, Rodolfo Toschi Marques autoriza, partiu, pé direito na bola, bateu, gaveta. Gol do Sampaio Correia. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior é Gabriel Poveda, camisa 9 a dele. Bateu bem, bateu no canto esquerdo, goleiro pra lá, bola pra cá. Bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior aos 7 da primeira etapa. Tá escrito assim, 1 para o Sampaio Correia. Gabriel Poveda, nome da fera, nome da emoção. 0 para o Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Com toda a categoria, né? Poveda deslocou Kozlinski, né? Que pulou pro lado direito, a bola morreu devagarzinho no lado esquerdo. Ali quando o Poveda ele fez o gol ali, não quis nem saber de comemorar, ele que jogou, né? Começou na base do Guarani. Ali não quis saber de comemorar. Péssimo resultado, mas pra mim esse pênalti do Madison, que foi assinado pelo Madison, pra mim não foi nada. Wagner Ferreira, 1-0 pro homens. O pior início possível aí pro técnico Marcelo Chamusca. Um pênalti esquisito. Gabriel Poveda foi pra rede, 1-0 pro homens. Pois é, as equipes ainda em estudos, né? Vejam, 6 minutos de jogo. O Guarani teve uma chance com o Iago, chutou fraco. O Sampaio Correia teve uma chance ali com o lateral esquerdo. Que é o Lucas Hipólito, tá? Passaram a escalação errada pra gente aqui. O João Vitor tá no banco, o Lucas Hipólito é o lateral titular. O Albert já fez a correção aí. E esse lance esquisito aí, que nem o VAR foi chamado. Será que houve tanta convicção assim? Se nós estamos aqui em dúvida, se há uma dúvida, vamos consultar. O árbitro marcou com muita convicção, não consultou VAR nenhum, nem o VAR chamou para orientar. Nem a TV mostrou direito pra gente poder observar. O árbitro tem razão. Eu não vi absolutamente falta nenhuma no lance. Foi jogado, a bola cruzada na área, bola dividida, não tem como, cara. Contato, não estamos jogando vôlei, tênis, etc, Muito etc. menos futebol americano, exatamente, né? Quando o Igor Catatal deu uma pisada no tornozelo do Iago, né? Ali o juiz amarelou o Igor Catatal, o Iago sai mancando. Tá mancando, tá manquitolando, camisa 97 do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 9 minutos, primeira etapa, 1-0 Sampaio Correia. Foi pra rede, Gabriel Poveda batendo o pênalti, mas tem muito jogo pela frente pra cima deles, Bugrão. Lançamento no comando de ataque para o Lucão Dobreca, afasta a defesa. Rebote e volta com Bruno José. Tenta abertura de bola na ponta direita, ele vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Silas e vai pintar cartão amarelo pro Eloir. Falta em cima do Silas na sequência da jogada do Bruno José. Ele foi pro chão, Eloir chegou firme e tá amarelado o capitão da Bolívia querida, Alberti. É impressionante, né? Ali cobrada a falta do Iago, do Bruno José, ali na intermediária, ali, um pouco perto ali da meia-lua. Ali o Bruno José tomou uma pisada do camisa número 15, o capitão Eloir. Cartão amarelo quando o juizão aí, o Rodolfo Toschi Marques, árbitro FIFA, hein? Ele chama ali o carrinho maca, alguém pra poder socorrer o Bruno José, que foi uma pancada. É o Silas, né? O Silas na jogada, o camisa 96, ele acabou levando a pior ali na jogada com o Eloir. Tá no chão aí o camisa José. 96. É o Bruno José? É o Bruno José, o Bruno José. Não, é o Silas. É o Silas não. O Bruno José tá lá dentro da grande área lá. É quem que tá sendo... é o Silas. É o Bruno José. É o Silas. Bruno José. Agora é o Silas. Agora é o Silas. Muito bem, 10 minutinhos deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo
Gabriel Poveda foi pra rede, Sampaio Corrêa 1, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior com ele, Claudinei Corsi. Ontem, Criciúma 0, Cruzeiro 1. Hoje, mais cedo, CSA 2, Novo Horizontino 1. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Bugre. Falta pra equipe do Guarani pela ponta direita. Meiga direita. Pode pintar um chute direto ou pode pintar um chuveirinho na área. Tá armado o frevo dentro da cozinha do Sampaio. Colocado pra fazer a cobrança. Ou o Silas pra bater. Ou o Eliel pra bater de perna esquerda. Ou também para bater com a perna direita o Diogo Matheus. Atenção, atenção, torcedor do Bugrão. Vem para a cobrança. É Diogo Matheus para bater de perna direita ou Silas para bater de perna esquerda. Os dois laterais do Guarani colocados para fazer a cobrança. Autorizado o Diogo Matheus para direita na bola. Tem desvio. Ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora. Tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa, Alberti. É, Diogo Matheus. Ele bate bem na bola. Essa cobrança de falta que ele mandou agora por cima da barreira ali, tentando tirar o goleiro. Eu fiquei imaginando se fosse na partida contra o Vasco, né? Quando ali teve a chance o Madison e também o Giovanni Augusto que mandou a bola pra lua. Ali a bola bem batida, a bola acabou indo pelo lado direito do goleirão. Tiro de meta, segue Sampaio Corrêa 1, Guarani 0. A informação para Corujão Autopeças. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem a equipe do Sampaio Corrêa para o campo de ataque. Tá aí o camisa 10, Rafael Vila. Volta a jogada mais atrás com o André Luiz. Distribui errado. Posse de bola para o Guarani. E tome contra-ataque do Bugrão. Lá vem água para cima da marcação do Lucas Hipólito. Cruzou no segundo pau. Que bolão! A bola passa pelo Bruno José. Vai fora. Boa chegada do Guarani lá pela ponta direita com ele, com Iago. Aparecendo aos poucos o camisa 97 do Bugrão. Passados 12 minutos desta primeira etapa. 1-0 para o Sampaio Corrêa. Wagner Ferreira e o jogo. Parece que não sentiu o gol do Sampaio Corrêa muito cedo, não. O pênalti de Mandrake lá marcado contra o Guarani a favor do Sampaio Corrêa. Já tentou teve duas chances aí para empatar o jogo. E essa cobrança de falta aí, achei que o Diogo Matheus fosse reviver aquele lance contra o São Paulo. Você se lembra da falta? Lembro bem. Pô, bateu totalmente errado, né? No jogo contra o São Paulo, mandou no ângulo. Agora mandou fora da barreira, fora do gol. Totalmente equivocado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta pela ponta esquerda, falta a favor da equipe da Bolívia querida. Vem pra cobrança Lucas Hipólito. É o homem das bolas paradas pela faixa esquerda do gramado. Vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da cozinha do Bugre. Atenção, Hernando, vamos tirar daí. Se vira, Ronaldo Alves, vamos tirar essa. Falta marcada lá pela ponta esquerda, Lucas Hipólito fatiou lá no segundo pau. Subiu a defesa, tirou, voltou contra Luiz dentro da grande área. Rolou pra trás a batida de fora do Rafael Vila. Ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Maurício Kozlinski, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Pois não, Albert. Em 2016, né, o Marcelo Chamusca estreou pelo Guarani com goleada. Na primeira rodada da Série C daquele ano, o Guarani goleou o Guaratinguetá por 4-0 no estádio Brinco de Ouro. A informação para Ovo Satoshi. E quem sabe, na estreia do Marcelo Chamusca, um jogo já com placar de virada. Pra cima deles, Bugrão. Sai pela meia esquerda, tenta a jogada Sila. Chega a marcação, toca pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Busca um empate, corre atrás do prejuízo. Tomou um gol com 7 minutos. Um gol de pênalti do Gabriel Poveda, ex-jogador do Bugrão. A lei do ex se fez presente de novo aqui no Castelão. Escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha da Bolívia querida. Vem para a cobrança Giovanni Augusto. Giovanni Augusto para bater de perna direita. Ou Eliel para bater de perna esquerda. É o Giovanni. Tenta o cruzamento. A bola bateu no André Luiz. Não sei se o André Luiz respeitou a distância. Volta para a equipe do Guarani. Madison lá dentro da grande área. Afasta a defesa. Voltou para Iago. Furou. Ai. Furou, Iago. E tome contra-ataque dos homens. Rafael Vila puxou na ponta esquerda. Passou, boa bola. Recebeu, invadiu a grande área. Pintou o segundo, Kozlinski. Mas já estava parado o jogo, marcado impedimento no lance. E essa regra do impedimento, hein? Jogada aconteceu 2 anos depois. 2 anos antes, né? E 2 anos depois a arbitragem marca o impedimento do Rafael Vila.
E o jogo tá parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani, Albertinho. Mas que contra-ataque. Primeiro lá na frente, né? O Iago, ele foi finalizar depois de um bate-rebate e acabou acertando o jogador da Bolívia Querida. Ali o contra-ataque. Contra-ataque monstro da Bolívia Querida. 4 jogadores contra 3 do Guarani. Essa zaga do Guarani também, hein? Eu vou falar pra você, viu? Não tá passando confiança. Se não fosse o Kozlinski, não está valendo nada. Mas o Kozlinski cresceu pra cima do jogador da Bolívia Querida. Segue Sampaio Corrêa 1, o Guarani 0. A informação para Chimozono Mega Sorte Loterias. Você ouviu o toque, 15 passados, primeira etapa de jogo, 1 para o Sampaio Corrêa, gol do Gabriel Poveda, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Impedimento marcado, vai ser jogando o time do Guarani no campo de defesa. Hernando vai trabalhar a jogada, deixa curtinha a parada com o Ronaldo Alves, ele deixa curto de lado com o Eliel domina, pensa, pisa, olha, busca alguém para se movimentar, que se movimenta, tem preferência, deixa com o Matson, círculo central do gramado, na roda gigante do campo, domina, invade a linha territorial inimiga, tem posicionado o Diogo Matheus, bola para ele, domina o camisa 13 do Bugrão, encara a marcação do camisa 7, segura Catatal, que já tá amarelado, deixa curta a jogada com o Matson, daí para Giovanni Augusto, pouco apagado no jogo, camisa 10 do Bugrão, ele volta a jogada na quarta zaga, pois não, Glodinei. Atualizando aqui Série A do Campeonato Brasileiro, também para a Rádio Futebol, Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul. São Paulo vai vencendo o Ceará 1-0, gol do Caleri. São Paulo chegou a marcar o segundo gol, mas foi anulado pelo VAR. Portanto, São Paulo 1, Ceará 0, a bola rolando no primeiro tempo no Morumbi. Que fase vive o Caleri. E vem, né, Albert? Rogério... Toca no Caleri que é gol, né, Albert? São Paulo Futebol Clube é home office. Só joga em casa. Ai, meu Deus do céu. 17 cravados, primeira etapa de jogo, 1-0 pro Sampaio Corrêa. Pra cima deles, Bugrão. Eu quero rede, Bugrão. Eu quero flechada neles. Tem muito jogo ainda pela frente. Eu quero a sua participação, torcedor. Meta 50 likes até o fim da transmissão. Iago no comando de ataque, palocando o break, linha de fundo. Encara a marcação. Aí acabou o campo. Aí ele foi encarar o Alan Godoy, escorregou, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Ô Wagner Ferreira, eu tô sentindo que os jogadores não estavam tão preparados para a chuva que atingiu o Maranhão, porque eu tô vendo muita gente escorregar. O campo tá pesadíssimo, né? E evidentemente que é ruim pros dois. Mas realmente o Guarani está encontrando uma certa dificuldade aí, a bola presa na grama. E eu ia fazer um destaque aí do nosso goleiro Kozlinski, que para defender pênalti é uma negação, né? Acho que não pegou nenhum até agora, né? É verdade, pega muito, mas para pênalti ainda não mostrou que veio. Depois o Rafael Martins contra o Vasco, foi a última vez foi... Deu uma zica. Exatamente. E vem Guarani, Matson na ponta direita, Fatia, inverte a página, vira a folha lá do lado direito. Ainda assim, Eliel conseguiu recuperar essa posse de bola no peito na raça. Caprichou no cruzamento para Iago no segundo pau! Aparece a cobertura do Nilson. O Nilson Júnior apareceu no último instante para tirar essa bola, tocar para ele na linha de fundo, escanteio pro Bugrão, Alberti. Pela ponta esquerda, Eliel deu bote certo, hein? Ali depois da jogada, da direita para esquerda, bola errada, Eliel fez o bote, fez o cruzamento da área, o Iago entrando livre, leve e solto. Olha só, o Nilson Júnior mandou a bola pra lateral, quase o Guarani faz o gol de empate, viu? E vem Iago pela ponta direita, cruzamento por baixo, dominou Lucão do break, tentou o giro, foi desarmado na hora H, afasta a defesa da Bolívia Querida. Sai jogando com o Eloir pela ponta esquerda, adianta a jogada mais à frente com Gabriel Poveda abriu com Rafael Vila na ponta direita pra Pimentinha, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, fecha a porta pra ele, Eliel. No segundo X1 entre os dois, melhor pro lateral esquerdo do Bugrão, escanteio pros homens, Albert. É o meu medo, né? Ali o camisa número 11, o Pimentinha pra cima do Eliel pelo lado direito, ali no campo de ataque, o lado esquerdo, lógico, da defesa do Guarani, dentro da grande área. Foi o bote certinho, porque se ele erra o bote, o Pimentinha passa, poderia ser uma grande chance, né, pro Sampaio Corrêa, ou senão poderia ser marcado um pênalti, hein? Que lance. Escanteio pros homens lá pela ponta esquerda e vem ele pra cobrança, vem Pimentinha, o camisa número 11, colocado pra fazer a cobrança o Pimentinha, ponta direita da equipe do Sampaio Corrêa, ele que é canhoto, mas joga lá do lado direito, vem a cobrança do Pimentinha, o desvio do André Luiz dentro da grande área, afasta a defesa do Bugre, rebote e volta na intermediária, campo ofensivo, bola aberta na ponta esquerda, Eloir domina, tá aí o capitão da equipe maranhense, domina, faz o break, volta a jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps, no bolão você concorre a até R$25 mil, seja responsável, jogue com moderação. Lançamento longo buscando Pimentinha de novo
novo na ponta direita, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto toca pela linha de fundo, é novo escanteio. Escanteio lá pela ponta direita, vem Pimentinha para cobrança. 20 minutos, primeira etapa, 1-0 para o Sampaio Correia. Gol foi do Gabriel Poveda. 1-0 para a equipe do Sampaio Correia. Participe da nossa transmissão, torcedor. Deixa o seu like, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Pimentinha para a bola na ponta esquerda, levantou, bola perigosa. André Luiz tentou desvio no primeiro pau. Lucão do break, subiu, tirou, completo o serviço, afasta dali. A bola fica no bico da grande área da equipe do Bugre. Carrega Bruno José, engata primeira, segunda, terceira marcha, deixa de lado com Giovanni Augusto. Tenta acelerar a jogada, deixou com Silas. Silas já passa a metade do campo, soltou no comando para Iago, a posição é legal. Iago dominou, girou, tirou um pouquinho a velocidade do lance. Abriu na ponta direita para Diogo Matheus, recebeu, dominou, encara a marcação, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, afasta André Luiz, rebote com Bruno José, dominou, fatiou, mandou pro gol, ela bate em cima da marcação do Mateuzinho, vai fora, escanteio. Escanteio para o Bugrão, chegou bem lá na ponta esquerda com Bruno José, Alberti. Vai apertando o Guarani, agora pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ali jogada virada de um lado pro outro, Iago esperando a passagem de Diogo Matheus, a bola acabou sobrando para ele, Bruno José. Ele bateu de fora da área, a bola acabou pegando na zaga do Sampaio Correia, escanteio, lá vem o Bugrão pelo lado esquerdo. Eliel para bater de perna canhota, ou Giovanni Augusto para bater de perna direita, lá vem Bugrão pro campo de ataque, eu quero rede Bugrão, eu quero rede Guarani, vem pra cobrança. Giovanni Augusto na perna direita, o Eliel na perna esquerda. O Eliel na perna canhota fez o levantamento, a bola passou no primeiro pau. Madison tentou deixar essa bola passar, a bola bateu nele. Perde o ataque a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 22 minutos cravados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gabriel Poveda foi para a rede aos 7 minutos da primeira etapa de pênalti. Sampaio Correia 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal para os canais de Futebol Interior e também a Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul, que tem o comando do Thiago Lopes de Faria. O São Paulo na Série A segue vencendo o Ceará 1-0 e amanhã, às 4 da tarde, canais de Futebol Interior transmite Santos e Palmeiras aqui nos canais de Futebol Interior. Lucas de Alegria Souza. Gosta aqui nos canais Futebol Interior do É Feliz da Vida. Alô, Thiago Lopes, lá da Web Rádio Futebol na Canela, fazendo a nossa retransmissão também de Guarani e Sampaio Correia. Vem Sampaio Correia, vinha pro campo de ataque. Gabriel Poveda no pé de ferro, consegue recuperar a bola. A bola fica com o André Luiz, abriu na ponta direita com Pimentinha. Encara a marcação do Eliel. Eliel já ganhou duas dele. Ainda Pimentinha vai pro chão. O árbitro olha pra ele e fala: Nananina, não levanta e vai jogar. Segue o jogo. Vem Guarani pro campo de ataque. Tá aí Bruno José, deixou com Silas. Silas desce a ladeira, volta a jogada com Bruno José, faixa esquerda do gramado, junto à linha lateral do campo. Bola mais atrás com Madison. Madison recebeu, engata a primeira, segunda marcha, força a jogada em cima da marcação do Rafael Villa. Ele abre na ponta direita com o Diogo Matheus no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Pois não, Alberti. Guarani e Sampaio Correia já se enfrentaram 7 vezes, aí é a 8ª vez, né? E o Bugre nunca foi derrotado no confronto. São 5 vitórias e 2 empates. A equipe alviverde marcou 9 gols e sofreu agora o segundo gol. Exatamente, a informação de Albert Cavalcante. Eu quero a participação agora do Wagner Ferreira, 23 da primeira etapa. Wagner, e o jogo? Último lance aí do ataque do Sampaio Correia, bola lançada por Pimentinha. E ficou bem claro então que o Silas é o anjo da guarda do Eliel para esse tipo de jogada aí. Quando o lateral é vencido, qualquer coisa assim, uma sobra de bola, é o Silas que está lá naquele canto ali para ajudar o lateral esquerdo do Guarani. Que vem para o campo de ataque com o Bruno José, para a jogada, deixa no círculo central do gramado com o Madison, deixou para Iago César, que deu um lindo corta-luz para Diogo Matheus. Tá bem no jogo, Iago. Abriu na ponta direita para Diogo Matheus. Matheus para Giovanni Augusto, cruzou no segundo pau, colocando o break, ela passa pelo atacante bugrino. Vem recuo de bola do Mateuzinho. Luiz Daniel tentou evitar a saída, não conseguiu, chutou a bola para onde o nariz estava apontado. Escanteio pro Bugrão lá pela ponta esquerda, Alberti. O Guarani vai, né? Vai apertando o primeiro tempo, 24 minutos. O Guarani vai tentando de todas as formas o gol do empate. E ali, o camisa número 2, o Mateuzinho, foi dar um recuo pro Luiz Daniel. Ali se atrapalharam, mais um escanteio pro Guarani. Será que vem bola jogada, né? Ensaiada entre Giovanni Augusto e Eliel? Mais uma vez, aos dois para cobrança. Quem bateu o último foi o Eliel. Agora quem vai bater é o Giovanni Augusto. Na perna direita vem levantamento no capricho. No segundo pau subiu o Bruno José, toca de cabeça, ela passa. A esquerda vai fora.
Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo. 25 cravados, primeira etapa de jogo. Placar 1 para o Sampaio Corrêa. Gol do Gabriel Poveda, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Grande abraço aqui para o André Luiz, o repórter feliz. Boa noite, boa transmissão a todos. Júlio César Barbosa manda aqui. 2-1 para o Guarani hoje. E o Thiago Tibes de Souza. Guarani tem que vencer. Precisa da vitória. O Guarani, por enquanto, é o lanterninha da competição. Vem pro campo de ataque o time do Sampaio Corrêa. Bola no comando de ataque. Gabriel Poveda, autor do gol. Tentou a jogada em cima da marcação de 3. Pediu falta. O árbitro manda seguir o jogo. A equipe do Guarani tenta sair jogando Vinha. Vinha porque o Eloir retomou essa posse de bola. Lançou lá na ponta direita o Pimentinha. Na velocidade. Para encarar a marcação do Eliel. Mais um X1 entre os dois. Ainda a Pimentinha tenta o passe pro meio da grande área. A bola bate no muro branco. Bate no Eliel. Vai pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio lá pela ponta direita, posse de bola para a equipe do Sampaio Corrêa. Pois não, Claudinei? E aí o interessante, eu não sei vocês, mas o Pimentinha tem cara de Pimentinha mesmo, né? Tem cara de terrível. Imagina esse menino aí quando era mais bebê. Imagina, correndo É, pra igual lá e pra cá. Pimentinha do Gibi, né? É, o Denis. É o Denis o Pimentinha. Nossa, desenho senhor antigo. Wilson. É. Escanteio, vem ele pra bola. Pimentinha fez o levantamento. No segundo pau, ela passa por todo mundo. Vai saindo em tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Manda pra frente o goleirão Maurício Kozinski. Bola que sobe, bola que cai no campo de defesa. Mateuzinho toca de cabeça. A bola sobra na metade do campo. André Luiz briga pelo rebote. Melhor o Silas. Para a jogada no pé de ferro. Deixa a jogada com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto no círculo central do gramado. Na roda gigante. No carocinho do abacate. Ele deixa a jogada com o Matos. O Matos já passa a metade do campo. Invade a linha. Territorial inimiga. Sai da direita. Vem pro centro. Deixa a jogada com Giovanni Augusto. Daí pra Iago. Iago quer jogo. Deixa a jogada com o Diogo Matheus ali pela ponta direita. Devolve a jogada com Giovanni Augusto. Pra Iago. Boa bola no comando na ponta direita. Iago. Pra lá, 2 pra cá, lindo drible, nova finta, tenta o passe atrás, o passe passa pelo Giovanni Augusto, não chega no Silas, afasta a defesa do Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Lucas. Pois não, Berti. Em São Luís, o Guarani tem um retrospecto perfeito diante do adversário, já que venceu 4 jogos realizados, com 6 gols marcados e nenhum sofrido. No último encontro pela Série B de 2021, o Guarani venceu por 1-0. Gol dele, gol do Bidu. A informação para a Store Colchões. Eu fiz a transmissão desse jogo pela Rádio Brasil, lembro bem, do jogo difícil do Guarani, o Bidu de pênalti fez o gol. Exatamente. E vem pro grão, ó o Madison, pela faixa direita do gramado, carregou, encarou a marcação, soltou pra Lucão do Break, na ponta esquerda pra Bruno José, bico da grande área, faz o passe mais atrás com o Silas, dominou, armou na perna esquerda, vem a bomba, Luiz Daniel, cai e faz a defesa. Uma bomba do Silas, a bola desviou na defesa e o Guarani tenta chegar, vai cercando a área da Bolívia querida. Tentou sair jogando o Luiz Daniel, entregou a bola no pé do Giovanni Augusto. Guarani ainda no campo de ataque. De 3 dedos ele faz a fatiada, deixa a jogada com o Silas. Aí o camisa 96 do Bugrão domina junto ao círculo central do gramado. Deixa na ponta esquerda para Bruno José. Agora mais pela meiga, ele sai da esquerda, vem pro centro, deixou com o Matson. Boa bola para Eliel, tem espaço. Ganhou do Pimentinha ainda Eliel. 1 pra lá, 2 pra cá, lindo lance, tenta o cruzamento. A bola bate no Mateuzinho. Sobra com o Pimentinha que deixa com o Eloir. Eloir domina o capitão, adianta a jogada mais à frente com camisa número 10, que é o Rafael Vila. Rafael Vila engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a linha territorial. Bugrini soltou no comando de ataque para André Luiz. André Luiz dominou, olha onde está o volante. Encara a marcação do Diogo Matheus. Ainda André Luiz, na verdade é o Igor Catatal. Igor Catatal tenta o cruzamento, a bola bate na marcação do Hernando. A bola sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Sampaio Corrêa, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral bola para a equipe do Sampaio Corrêa, vai balançar escrito aqui Lucas Hipólito, camisa número 16. Lucas Hipólito com a bola na mão, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. Demora um pouquinho para fazer a cobrança, espera alguém se mexer. Lançou essa bola no fundo para Igor Catatal, que não teve domínio, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vai mandar pra frente lá o goleirão Maurício Kozinski, 29 minutos, quase 30 da primeira etapa, tá 1-0 pros homens, tá 1-0 pro Sampaio Corrêa, mas o Guarani já teve as suas chances, tá equilibrado o jogo aqui no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, deixa o seu like, vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão. Vem Guarani pro campo de ataque, domina Lucão do Break, armou na perna esquerda, vem a bomba, ela passa, a esquerda vai fora!
Uma bomba do Lucão do Break, tem desvio na defesa, escanteio pro Bugrão, Alberti. Ele, Lucão do Break, de fora da área. A bola acabou desviando, achei que a bola ainda beliscou a trave. A bola passou, pegou na trave também. É o Lucão do Break ali na intermediária, bateu, a bola acabou explodindo. E se vai no gol é gaveta, hein? A bola foi na gaveta. O goleiro caiu sentado, Luiz Daniel. Escanteio pelo lado direito. Lá vem o Bugrão, quem vem sabe Bugrão, agora? vem com o Iago na perna canhota, caprichou no cruzamento, afasta Mateuzinho, sobe bem o lateral direito, tira, rebote e volta com Bruno José, ele volta a jogada no campo intermediário com Eliel, caprichou no cruzamento, lançou pra dentro da grande área, subiu o Matson, tira do jeito que dá Lucas Hipólito, completa o serviço, bota no chão a pelota, chama de memória o Gabriel Poveda, ele deixa a jogada com o Eloir, tenta ligar com Pimentinha, apostou corrida com Eliel no pé de ferro, no peito na raça, tentou ganhar. O último toque foi do jogador do Guarani, lateral bola para a equipe do Sampaio Correia. Lucas, pois não, Alberti? O Lucão do Break está completando 50 jogos com a camisa do Guarani, hein? O atacante fez sua estreia dia 1º de junho do ano passado, na goleada por 5-2 sobre o Operário, quando também anotou seu primeiro gol pelo clube. A informação para Bebidas Poti. 31 minutos, 31 deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Gabriel Poveda, o atacante foi pra rede, batendo pênalti aos 7 minutos da primeira etapa. Sampaio Correia 1, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal também para a Rádio Futebol na Canela. O São Paulo segue vencendo a equipe do Ceará 1-0. Lucas de Souza. O microfone na mão, eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. E vem Guarani pro campo de ataque lá na ponta esquerda. Bruno José encara a marcação do Mateuzinho. No X1, só mais você, Bruno José. Levou na linha de fundo mais uma finta. Mateuzinho consegue se recuperar no lance e toca pela linha de fundo, escanteio. Mais um escanteio. É o 5º escanteio do Guarani. Virou, né? Virou. Tava 4-4 em escanteios. O Sampaio Correia tava na frente. Agora o Guarani passou na frente em escanteio. 5-4. O scout do jogo. Quem sabe no 5º escanteio do Bugrão. O primeiro gol do Guarani no jogo. 1-0 pro Sampaio Correia. A estreia do técnico Marcelo Chamusco. O Guarani joga melhor. O Guarani joga mais no campo do Sampaio Correia, que agora nesse momento do jogo tenta partir mais em contragolpes. Mas o Guarani tá em cima. O Guarani tá em cima. Pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. O Giovanni Augusto no levantamento. Gabriel Poveda ajudando a defesa, tira. Rebote e volta com o Iago pela faixa direita do gramado. Forçou a barra, tentou ganhar. Afasta Lucas Hipólito. Afasta Lucas Hipólito. Ele manda o sarrafo pra frente. A bola vai ficar de graça com Maurício Kozlinski no campo de defesa. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas. Próximo ao posto 3 Vias. Wagner Ferreira, 33 na primeira etapa, o Guarani manda no jogo. Ele tá com a posse de bola, né? Eu quero ver o scout aí se vai apresentar alguma coisa diferente disso. O Guarani tem a bola nos pés, mas não sabe o que fazer com ela. Realmente, pelas minhas anotações aqui, foram pelo menos umas 5 finalizações. Isso vem provar aquela estatística que o Guarani é o time que mais finaliza na Série B. Pô, mas temos que acertar o gol, né? Porque só finalizar não resolve nada. Veja a situação do time no campeonato. Então tem que realmente caprichar no ataque. O Marcelo Chamusca tá vendo o tamanho da bucha que ele pegou aí. Presidente, 36% de posse de bola para o Sampaio Correia, 64 para o Guarani. 3 finalizações para o Sampaio Correia, 6 do Bugre, hein? Que coisa. E vem Guarani pro campo de ataque, tá melhor do jogo Bugrão, em busca do empate, ainda nesse primeiro tempo. Iago na tabela curta com o Diogo Matheus, é desarmado. Igor Catatal pela faixa esquerda do gramado, junto à linha lateral dos técnicos, tenta o lance. Bola mais à frente com o Gabriel Poveda, dominou, evita a saída. Acionou, boa bola com o Igor Catatal. Botou na frente e foi pro chão. O árbitro manda seguir. Sai jogando o Guarani no campo de defesa. Desce a ladeira com o Silas. Silas no comando de ataque para Lucão do Break. O passe foi sem direção, aparece a cobertura do Alan Godoy. Toca pela linha de lado, lateral bola para equipe do Bugre. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Guarani pro campo de ataque, Silas carregou, sai da esquerda, vem pro centro, na habilidade, na proteção, na força que ele tem, o camisa 96, tem o Matson do lado dele, prefere o passe com o Iago. Iago botou na frente e foi pro chão, falta nele. Deixa o menino jogar, deixa o menino brincar, quer jogo, Iago. Foi pro chão, falta em cima do camisa 97, Albert. É o Iago, né? O homem do rabisco. Não tem jeito. Na frente, na intermediária, pertinho da grande área. 2 jogadores em cima dele, não tem como, né? Ele passou a bola por cima da bola, fez aquela firula, recebeu a falta perigosa
Quem sabe agora, 35 minutos do primeiro tempo, o Guarani que vem jogando melhor. Quem sabe agora o Guarani possa empatar. A informação, Academia Art Center. Falta pela ponta direita. Pode pintar um chute direto ou uma cobrança de falta. Ou uma cobrança para dentro da grande área. Lucas. Oi, pois não, Albert. Estamos vendo aí também o 10. Temos 10 testemunhas aí, né, dos torcedores do Guarani. A torcida do Dix. Alô, pessoal dos Dix aqui em Campinas. A nossa quebrada aqui em Campinas. Também estamos representados lá em São Luís do Maranhão. Mandar um abraço também para os corneteiros da tribo, hein? Não tem mais corneteiro que nem os corneteiros da tribo. Um abraço para vocês. Leozinho Honorato, bora Guarani, vamos empatar. Marcial Costa manda aqui, Sampaio Corrêa tem que vencer. Vamos bater a meta, galera. 50 likes até o fim da nossa transmissão. Pois não, Nayara Ferreira, também curtindo aqui a nossa transmissão. Quem mais aqui? O Bruno Wenderson. Vamos, Sampaio. Tem um Lucas Souza aqui, viu? Ô, louco. Meu xará. Diz aqui. Ambas marcar. Cobrança de falta, Diogo Matheus na tabela curta com Silas, mandou pro gol. Diogo, a bola bate na marcação, sai fora, escanteio. Escanteio pra equipe do Guarani. Mais uma possibilidade de jogar essa bola dentro da grande área, Alberti. Ney, termina aí que essa aí eu fiquei. O Lucas Souza, ambas marcaram. Apostador da Bet Champs, da Betmaster, né? Então, e o Bruno Wenderson, galera ligada em São Bento do Maranhão. Nesta belíssima transmissão. Bora, Sampaio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Contigo nós somos muito mais fortes. Vem pra cobrança de escanteio o time do Guarani. Jogada ensaiada. Passou o Iago. Diogo Matheus na cobrança. A bola passa pelo Matos, afasta a defesa. Bote cai pela meia com o Giovanni Augusto. Abre bola lá na ponta direita com o Iago. Fatiou pra dentro da grande área. Subiu Bruno José, tocou de cabeça. Era o Ronaldo Alves na bola. Ela passa a direita do gol, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Sampaio. Fala, Vagnão. Até hoje eu não entendi por que essa cobrança de escanteio com dois caras ali. Pô, um vai pra cobrança, o outro tá fazendo o quê do lado ali? Não seria um elemento a mais na área, em vez dele ficar do lado? Eu penso a mesma coisa, mas não enfim, dá pra né? entender isso, não é só o Guarani que faz isso, são vários treinadores que usam essa tática aí. Não resolve absolutamente nada. Vai confundir o adversário, alguma coisa? Nada. Lucas, pois não. Deixa eu só corrigir aqui as transmissões de amanhã. Não estaremos, com o Santos e Palmeiras. Perfeito. Estaremos sim com a Série C do Campeonato Brasileiro, às 5 da tarde, Botafogo e Mirassol, na retransmissão com Rochinha da W Sport. E às 19 horas, mais Série C, Remo e Floresta, na retransmissão da Legal Web de Belém. Olha o Sampaio descendo, bola solta na meia esquerda, Gabriel Poveda fatiou pro gol, ela passa, a esquerda vai fora. Bateu com perigo danado, Gabriel Poveda. Ô, Albert, se vai no gol, não sei não, hein? Nossa, mas que efeito, hein? Que batida, hein? Que batida do Gabriel Poveda, mais uma vez. A bola, aquela jogada, né? Trabalhada, Bolívia querida, não faz nada, entre aspas. Quando a bola sobra, não tem jeito. Não pode perder, assim foi, hein? Frontal. Bateu com efeito, bateu no canto do Kozlinski que pulou. Mas se vai pro gol, ó, não pega não. Segue Sampaio Corrêa 1. Guarani 0, a informação para Brumas. E vem Sampaio Corrêa, tentativa de lançamento buscando Pimentinha, a bola sai pela linha de lado do Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Canais Futebol Interior trazendo para você as emoções da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem o time do Sampaio Corrêa para o campo de ataque. André Luiz no peito, na raça, aos trancos e barrancos, carregou. Volta a jogada mais atrás com Rafael Vila, deixou de lado para Eloir. Eloir trabalha a bola no meio campo da equipe do Sampaio Corrêa. Ele volta mais atrás, jogada com Mateuzinho. Mateuzinho vira a jogada na ponta esquerda com Lucas Hipólito. Lucas Hipólito domina, encara a marcação de Iago. Ele volta a jogada no campo de defesa com camisa número 4, Nilson Júnior. Ele adianta a jogada mais à frente, Rafael Vila domina. Fatiou, lançou no comando de ataque buscando Igor Catatal. Se chegar é perigo. O camisa 7 consegue evitar a saída. Tentou a jogada para cima do Diogo Matheus. Foi esperto. Jogou a bola em cima do lateral do time do Guarani. Escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa pela ponta esquerda, Alberti. Quando o Lucão do Break, hein? O Lucão do Break é o 4º jogador do atual elenco com mais partidas pelo Bugre, atrás de Júlio César e de Rodrigo Andrade. Em número de gols, o camisa 9 é o principal artilheiro com 11 bolas na rede. A informação para a pizzaria do Dadá. Escanteio para os homens pela ponta esquerda. Vem para a cobrança Lucas Hipólito. Lucas Hipólito, camisa número 16. Vem para a cobrança, fatiou para dentro da grande área. O toque de cabeça, a bola passa, a direita vai fora.
Passa direita, vai fora na tentativa do Nilson Júnior. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Um grande abraço aqui pro JP Queiroz. Alô, João Paulo Queiroz, mandando aqui. Meu sonho é ver o Lucas narrar a vitória do Bugre, porque tá difícil essa fase, mas vamos passar. Vai passar essa fase, eu tenho certeza. Vem Sampaio Correia, Gabriel Poveda na ponta esquerda, fatiou, pé direito, bateu, espalma, Kozlinski! Rebote, voltou contra Luiz na perna direita, mandou pro gol, ela subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. 40 minutos passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é Gabriel Poveda bateu o pênalti e foi pra rede. Sampaio Correia 1, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal também pra Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul. Amanhã, Série C, 5 da tarde, Botafogo e Mirassol. Na retransmissão da W Sports. Na sequência, 7 da noite, tem mais Série C, Remo e Floresta, na retransmissão da Legal Web de Belém do Pará. Aproveitando para mandar um abraço para o Reginaldo Reis aqui com a gente no WhatsApp. Vai, Bugre, manda um abraço pra galera. Hoje sempre Guarani. Lucas de Souza. Escanteio pros homens lá pela ponta direita, vem pra bola Pimentinha. Pimentinha, o camisa número 11, colocado pra fazer a cobrança, experiente, mais ligeiro Pimentinha. Vem pra cobrança na perna canhota, sobe, Ronaldo Alves tira. A bola vai cair dentro da grande área. Bruno José completa o serviço, afasta o perigo dali. Rafael Vila toca de cabeça, devolve a jogada na ponta direita pra Pimentinha. Fatiou pra dentro da grande área, subiu o Madison, tira o perigo dali. Rebote voltou com o Eluir, que rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com Luiz Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem Bugrão em velocidade pela ponta esquerda, Bruno José engata a primeira, segunda, terceira marcha. Fecha a porta pra ele, o camisa 3, Alan Godoy, tira na boa, afasta o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 42 minutos, primeira etapa, Wagner Ferreira, o placar é justo até aqui, 1-0 para a equipe do Sampaio. Olha, eu diria que não. O Guarani criou chances para empatar o jogo, faltou um pouquinho de qualidade. O Sampaio Correia chegou no pênalti, né? Discutível, quero até ver o replay, saber realmente outras opiniões a respeito. Para mim não houve o pênalti. E depois chegou agora no finalzinho, teve duas chances, né? Com o Poveda, uma bela defesa do goleiro, e o Nilson Júnior numa cobrança de escanteio. Só. O Guarani teve muito mais chances para fazer o gol. Evidentemente tá faltando qualidade. E vem Sampaio, Igor Catatal tenta o cruzamento, a bola explode na marcação do Madison. Rebote e volta com o André Luiz, ex-jogador da Ponte, deixou com Igor Catatal pela faixa esquerda. Faz o penteio, volta a jogada com Eluir, o capitão do time da Bolívia querida. Eluir solta a bola na ponta direita para Mateuzinho adiantou no comando para Rafael Vila. De primeira para Eluir, dominou o capitão do time do Sampaio, lançou em profundidade buscando Igor Catatal. Ela passa, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pois não, Berti? Lucas, será? E presidente e amigos conectados nos canais Futebol Interior, Maxwell, o Cruel, entrará no segundo tempo, porque o Lucão do Break tá nulo hoje, hein? Que coisa. Tá preso na marcação mesmo o Lucão do Break. Teve um chute de fora da área ali que passou perto, mas realmente tá devendo o Lucão do Break. Vem Guarani pro campo de ataque, tem jogo ainda, tem muito jogo pela frente. Então um segundo tempo inteirinho, ainda finalzinho desse primeiro tempo. E tem uma esperança, né? O Guarani tem uma tradição de bom primeiro tempo, ruim segundo tempo. Pois é. Ruim primeiro tempo, bom segundo. Vamos ver se prevalece essa. Exatamente. E é uma mística, hein? E é uma mística nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, nessa temporada, né? O Guarani fazer um tempo bom e um tempo ruim. Esse primeiro tempo não foi ruim, mas também não foi bom. É exatamente, o emblemático, assim, o jogo que mais, assim, quando a gente fala nesse assunto, é contra o Criciúma. Exato. Que foi a única vitória que o Guarani Meu teve. Deus do ali céu. Foi que primeiro tempo. Ali depois que entrou, foi um pesadelo. Exatamente. Aí depois o Guarani começou a jogar. Lá veio o Bugrão. E vem Bugrão, Iago. Passa metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Giovanni Augusto pra cima dele. Jovinco Augusto abriu na meia direita pra Madison, dominou, armou no pé direito, passou Diogo Matheus, ainda Madison, prendeu certo, soltou na linha de fundo pra Diogo Matheus, encara a marcação, ainda da equipe do Sampaio Correia, fica pra trás lá o zagueiro, ainda Diogo Matheus, volta o lance pra Giovanni Augusto, devolveu pra Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, fatiou, cruzou, Lucão do Break, subiu, tocou de cabeça, defesa tira, Nilson
Nilson Júnior para o rebote, o camisa número 4, o quarto zagueiro. O árbitro marcou o quê? Marcou mão. Marcou um toque de mão. Agora vamos ver ele do camisa O árbitro número marcou 4. um toque de mão, Nilson Júnior fica Nilson doido. Júnior, exatamente. O Ali, ó. Nilson Júnior fica doido e falta pro Guarani, próximo da grande área, Albertinho. É ali o cruzamento, né? A bola vai de um lado, vai do outro. O Guarani vai, né? Amassando o time da Bolívia querida. Quando ali perto, olha, 5 passos da grande área pela ponta direita. Ali, né? Mais perto da linha de fundo. Ali está o Iago, camisa número 97, ele vai bater a falta. E ali o camisa número 4, né? O Nilson Júnior, ele vai levar um cartãozinho amarelo, né? Que bola na mão na bola não existe, hein? Lucas, pois não, mandar um abraço aqui no Facebook para o Flávio. Está lá em Joinville curtindo a sua transmissão. É, eu aproveito e mando um abraço aqui pro Braço Ferreira. O Braço Ferreira manda aqui, ó. Chora não, comentarista, seja parcial. No Harrison Soares e o Cláudio Camilo também com a gente. Inclusive o Cláudio Camilo pergunta como tá o Guarani. Tá mal, tá lá na rabeira da competição. Vem Iago pra cobrança da falta, mandou direto pro gol. Ela passa, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Sampaio Corrêa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pois não, Bertinho. 7 jogadores do Guarani dentro da grande área, quando mais 3 minutos de acréscimo. O Iago, ele que já tem um monte de gol na temporada assim, né? Batendo falta, cruzada. Ele manda a bola por cima. Ah, tá de brincadeira, né, meu? É, não foi bem nessa aí o Iago. Manda pra frente lá o goleirão Luiz Daniel. A bola bate e volta na ponta esquerda. Campo de ataque do Sampaio. Vai pro chão e Igor Catatal volta. Volta marcada, jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Seja o nosso comentarista inteligente, participe da nossa transmissão. Vem pra cobrança da falta, o camisa número 10 é o Rafael Vila. Na perna canhota ele vai lançar essa bola dentro do tumulto. Levantou na entrada da grande área, sobe, a defesa tira. Tirou o Lucão do break ajudando a defesa. Ela volta no campo defensivo da equipe do Sampaio, Mateuzinho fatia lá na ponta direita, buscando o Mateuzinho, buscando o Pimentinha na verdade. Ele tentou o lançamento foi torto, totalmente errado, o Pimentinha não teve domínio. Lateral bola pra equipe do Guarani, campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Mais 1 minuto de acréscimo pro fim do primeiro tempo. O árbitro prometeu até 48, já temos 47 minutos da primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, balança o esqueleto Eliel. Deixa a jogada mais curta com o Giovanni Augusto, volta no campo de defesa com o Ronaldo Alves. Vai ser o último lance desse primeiro tempo. Ronaldo Alves na zaga central com o Hernando, recebe a marcação do Gabriel Poveda, ele faz o lançamento buscando Iago César, o passe encerrado. O passe encerrado e vem no contra-ataque o time da Bolívia querida. Olha aí, lá vem Igor Catatal, faz a virada de jogo para Pimentinha, foi pro chão, no peito, na raça, ganhou a parada, soltou na direita para Eluir, bico da grande área, cruzou no segundo pau, subiu Gabriel Poveda, ela passa por ele também, passa por toda a extensão da área, volta Gabriel Poveda, volta um pouco o lance com Lucas Hipólito olhou para dentro da grande área, tentou cruzamento de perna direita, e a bola foi nos pés de Madison, que sai jogando para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Trila o apito, árbitro aponta o centro de campo, Rodolfo Toschi Marques termina a primeira etapa no Estádio Castelão. 1 para a equipe do Sampaio Corrêa, gol marcado pelo Gabriel Poveda, 0 para a equipe do Guarani. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, um intervalo inteligente é FI. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 7 da noite, mais 53 minutos em Campinas, 7h53, intervalo de jogo no Castelão. Lá em São Luís do Maranhão, o Guarani vai perdendo para a equipe do Sampaio Correia, 1-0, gol de um pênalti, marcado pelo árbitro, não revisado pelo VAR, que para nós aqui não foi, a gente já vai falar muito disso, mas a verdade é que a Bolívia Querida vai vencendo o Guarani 1-0, resultado péssimo para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. E destaque do repórter Albert Cavalcante. Por enquanto, né, a estreia do Marcelo Chamusca vai sendo com derrota, né? O Marcelo Chamusca, que quando estreou em 2016, estreou com a vitória de 4-0 contra o Guaratinguetá no Brinco de Ouro, vai, por enquanto, parcialmente, vai perdendo essa partida. Lembrando, né, entretanto, que o Guarani teve nesse primeiro tempo 60% de posse de bola contra 40% da Bolívia Querida, com 9 finalizações e a Bolívia Querida com 7. Porém, entretanto, no gol, foi 3 para a Bolívia Querida e 2 para o Guarani, viu, Claudinei Corsi? Legal, este Albert Cavalcante vai dar aquela descansada agora, daqui a pouquinho ele volta para o segundo tempo. Wagner Ferreira, o seu destaque, o seu teaser desse primeiro tempo, ô Wagner Ferreira, é vitória merecida da Bolívia Querida, Wagner? Bom, teve a chance, né, no pênalti inexistente, acabou fazendo. E o Guarani não teve chances e não fez. Então, para mim, o resultado é justo, o Guarani não se encontra. O Chamusca voltou àquela velha máxima, hein? O Guarani teve mais de uma semana de treinamento. Quando vem para o jogo, depois de uma semana só de treino, acontece isso aí. O Guarani não se encontrou. A defesa, suportando bem ou mal esse ataque do Sampaio Corrêa, que só vive de lançamento nas costas do lateral esquerdo, pro tal de Pimentinha, isso ó. E bola cruzada para a área. Aí tá aparecendo a defesa bem, o Ronaldo Alves, para mim, um destaque ali na defesa. Agora o ataque realmente tá devendo o Guarani, né? O Lucão, que chutou uma bola, gol. O Iago, vez ou outra apareceu, dois chutes a gol, uma cobrança de falta horrível. E Bruno José devendo lá pelo lateral esquerdo. Agora eu não vejo, Claudinei, chance de melhora. Será que o Marcelo vai mexer no time? Vai colocar quem? Maxwell no lugar de quem? O Iago não tá tão mal. Colocar quem? O Venuto no lugar do Lucão? Não acredito. E o Ronald?
entraria agora? Eu acho Sim. que não. Eu acho que ele volta. Eu acho que o Chamusca volta com o mesmo time pro segundo tempo. Legal, daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira, 7 da noite, mais 56 minutos de intervalo de jogo lá no Maranhão. Guarani vai perdendo para a Bolívia Querida por 1-0. Mandando um abraço aqui pro Biro Enedino. Guarani precisa ganhar no Bet. É só um gol, R$500. Vai, tá certo, apostando no Betmaster, na BetChamps, parceiros aqui do Futebol Interior. É o Jailson Cardoso. Vamos, Bolívia Querida, pra cima deles. O Jailson de Icatu, lá no Maranhão. E o Flávio também, né? Já mandei um salve pra ele em Joinville. A galera ligada lá também em São Bento, no Maranhão. Audiência legal do Futebol Interior, lá no Maranhão. Mandando um abraço pra todos que estão curtindo também através da rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul, que tem o comando do Tiago Lopes de Faria. 7h56, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vêm prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Cossini. 7 da noite, mais 59 minutos, 7h59, intervalo aqui dos canais Futebol Interior. Guarani vai perdendo por 1-0 para o Sampaio Correia, lá em São Luís do Maranhão, no Castelão. Deixa eu ver se eu consigo dar uma passada aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Se a internet me ajudar aqui, né? Tenho na mão aqui, viu, Claudinho? Então vai você, Lucas. Hoje mais cedo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do CSA, né, venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Os resultados da rodada, né, dessa nona rodada: o CRB venceu o Sport pelo placar de 1-0, a Ponte Preta empatou com a Chapecoense na última quinta-feira, o jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, 0-0 no Majestoso. O Londrina, já na sexta-feira, venceu o Operário por 2-1, e o Vasco da Gama ontem venceu o Brusque pelo placar de 2-0. O Ituano empatou 0-0 com o Náutico em Itu. O Tombense venceu o Bahia pelo placar de 1-0. Belo resultado do Tombense. Sem dúvida. O Criciúma perdeu para o Cruzeiro. Mais uma vitória do Cruzeiro, né? O líder da Série B venceu mais uma, pelo placar de 1-0. O G4, Claudinei, se você me permite. Cruzeiro é o primeiro com 22. O Vasco é o segundo colocado com 17. O Bahia é o terceiro com
16 e o Sport Clube do Recife fecha o G4 com 15 pontos. Lá embaixo, por enquanto, o Náutico é o primeiro da zona de rebaixamento com 9 pontos, o Tombense com 9, o Vila Nova com 8, é o 19º vice-lanterna, e lá na lanterninha, por enquanto, o Guarani vai conhecendo sua terceira derrota com apenas 8 pontos. E a Ponte, 16ª. Exatamente, a primeira fora da zona de rebaixamento. No futebol de Campinas, o Wagner Tá Ferreira, complicado, a coisa hein? tá difícil, hein, Wagner Ferreira? E aí os caras criticam, né, quando eu digo que se ficar na Série B já tá de bom tamanho, se fizer um campeonato mediano, ficando ali na 11ª, já é lucro. Rapaziada diz que não, tem que jogar para subir, tem que ir para a Série A. Tá difícil, hein, Wagner? Com esse elenco, né, tanto de Ponte como de Guarani, não vai chegar a lugar nenhum. Permanecer na Série B já será um grande negócio, porque elenco mal formado, jogadores já veteranos, cansados, não querem saber nada com a bola. E então é essa a situação. O Guarani que hoje não apresentou, esse meio campo do Guarani hoje, com 2 volantes de marcação, deixa o Giovanni Augusto sozinho na armação. Giovanni Augusto não apareceu no jogo, não teve uma finalização, não teve um desarme. Ele que também é recordista de cartão, né? Cada jogo um cartão. Hoje nem isso. Então ficou devendo o Giovanni Augusto e lá atrás nem apenas... cartão não tomou, Wagner? Nem cartão. E lá atrás eu repito, né? O Márcio e o Ciro são jogadores volantes de marcação. Até caberia, não sei se uma alteração aqui no caso, é que o Rodrigo Andrade tá baleado. Tá no banco ou não? O Rodrigo Andrade tá no banco. Ele tá no banco. Voltou, ele tá baleado, mas ele tá no banco. Mas assim, viu, presidente? Eu acho que o desenho tático do Guarani, né? Não adianta você pegar e fazer as mesmas... Eu cheguei no clube ontem. Vou conhecer o clube, né? Os times, jogadores. Cara, você vai na prateleira, você quer comprar a Levite, você vai lá, você escolhe a Levite. Você quer a Poti, você vai lá, escolhe a Poti. Porém, entretanto, quando ele chegou, já sabia, já está trocando o pneu com o carro andando. Só que vamos de novo dizer, né? Quem montou essa equipe, quem montou esse time, quem contratou os jogadores foram o superintendente de futebol do Guarani. Portanto, que tal mudarmos o esquema de jogo, presidente? Que tal mudar o esquema de jogo? Estamos vendo aí que o Giovanni Augusto não consegue sozinho levar essa bola ao ataque. Mas isso aí, ele vai acabar vendo, né, Wagner Ferreira? Eu acho mas que agora, o Chamusca vai acabar vendo e vai, obviamente, a partir daí que ele vai tentar as mudanças. Hoje ele já entrou com o Bruno José e com o Iago e o Lucão no meio. Ele vai analisar, evidentemente, vendo que não está dando resultado, que o Giovanni está ficando sozinho, que o meio de campo não está pegando, que o Eliel sofre para marcar. Tudo isso ele vai ver, né, Wagner? Não, até que o meio-campo tá pegando realmente, mas é muito recuado, né? Precisa de alguém muito lá atrás, né? Então, trocar os atacantes, eu não vejo. Até o Lucas, a gente tava conjecturando aqui. Sim. Pô, se a bola não chega para os atacantes, não adianta você trocar os 3 ali da frente que não vai resolver nada. Não vai adiantar nada. A questão, presidente, é onde nasce a construção da jogada. É o meio campo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O meio campo falho, apenas marcador. Então, o Guarani sofre de jogadas pelas beiradas. O lateral Eliel não desce. O Diogo Matheus até que não foi mal. Foi bem acionado aqui pela direita. Ele e o Iago. Olha, a gente elogiando o Iago aqui que tá fazendo uma partida razoável. E o Kozlinski, né? Certo destaque pra ele, porque fez 1 ou 2 defesas ali no pênalti, não pega pênalti mesmo, né? Difícil. O Kozlinski, o problema dele, presidente, até a Albert e o Claudinei eu chamo pra essa conversa, porque ele quer escolher o canto muito antes. Dificilmente ele espera o batedor, ele sai com muita antecedência. Aí você vai abrir praticamente o canto pro batedor bater. Muita tranquilidade, né? O Gabriel bateu lá dentro. Exatamente, e todo mundo estuda todo mundo. Tem esse negócio, goleiro estuda, aqui no... A turma sabe que todo mundo tem uma preferência, até pra pular o canto. E vocês podem ver que a preferência do Kozlinski é pro canto direito. Só canto direito. Só canto direito. Tá muito bem, 8 da noite mais 5 minutos, Guarani de volta e Sampaio Corrêa de volta, Albert Cavalcante. As duas equipes voltando ao gramado, parece, aqui olhando daqui, né? Olhando aqui, não bem de longe, né? Bem de longe, mas bem de longe. Bem de longe. Não teve mudanças, viu, Claudinei Corsi? De longe e de perto, né? De longe e de perto, por que não? Pois o São Paulo vai vencendo a equipe do Ceará 2-1, tá certo, Albert? Exatamente, gol dele. O Tricas, Albert. É o Tricas, é o Rogério Ceni, é o São Paulo, ele é... Você critica muito o Rogério. É home office, né? Só ganha em casa. São Paulo 2-1, Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí. Tudo pronto, então, lá em São Luís do Maranhão, no Castelão, a bola vai rolar para o segundo tempo de até aqui, Guarani 0, Sampaio Corrêa 1. E ele está de volta.
Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida. Vamos para o segundo tempo. A equipe do Guarani, relembrando a galera, joga de camisas brancas com a faixa verde na altura do peito, calções verdes, meiões verdes. A equipe do Sampaio Corrêa, uniforme tricolor, vermelho, amarelo e verde, um belo uniforme do Sampaio Corrêa. Calções brancos, meias brancas. Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu celular. O Sampaio Corrêa, por sua vez, joga do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Rodolfo Toschi Marques acerta o seu relógio, acerta o seu cronômetro, trila o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Vamos juntos curtir a segunda etapa. Por enquanto, o Sampaio Corrêa 1, Guarani 0. Pra cima, Brunão. Pra cima deles, Guarani. Eu quero flechada na Bolívia, querida Guarani. Em busca da virada, em busca da primeira vitória fora de casa. Na estreia do técnico Marcelo Chamusca. Está jogando o Guarani no campo de defesa. Giovanni Augusto volta a jogada com o Ronaldo Alves no campo de defesa. Ele despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai. Passa a metade do campo, colocando o break, tentou parar a jogada. Ela fica de graça pra equipe do Sampaio no meio campo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Lançamento do campo de defesa da equipe do Sampaio Corrêa. Bola de graça para Kozlinski. Ele domina o camisa número 30. Faz o passe lá na ponta direita. Campo de defesa com o Hernando. Hernando domina, já passa dentro da sua grande área. Volta a jogada com o Kozlinski. Kozlinski hoje todo de vinho. Geralmente ou é o tubão de mostarda ou suco de vinho. Hoje ele tá suco de vinho. Camisa 30 do Guarani. Ele deixa na ponta direita para Hernando. Hernando engata a primeira, segunda, terceira marcha. Dão liberdade para ele. Ele vai embora. Já passa a metade do campo. Invade a linha territorial inimiga. Deixou com o Diogo Matheus. Dei para Iago. Iago para Lucão do break. Devolveu errado. Entrega um presente para a equipe do Sampaio Corrêa, que agradece. Vem pro campo de ataque. André Luiz tentou passe pelo meio. Fecha a porta para ele. Um muro branco na frente do André Luiz. Retoma a posse de bola o time do Guarani. Bota velocidade pela ponta esquerda. Bruno José escorregou. Conseguiu se recuperar no lance. Lançou no comando de ataque para o Lucão do break. Bola de graça nas mãos de Luiz Daniel. Vai lá o arqueiro do Sampaio para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Quebra pra frente o goleirão Luiz Daniel. Igor Catatal tocou de cabeça buscando o Gabriel Poveda. Ela fica de graça com o Hernando. Ele volta a jogada com o Kozlinski, que despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai. Giovanni Augusto tentou a casquinha. Ela vai ficar de graça lá com o Alan Godoy. Alan Godoy dominou, carregou, engata a primeira marcha, tenta jogar a bola no comando. A bola de graça ali pra Ronaldo Alves no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Para a jogada no meio campo, bota no chão Matson, bota no chão Matson, esse é o jogo, no chão é que se joga, garotinho. Deixa a jogada com Giovanni Augusto no círculo central do gramado, junto à roda gigante do campo, abre na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, sai de direita, vem pro centro, busca espaço, deixa com Matson para Diogo Matheus, de primeira jogada na quarta zaga com Ronaldo Alves, abre na ponta esquerda para Bruno José, encara a marcação de Mateuzinho, ainda Bruno José, pede o apoio do Eliel, bola pro camisa 36, Bruno José para Eliel, fez o cruzamento, dominou Giovanni Augusto, de letra aqui, bolão pro Iago, pintou gol de empate, sai do gol, Luiz Daniel! Sai do gol, Luiz Daniel, volta a bola pro Guarani, Diogo Matheus, fatiou pra dentro da grande área, a bola bate no Lucas Hipólito, voltou pra Silas, Silas dominou, tenta o drible, ganhou do Eluir na primeira no pé de ferro, aparece a cobertura do Mateuzinho, tira dali, rebote volta na ponta direita, vai pro chão Pimentinha, falta pra equipe do Sampaio Corrêa no campo de defesa, mas a primeira boa chegada do Bugre no segundo tempo, Albertinho. É, pelo lado esquerdo, o Eliel, que sempre sofre pra marcar, sabe muito bem atacar, cruzamento do lado esquerdo ali, não, dentro da grande área, perto da meia-luz, Giovanni Augusto dominou, a bola ficou para trás. O que ele fez? Mandou a calcanha e Iago entrou livre e leve solto pelo lado direito, só que ali cresceu ele, né? Luiz Daniel. Quase, o Guarani empata a partida. A informação para Prone Alimento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Pimentinha na ponta direita, rabiscou, foi pro chão, falta nele. Esse é o perigo, ele avança, o Pimentinha aproveita o espaço nas costas, é derrubado e falta pro Sampaio Corrêa, Alberti. É, o Eliel não pode descer muito, ele desceu, olha o que aconteceu, o Pimentinha no contra-ataque é tudo que ele queria, né? Pela ponta direita não teve jeito, ali ele foi pra cima do Ronaldo Alves, ele passou, tentou, né, passar no meio de 2 jogadores, ele até caiu meio de mau jeito, né? Nossa, ele mãe, trombou, que né? caída feia do Pimentinha. Ele caiu pra trás, todo torto. Ave Maria, parecia um menino de borracha o Pimentinha.
Falta marcada, ponta direita e ele na bola, Pimentinha. É ele na bola, as faltas pela ponta direita, é ele que vai pra cobrança pra bater essa bola fechada. Vamos se virar, Ronaldo Alves, atenção Kozlinski, se vira também, Hernando pra tirar essa bola daí. Falta pros homens lá pela ponta direita, vem pra cobrança Pimentinha, na perna canhota, a cobrança lá vem direta pra dentro da grande área, vai pro chão, Gabriel Poveda. Ai, ai, ai. E o árbitro manda seguir o jogo. Faixa direita do gramado, vem Mateuzinho na perna esquerda, bateu pro gol, ela subiu, foi pela linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Gabriel Poveda caído no gramado, camisa número 9, na cobrança da falta do Pimentinha. Tá sentindo lá o atacante, o centroavante da equipe da Bolívia querida, Alberti. É, o Poveda, aí assim, viu? Se o árbitro quiser, né, dar uma olhadinha no VAR, pode, né? Pode parecer sim acidente de trabalho, viu, presidente? Mas a bola fechada, né, ali, isso aí foi mais pênalti que aquele pênalti do Matos. É, se fosse pra marcar... Se fosse pra marcar pênalti, viu, torcedor bugrino? Isso aí seria mais pênalti que aquele do Matos, não foi nada. 5 minutos e meio, segunda etapa de jogo, 1 para o Sampaio Corrêa. Gol do Gabriel Poveda aos 7 minutos, 0 para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Alô, Emílio Alves, Antônio Bogeia, Diego Henrique Oliveira, Josevan Souza, Francisco Sampaio Correia, muita gente, o Danilo Avelar, ele pergunta aqui como é que tá o Guarani, apostei nele, tá perdendo, 1-0 para a equipe do Sampaio Correia, o Danilo Avelar. Zagueiro? Será? Será que é o ex-jogador corintiano aqui com a gente? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Presidente, ia perguntar para você achou que foi pênalti o lance anterior ali do Gabriel Poveda? Jogadores do Guarani em cima do Gabriel Poveda, mas na área ali, olha, acho que nem o VAR iria conseguir marcar um pênalti daquela maneira. Campo daquele jeito, água subindo. Pra tudo que é lado. É impossível marcar um pênalti desse. Vem Guarani pro campo de ataque, Ronaldo Alves adiantou a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus deixa de lado com o Iago, encara a marcação do Lucas Hipólito. Olhou pra dentro da grande área, ainda Iago, mais uma finta, deixou com o Diogo Matheus. Botou na frente, encarou a marcação do Eluir. Fez o cruzamento, vai chegar no local do break, não chega. Nilson Júnior afasta o perigo. Rebote volta com o Silas, dominou, girou, ganhou a parada. Armou na perna esquerda, cruzou pra dentro da grande área. André Luiz sobe na primeira, tira na segunda, Eluir. Volta o Guarani pro campo de ataque, pressão do Bugrão. Lá vem Silas, soltou na ponta direita para Diogo Matheus. Domina, para, pensa, pisa, olha, soltou com Iago. Iago bico tá grande área pela ponta direita. Rabiscou, cortou mais um. Um pra lá, dois pra cá. Bonito lance, linda finta. Rolou pra trás, ela passa pelo Matson. Volta a bola com o Jovem Augusto pra dentro da grande área. André Luiz afasta o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola na faixa esquerda do gramado, vem Guarani, pressão do Bugrão nessa faixa do jogo. Tenta o empate, corre atrás do prejuízo, pra cima deles Guarani, eu quero flechada neles Bugrão. Lá vem Hernando, engata a primeira, segunda marcha, já passa a linha territorial inimiga, pra Silas pra absolutamente ninguém. O Silas, ele mirou lá na ponta direita, o Diogo Matheus, tocou a bola pra ninguém, a bola vai ficar de graça pra defesa do Sampaio, Vagnão. Se o nosso Rodrigo Andrade tiver pelo menos aí um pouquinho de condição, caberia tranquilamente aí no lugar do Silas, hein? É, rapaz, não faz uma das suas melhores partidas o 96 do Guarani, que vem pro campo de ataque e sai no campo de defesa com Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Ô, Lucas, pois não, Albertinho. Em cima até que o presidente falou, tudo bem, o Júlio César é o operário do mês, mas que o Iago tá fazendo, o Iago rompe, né, a zaga, né? Ele ajuda bastante no ataque, bela partida do Iago. É, tá fazendo um bom jogo mesmo, precisa ser menos emocionado, né? Tem horas que ele emociona, acaba tomando algumas decisões erradas. Deu um corte, outro em cima do outro corte, era só ter cruzado, fazer a tabelinha. O Júlio César não faz isso. Exatamente, e vem Bugrão, lá vem com Silas. Boa bola na linha de fundo para Diogo Matheus, se chegar é perigo, ele faz o cruzamento, Luiz Daniel saiu errado na sequência do lance, o arqueiro do Sampaio se recupera. Sai bem do gol, o goleiro Luiz Daniel faz a defesa em 2 tempos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Rapaz, pra você que tá buscando aí as apostas esportivas, aposte na Bet Champs e na Bet Master, parceiras aqui dos canais Futebol Interior. Na Bet Champs,
Voucher Futebol Interior com R$20 para sua primeira aposta. Vem Guarani pro campo de ataque, domina Silas no círculo central do gramado, na roda gigante do campo, ele volta a jogada na zaga central com Hernando. Hernando domina a faixa direita do gramado, para, pensa, pisa, olha, não tem com quem jogar, ele joga no seu companheiro de zaga que é o Ronaldo Alves. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Tocando o break, dominou, ficou entre três, ficou esperando ali a marcação da falta. O árbitro falou pra ele: vamos jogar, meu filho, tá valendo tudo isso aí. A sequência do lance, a bola fica na ponta direita. Diogo Matheus no pé de ferro, ganha a parada do Igor Catatal. A bola vai pela linha de lado, posse de bola pra equipe do Guarani. Vai bater o lateral, o Diogo Matheus vai balançar o esqueleto, camisa 13 do Bugre. 1-0 para a equipe do Sampaio Correia. O gol foi do Gabriel Poveda, ex-jogador do Bugre. A lei do ex se fez presente no Castelão mais uma vez. Lá vem Giovanni Augusto pela faixa esquerda do gramado, deixa a jogada de lado com Bruno José. Bruno José domina, sai da esquerda, vem pro centro, busca o lance. Lançou para Giovanni Augusto, tentou o toque de cabeça buscando o Lucão do break. André Luiz fecha a porta para ele, tira. E tome contra-ataque do Sampaio Correia. Dominou, Gabriel Poveda foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Gabriel Poveda, caçado ali pelo Matson. Jogo parado, falta para a equipe do Sampaio Correia no meio campo. Bola para a equipe da Bolívia Querida no centro do gramado. 10 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gabriel Poveda foi para a rede de pênalti aos 7 minutos da primeira etapa. Sampaio Correia 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Quarci. Legal também para a Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. Amanhã, dia 29, domingão, Série C, 5 da tarde. Tem Botafogo e Mirassol na retransmissão da W Sports do nosso amigo Rochinha. E o São Paulo segue pela Série A, vencendo o Ceará 2-1. Lucas de Souza. Microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Falta para a equipe do Guarani, faixa esquerda do gramado, vem para a cobrança Ronaldo Alves. Ele adianta a jogada, tenta a jogada na faixa esquerda com Bruno José, deu certo. Bruno José dominou, ganhou da marcação do Mateuzinho, deixou de lado com Giovanni Augusto. Ainda Giovanni Augusto com Bruno José, tentativa de tabela, a bola bate no André Luiz. Volta para Bruno José pela ponta esquerda, ganha da marcação do Eloírio, o capitão do Sampaio ficou para trás. Bruno José de letra de calcanhar para Giovanni Augusto, jogada esperta, recebe com espaço, Giovanni Augusto deixa a jogada de lado com Matson. Domina, rodopia, se livra da marcação do Rafael Vila, volta a jogada, volta errado, entrega um presente pro Igor Catatal e tome contra-ataque do Sampaio, bola no comando para Gabriel Poveda, Ronaldo Alves, vai bem na cobertura, tira o perigo, joga pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Sampaio Correia, Albert. Bola no campo de ataque, o Guarani trocando passes quando o Madison, ele tentou fazer, tentou dar um toque pro Silas. Cara, não adianta, campo molhado, a bola tem que ser um pouco mais forte. Não, jogou a bola no pé do jogador de Sampaio Correia, que já fez a ligação direta para ele. Ele que fez o gol, Gabriel Poveda. Ele veio na quinta velocidade, quando ele recebeu o corte de jogadores do Guarani, escanteio pelo lado esquerdo, quase. O Sampaio Correia faz o segundo gol. E vem pra cobrança Rafael Vila, o camisa 10, a cabeça pensante do meio campo do Sampaio. Levantou no capricho, subiu a defesa, afasta o perigo, voltou a batida de fora. Vai pela linha de fundo, Pimentinha no rebote, mandou o sarrafo, ela explodiu na defesa, foi pra fora, é novo escanteio, pressão da Bolívia Querida, Albert. Acho que o Pimentinha deve ter 1,60 m, né? Ali os jogadores do Guarani ali são todos cavalões. Ali ele consegue com a facilidade, né? Ele é ágil. Ali é bom escanteio cobrado, a bola acabou saindo fora da área ali no bico da meia-lua, ele mexeu o pé, a bola desviou na zaga do Guarani, quase, mais uma chance. Segundo escanteio seguido para a Bolívia Querida. E vem para a cobrança Pimentinha, 8º escanteio para a equipe do Sampaio Correia, se não estiver errada a minha conta. Vem para a cobrança Pimentinha para a bola na perna esquerda, levantou no capricho, primeiro pau, desvio da defesa, sobrou no segundo pau, chegou ali o Nilson Júnior. A bola bateu na defesa, voltou com o Nilson Júnior, cruzou no segundo pau, subiu o Lucão do break, tira, voltou para dentro da grande área, afasta a defesa do Bugre. Rebote voltou com o Mateuzinho, mandou o sarrafo pro gol. Ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Wagner Ferreira, temos 13 já desse segundo tempo e o jogo... Me parece estar favorável ao Guarani neste segundo tempo. Apenas uma impressão, porque eu sinto que o Sampaio Correia fez aquele 1-0 e realmente não criou mais outra chance para fazer o segundo. Me parece que ele está sentado nesse 1-0, que é muito perigoso para ele, Sampaio Correia. O Guarani tem que aproveitar.
algumas chances já nesse segundo tempo. Estou notando que o Sampaio Corrêa está um pouco recuado. E o Guarani tem que aproveitar disso aí, inclusive fazer uma alteração, mexer nesse meio campo aí para dar uma alimentada no ataque. Vem pro campo de ataque o Bugrão, sai jogando na ponta esquerda, Ronaldo Alves deixa curtinho com o Eliel, cria da base, pra Giovanni Augusto na velocidade, pra Bruno José, pode sair coisa boa daí, deixou mais atrás com o Silas na metade do campo, bota na frente, engata a primeira, segunda marcha, já passa a linha territorial inimiga, devolve a jogada com Bruno José, faz a virada de jogo da direita pra esquerda com Giovanni Augusto, encara a marcação do Mateuzinho, ainda Giovanni Augusto pra cima da marcação do camisa 2 do Sampaio, sou mais você, Giovanni com Augusto, com a posse da bola, volta a jogada com o Silas dominou, faixa direita do gramado, devolve com Giovanni Augusto dominou, parou, pensou, olhou, soltou no comando pra Matson, dominou, botou na frente e foi pro chão, o juiz não dá nada, segue o jogo, Rafael Vila, parou, soltou pra Igor Catatal e tome contra-ataque do Sampaio, Igor Catatal engatou a primeira, segunda, terceira marcha, armou no pé direito, mandou o sarrafo pro gol, ela vai pela linha de fundo. Bate mal, Igor Catatal, joga a bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. 15 minutos desse segundo tempo, 1-0 para o Sampaio Corrêa, gol dele, Gabriel Poveda, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vai jogando o Guarani no campo de defesa, tabelinha curta ali do Kozlinski com o Ronaldo Alves. Por aí a equipe do Guarani tem liberdade para sair jogando. A partir do momento que o Guarani chega mais ou menos na intermediária do seu campo de defesa, faz a marcação, pressão, time do Sampaio Corrêa. Ronaldo Alves faz o passe, tentou o passe que quebra as linhas, mas aí quebrou o meio campo do Guarani, passe errado, lançamento em profundidade do André Luiz para absolutamente ninguém. A bola fica de graça pro Kozlinski lá no campo de defesa, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Vai Guarani no campo de defesa, Ronaldo Alves para Eliel. Eliel domina para cima da marcação do Pimentinha, faz o levantamento. A bola passa a metade do campo, passou pela defesa, tentou chegar no Giovanni Augusto, Nilson Júnior, bem na cobertura, tira para a equipe do Sampaio Corrêa, de perna esquerda ele despacha, manda para frente, bola que sobe, bola que cai com Igor Catatal, dominou, botou no chão, escorregou, Diogo Matheus só agradeceu porque tome contra-ataque do Bugrão, Diogo Matheus para Iago, quem sabe agora o gol de empate, Iago dominou, devolveu com o Diogo Matheus, tentou toque para trás, a bola bate no Nilson Júnior, bate no Diogo Matheus e vai fora. E vibra muito o Nilson Júnior, porque deu sorte o camisa número 4 do Sampaio. Infelicidade aí do time do Guarani, Alberti. É aquela, né? Aquela jogada, né? Que é a dobradinha pelo lado direito, Iago e Diogo Matheus. Eu vou falar pra você, hein? Quando o time do Marcelo Chamusca tomar a liga, vai ser uma grande jogada, vai ser um grande diferencial do Guarani. Quando aconteceu a jogada, a bola acabou pegando e voltando a bola pra linha de fundo, quando ele estava chamando ali o Rodrigo Andrade, a gente ouviu, viu, presidente? Rodrigo Andrade, parece ali, eu vi também o Maxwell. O Cruel, não é o Maxwell Cruel, não? Ronald. É o Ronald. Então pronto, então o Claudinei Corse vai ter, ali está vibrando ali. Que jogada, mais uma vez, quando ali o Chamusca, ele falou todos os palavrões que ele conhecia, né? Porque foi uma jogada que o Guarani não conseguiu progredir. Exatamente, faltou sorte lá pro Diogo Matheus, mas parece que Ronald e Rodrigo Andrade vem aí, presidente. Até Steve Wonder fazer essa alteração no time do Guarani, né? Geraldo Magela, né? E outros tantos, Ray né? Charles. Ray Charles também. Brincadeira, quem não tá vendo que esse meio campo do Guarani não anda, não alimenta o ataque. Giovani tá perdido em função disso. Também tá meio preocupado em marcar também. Então, eu acho que duas alterações pertinentes no time do Guarani. E vem Sampaio Corrêa, Rafael Vila, carregou na ponta direita, caça ele do jeito que dá o Matson, pra cima dele Matson, aí não pode, né? Aí o Matson deu uma gravata no Rafael Vila, foi pro chão, camisa 10 do Sampaio Corrêa. Falta pra equipe da Bolívia querida, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Falta pro Sampaio Corrêa, vem pra cobrança o Mateuzinho, mas agora é o momento da substituição. É o momento da substituição e vai entrando o Rodrigo Andrade. No lugar do camisa número 96, o Silas. É isso aí, o Silas 96 vai embora e entrou ele. Chegou o jogo, hein? E o 32, o Andrade. O Rodrigo Andrade entrou quando vai embora ele. O Iago. Não, aí ele fez errado, eu acho. Tirou o Iago. Tirou o Iago, camisa número 97, o melhor do Guarani para entrar ele. Ele não é o McDonald's, mas ele é o Ronald. Ronald 99 entrou 97 e saiu Iago. A informação para Betmaster. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Nenhuma dúvida com relação à saída do Silas e a entrada do Rodrigo Andrade. O Guarani vai ganhar em ofensividade, porque pisa mais na área o Rodrigo Andrade, tem o corpo, protege bem a bola e pode ganhar condições de alimentar.
Talvez agora o Ronald. Acho que E falta cobrada. Sobrou dentro da grande área. André Luiz dominou, bateu. Gaveta. Gol do Sampaio Correia. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. André Luiz, camisa 5, na cobrança da falta do Mateuzinho. Ele bateu rasteiro, a bola passou no meio da grande área. O André Luiz deu sorte. Ele dominou e a bola ficou à feição para ele na marca penal. Aí ele dominou, girou de pé direito, fuzilou o Kozlinski. Cutuca a bota lá dentro, põe no fundo do barbante. André Luiz, camisa número 5, é bola na rede. É bola na rede, cai na rede, cai na rede. É gol do Sampaio Correia. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Sampaio Correia 2-0 para o Guarani. É Kozlinski. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Obra de Cavalcante, o detalhe é só seu. Falha. Falha total da zaga do Guarani. A bola batida de longe, né? Do Mateuzinho, né? Foi isso mesmo, né? Do Mateuzinho, que bateu de longe. Mas quase no meio campo. Mas bateu de longe mesmo. A bola foi rasteira, os jogadores do Guarani ficaram prestando atenção na bola. Quando ele, André Luiz, livre, leve e solto, a bola veio quicando, ele dominou já na frente, na cara a cara com o goleiro Kozlinski. Só teve o trabalho de encher o pé, mandar a bola pro fundo da rede. Está caindo o tabu, hein? O Guarani nunca tinha perdido para o Sampaio Correia. Vai perdendo por 2-0 e vai se afundando ainda mais na zona de rebaixamento. André Luiz foi pra rede, presidente, num lance que não tinha nada como dar certo, né? A batida do Mateuzinho, mas acabou dando certo pelo bom posicionamento do André Luiz e pela má posição da zaga da equipe do Bugre. Improvável, né, que essa bola chegasse até o atacante do Sampaio Correia. O vacilo do miolo de zaga, tanto do Ronaldo Alves como do Hernando. Ficou um buraco ali onde o jogador pegou e não teve dificuldade nenhuma. Meteu por cima do Kozlinski, sem culpa nenhuma pro goleiro. Cara a cara, tá aí o segundo gol. Complicando as coisas justamente no momento que o Guarani procurava se ajeitar, né? Com a alteração aí no meio campo e com o Ronald. Mas o jogo não E acabou vem ainda. Guarani, Giovanni Augusto pra Ronald, cruzou no segundo pau. Olha o gol da diminuição do placar. Tocou de cabeça, Diogo Matheus jogou pra fora. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A TV acabou mostrando o Igor Catatal, mas quem fez o gol foi o André Luiz. O Igor Catatal tá com uma ata, né, uma atadura na mão direita. Foi o André Luiz mesmo, ex-jogador do Sampaio Correia, que fez o gol. 22 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gabriel Poveda aos 7 do primeiro tempo e André Luiz aos 20 do segundo. Sampaio Correia 2, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Futebol Interior e Rádio Futebol na Canela. Lembrando que hoje mais cedo, Série B, CSA 2, Novo Horizontino 1. E pela final da Champions League em Paris, o Real Madrid venceu o Liverpool 1-0 e sagrou-se campeão pela 14ª vez. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida. Vem Pimentinha, tenta o passe no comando de ataque. Antecipa-se bem a marcação, tira bem o Hernando. Volta para a equipe do Guarani, abre bola na ponta esquerda com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto sai da esquerda, vem para o centro, busca alguém para jogar. Passou o Rodrigo Andrade, ele prefere parar a jogada e voltar com o Madson. Aí para Giovanni Augusto, botou na frente, falta do André Luiz. Falta do André Luiz, jogo tá parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pra cima deles, Bugrão, se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar. Tem jogo ainda, 23, segunda etapa de jogo. Pois não, Alberti? Em gols marcados, Giovanni Augusto lidera a lista de artilheiros da equipe em 2022 com 5 gols. Lucão do Break 4 e Diogo Matheus 3 aparecem na sequência. A informação para a Bet Champions. Vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto de letra para Eliel, vem o cruzamento, sai do gol Luiz Daniel. Foi pro chão lá o Bruno José, o árbitro mandou seguir, posse de bola para a equipe do Sampaio Correia no campo de defesa. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. André Luiz trabalha a jogada com Gabriel Poveda de primeira para Rafael Vila. Rafael Vila abriu boa, a bola para Pimentinha, tem espaço e ele com espaço faz estrago. Olha o Pimentinha, invadiu a grande área, Eliel, firme Eliel.
É o terceiro X1 entre os dois, o Eliel ganhou todos. Aí a bola sobrou com o Ronald na velocidade, ganhou do primeiro, tenta o passe para Lucão do Break. O Lucão do Break não acompanhou, fica pedindo um toque lá o Ronald, o árbitro dá esse toque, então é lateral para a equipe do Guarani. Tem pressa o Bogrão, perde pelo placar de 2-0. Gols de Gabriel Poveda, ex-jogador do Guarani, e gol do André Luiz, ex-jogador da Ponte, ex-Campineiros fazendo gols aí no jogo de hoje. Balança o esqueleto, o Eliel deixa a jogada com o Lucão do Break, volta o lance com o Rodrigo Andrade, faixa esquerda do gramado, lançamento no comando de ataque para Bruno José, se dominar é perigo, afasta a defesa, vai bem ali o Lucas Hipólito para tirar, rebote cai com o Igor Catatal, devolve com o Lucas Hipólito no campo de defesa, ele eleva a jogada na faixa esquerda do gramado, tentou a jogada do Igor Catatal, foi pro chão, o árbitro manda seguir porque vem Guarani, lá vem com o Giovanni Augusto, caindo agora lá pela faixa direita do campo, soltou para Diogo Matheus, encara a marcação do Lucas Hipólito, voltou com o Giovanni Augusto, soltou, boa bola no fundo para Bruno José, cruzou no segundo pau, fechou no Lucão do Break, afasta Mateuzinho. Toca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani que insiste pelos lados do campo, Alberti. É, o mapa da mídia pelo lado direito, não tem jeito, né? Giovanni Augusto agora achou o Bruno do José na ponta direita, perto na linha de fundo, fez o cruzamento, ali o Lucão do Break tentou a finalização, a bola passou por ele, se a zaga do Sampaio Corrêa não tira, poderia ser uma chance perigosa para o Guarani, escanteio pelo lado esquerdo, lá vem ele na bola, Eliel, camisa número 36. Vem Eliel para a cobrança do escanteio, camisa número 36, cria da base e tá jogando bem, não perdeu uma no confronto com o Pimentinha ainda o Eliel, vem para a cobrança, camisa 36, caprichou, lançou lá no segundo pau, subiu o Ronaldo Alves, tocou de cabeça, bate e rebate dentro da grande área, afasta a defesa do Sampaio, rebote volta com o Diogo Matheus, domina, sai ali pela meia esquerda, carrega a bola junto ali na lateral dos técnicos, deixa a jogada com Eliel, Eliel tentou a devolução, tocou errado, tá desarmada a defesa do Guarani, tome contra-ataque do Sampaio, Eliel tentou ganhar, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Eliel, falta do Pimentinha que sai balançando a cabeça, diz que não foi nada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E aí, o árbitro foi bem marcar essa falta ou o Eliel teve sorte do juiz ter marcado, hein, Albert? Foi uma sorte, hein, porque o Eliel perdeu a bola lá na frente e veio correndo igual louco. O Pimentinha disputando ali a corrida. Ali o Eliel foi dar o bote na bola, ele acabou acertando a grama e rolando. Não foi falta, que sorte, hein, que seria o gol certo do Sampaio Corrêa. 26 minutos, 40 segundos, segundo tempo de jogo, Wagner Ferreira, 2-0 pros homens. 2-0, mas o Guarani tá vivo no jogo ainda. Temos 26 desse segundo tempo. A entrada do Rodrigo Andrade já pegou muito mais na bola do que o Silas durante todo esse tempo que ele jogou. E a bola sai certeira nos pés do Rodrigo Andrade. Ele tá presente no meio campo para frente. Então é uma alteração inteligente. Agora o Ronald, vamos ver se ele, comprova aí por que entrou no lugar do Iago. E vem Guarani, Matson, boa bola virada para Bruno José, ela passa por ele encara a marcação do Lucas Hipólito, no X1 sou mais você, Bruno José, ele volta a jogada com o Diogo Matheus, deixou o curtinho de lado com o Giovanni Augusto, adiantou no comando para Rodrigo Andrade, devolveu com o Giovanni Augusto, daí pode ser coisa boa, tentativa de jogada com o Diogo Matheus, aí chega a marcação do Sampaio Corrêa, um muro vermelho, amarelo e verde para cima da equipe do Guarani, aí insiste na jogada a equipe do Bugre, Bruno José consegue recuperar, vem cruzamento no segundo pau, afasta a defesa, fica caído o jogador do Sampaio Corrêa, o Guarani insiste com a posse da bola, e o árbitro vai pedir pro Ronald colocar a bola pra fora, porque tá caído lá o Igor Catatal. Chuteiras azuis, atadura na mão esquerda, tá caído o camisa 7 do Sampaio Corrêa, Albert. Ele não tem jeito, né? Dividido, o Guarani mordendo em cima, tentando fazer o primeiro gol, o Igor Catatal no campo de defesa pelo lado direito, né? Pelo lado direito do campo de ataque, uma dividida ali com o Diogo Matheus, que não foi nada, viu? Foi ele na bola, ele gritando aquele ai, 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 olhando pros lados ali, a gente vê que é um verdadeiro, pra esfriar a partida, não foi nada, ele tem que sair e depois voltar, mas matou o lance do Guarani. E um detalhe, viu, o Lucas, Albert, tudo bem, né, que tem a questão do jogo, que tem que atender o atleta, mas ele não pode parar o fair play, não pode parar o ataque do Guarani da maneira que estava. O Guarani na intermediária, próxima à grande área, não, uma possibilidade de jogar a bola dentro da grande área, o árbitro não pode parar. O Guarani não parou, você viu que foi o árbitro, mas senão o Guarani ia pra cima, e fez o certo. Bola ao chão, recomeça o jogo, lá vem Guarani, vem com o Matson pra Giovanni Augusto na meia esquerda com o Ronaldo Alves deixa curtinho de lado com o Eliel, junto ali na lateral dos técnicos pela ponta esquerda, soltou com o Rodrigo Andrade, mais atrás com o Giovanni Augusto, de primeira com o Eliel, vai trocando passes, vai trocando bola a equipe do Guarani, Rodrigo Andrade por elevação dentro da grande área pra Giovanni Augusto, tentou o cruzamento, ela bate na marcação do Alan Godoy, voltou com o Eliel, cruzou de perna direita pra dentro da grande área, afasta Lucas Hipólito.
Pressão total do Guarani. 29 minutos, segundo tempo de jogo. O Guarani perde por 2-0 e busca pelo menos um empate. Se não der pra ganhar, vamos empatar. Bola na ponta direita, vai pro chão. Diogo Matheus, falta. Falta marcada, quem que vem por aí, Albert? Lucas Ramon e ele, Maxwell Cruel, estão no aquecimento. E vão entrar exatamente nesse momento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Entrando Lucas Ramon no lugar do Eliel, Albert. É isso aí, Lucas Ramon, camisa número 19, entrando no lugar do 36, Eliel. Alguma coisa aconteceu ali, vai jogar meio penso ali, né? Quando o Lucão do Break está indo embora, o camisa número 9, e entrando ele, voltando ele, hein? Maxwell, o Cruel, né? Que nos treinamentos vem fazendo gol, foi artilheiro junto com Marcelo Chamusca do Cuiabá, está no campo. A informação para Corujão Autopeças. Vem para a cobrança, Diogo Matheus, falta para a equipe do Guarani, levantamento, bola para dentro da grande área, o toque de cabeça do Ronaldo Alves, vai nas mãos lá do Luiz Daniel, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Wagner Ferreira, a entrada do Maxwell e também a entrada do Lucas Ramon. Eu não sei o que o Chamusca quis com a saída do Eliel e a entrada do Lucas Ramon. Realmente não deu para entender. O Eliel estava bem, não tão bem no ataque, né? Na marcação, em cima do Pimentinha, até que estava dando conta do recado. Agora, a entrada do Maxwell é uma tentativa, porque o Lucão também não estava fazendo nada. 30 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gabriel Poveda aos 7 do primeiro tempo, batendo pênalti. E André Luiz aos 20 da segunda etapa. Sampaio Correia 2, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Também para a Rádio Futebol na Canela, Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará empata o jogo. Agora São Paulo 2, Ceará também 2. Amanhã, Série C, Campeonato Brasileiro, às 5 da tarde, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, com a W Sport do nosso amigo Rochinha. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, vai pintar Chuveirinho na área, tá armado o frevo dentro da cozinha maranhense. Vem para a cobrança Giovani, Jovinho Augusto, capricha Giovani, capricha que eu vou lá na marmação do futebol, que é o grito do gol, levantou lá no meio da cozinha, sobe a defesa, tira, rebote voltou, briga por ela, Diogo Matheus tira do jeito que dá, Rafael Vila, rebote cai com Lucas Hipólito que tira do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Faltam 14 likes para batermos a meta de 50. Eu confio em você, torcedor do Bugrão. Vamos passar energia positiva, ainda tem muito jogo pela frente. Facebook. Se não der para ganhar, vamos empatar, Bugrão. E isso nós contamos com a sua participação, torcedor. Participação essa que o Claudinei já vai dar o recado lá no Facebook. Fala, Claudinei. Mandar um abraço aqui pro Adilson Maciel. Ele é torcedor do Papão da Coruzu, Paysandu. Que beleza. Rapaz, tem um meme do Paysandu que eu vi essa semana que toda vez que eu vejo, eu não aguento, que é muito engraçado. É do sapo? É o sapo. Aquele meme do sapo eu não aguento, não. Vem o time do Guarani na ponta direita. Boa bola, linha de fundo, Rodrigo Andrade. Quem sabe agora o primeiro gol do Bugrão. Rodrigo Andrade ganhou na marcação, foi pro chão, Opa! é pênalti! Tá na marca da Cal, é penalidade máxima pro Bugrão. Se não der pra ganhar, vamos empatar, Bugrão. Vamos empatar e o jogo tá bom, Alberti. Jogada por onde? Pelo lado direito. Diogo Matheus achou ele, Rodrigo Andrade. A bola tava perdida, perto da linha de fundo, dentro da grande área. Ali a tabelinha, Giovani Augusto achou o Rodrigo Andrade entrando dentro da grande área, mas a bola tava perdidaça, tá? Ali o Rodrigo Andrade brigou com a zaga e fez o drible. Aí não teve jeito, ele tomou o rapa por trás, o camisa número 15, o Eloíri, que está amarelado, fez pênalti pro Bugrão, quando ele, Giovinco Augusto, pega a bola, ele que vai bater, quem sabe agora o Guarani possa diminuir o placar. 33 minutos, tem tempo, hein, de empate. Pênalti para a equipe do Guarani, Wagner Ferreira, essa é a hora. Essa é a hora da remontada do Guarani lá no Castelão. É mesmo porque o Sampaio Correia já estava tirando o pé do acelerador com 2-0, e a chance do Guarani com 33 minutos do segundo tempo faz esse pênalti e coloca o time de novo no jogo.
Atenção, torcedor do Bugrão, energias positivas. Giovani Jovinco Augusto na bola. 33 minutos, quase 34 da segunda etapa. Colocado para fazer a cobrança, Giovani Augusto, o senhor Rodolfo Toschi Marques, árbitro FIFA lá do Paraná. Dá suas últimas instruções lá pro Giovani Augusto. Ele já tá mandando o recado. Se invadir, ele vai mandar voltar a cobrança. 34 minutos, segundo tempo. Vai lá o goleirão Luiz Daniel também tirar uma onda com o Giovani Augusto. Vai tentar tirar a concentração do camisa número 10. Mãos na cintura do capitão da equipe bugrino. Capricha, Giovani. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Autoriza o árbitro, Giovani Augusto vem pra cobrança. Mãos na cintura, concentrado, respirou, partiu, pé direito, bateu, gaveta! Guarani! Gol! É do Guarani! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Giovani Jovinco Augusto, nome da camisa 10. Bateu bem, goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Giovani Augusto, camisa número 10, é bola na rede, é bola na rede. Caiu na rede, é gol do Bugrão. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior aos 35 da segunda etapa. Guarani 2, Sampaio Corrêa 2, Guarani 1. Giovani Augusto é o nome da Fernanda Emoção. E na intimidade do lance, a Cavalcante detalha só, mas calma aí porque vem Pimentinha. Bateu colocada, a bola vai entrando, ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. Ficaram pedindo um toque na defesa bugrina. O Guarani fez o gol e o Sampaio Corrêa já respondeu, Albert. Primeiramente foi nada, sai fora, Pimentinha, sai fora. Agora o pênalti batido de Jovinco Augusto, hein? Bola de um lado, goleiro do outro, assim, igual, né? Igualmente a do Gabriel Poveda, ali o Jovinco Augusto tomou aqueles passos largos e bateu firme, bateu forte no canto esquerdo do goleiro do Luiz Daniel, que ele quis, né? Ele quis encontrar, ele quis achar uma maneira de defender, mas não teve jeito, mas nem na foto saiu. Golaço dele, golaço do nosso capitão, Giovínco Augusto. Agora o Guarani tem 1, o Sampaio Corrêa tem 2. Quem sabe, hein, Lucas de Souza? Quem sabe tem tempo ainda. Teve substituição no time do Sampaio Corrêa, daqui a pouco o Albert vai completar, vai trazer a informação, porque entrou o Ferreira, camisa número 8. Vem Bugrão pro campo de ataque na ponta esquerda, Lucas Ramon foi derrubado, falta pro Bugrão. Tô sentindo que hoje é remontada. Tô sentindo que hoje é o recomeço no Campeonato Brasileiro da Série B para a equipe do Guarani. Lucas Ramon na ponta direita, levou vantagem em cima da marcação do Mateuzinho. Falta. Ponta esquerda do gramado, aliás. Falta para a equipe do Guarani. Faixa esquerda do gramado, vem pra cobrança. Giovani Jovinco Augusto, capricha Giovani. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Atenção, torcedor bugrino. Atenção, torcedor do Guarani. Quem sabe agora o gol de empate. Tô sentindo, hein? Tô sentindo que agora pode ser o gol de empate. Vem Giovani Augusto pra bola. Jogada ensaiada, rolou. Mais atrás jogou o Matheus, perna esquerda, bateu. Ela vai pra fora. Bateu com categoria, ela subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vamos falar primeiro com Wagner Ferreira. O Guarani diminui a contagem, foi para a rede o nosso capitão, Giovani Jovinco Augusto. Já começa a aparecer realmente a mão do treinador com as alterações que ele fez. Melhorou o Guarani no segundo tempo. Esse gol agora coloca o Guarani de novo no jogo e começa a preocupar a defesa do Sampaio Corrêa. Vejam que já entrou o experiente ali, o Ferreira. Ele tem 35 anos, acho que é o jogador mais velho em campo. Ele que já está lá no Sampaio Corrêa desde 2019. Para dar uma segurada aí nesse ímpeto do Guarani. E agora eu passo para você, Albert Cavalcante, a confirmação da substituição na equipe da Bolívia Querida. É isso mesmo, né? O camisa número 10, o Rafael Villa foi embora, camisa número 10, e entrou ele, Ferreira, camisa número 8,
O Rafael Vila foi embora, camisa número 10, entrou o Ferreira, camisa número 8. A informação para Corujão, Tupés. 38,5 desse segundo tempo, 2 para o Sampaio Corrêa, 1 para o Guarani. Guarani acabou de diminuir a contagem. Giovanni Augusto foi para a rede. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Lateral cobrado para dentro da grande área, afasta Madson. Rebote e volta pela meia esquerda. Ferreira soltou mais atrás com o Mateuzinho. Devolveu a bola lá na ponta esquerda. Lucas Hipólito dominou, tem espaço. Olhou para dentro da grande área, cruzamento, passa por todo mundo. Lucas Ramon, tira dali. Rebote e volta aqui na metade do campo. Maxwell dominou, botou no chão, chamou de meu amor, deixou com o Lucas Ramon, foi pro chão. Falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Marcinho, vem aí, Albert Cavalcante. E o Madson. O Madson 98 foi embora. O camisa número 8 foi embora, entrou 20. O número 20, Marcinho. Nossa, que coisa, hein? Vem com tudo pra cima a equipe do Guarani, Vagnão. Tá correto, né? Nessa altura dos acontecimentos, perdendo por 2-1, não há outra alternativa. Soltar o time, realmente, já deveria ter feito isso no intervalo. Mexeu tarde demais, o placar já estava em 2-0, mas há tempo ainda. E vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto. Quer jogo, camisa 10. Pra cima dele, Giovanni. Soltou no fundo pra Ronald. A bola aparece, a marcação tira. Bola volta pra Giovanni Augusto. Inverte a página, vira a folha lá na ponta direita. A bola passa pelo Diogo Matheus. Vai pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Você ouve o toque 40 cravados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gabriel Poveda e André Luiz. Sampaio Corrêa 2, Guarani 1. Gol marcado pelo Giovanni Augusto. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, também com a gente a Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Amanhã, dia 29, domingo, Série C, 7 da noite, tem Remo e Floresta em retransmissão da Rádio Legal Web de Belém do Pará. E hoje mais cedo, Série B, CSA 2, Novo Horizontino 1. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Com o microfone na mão, leva emoção. Você amante do esporte bretão. 41 minutos, segundo tempo de jogo. 2 para o Sampaio Corrêa, 1 para a equipe do Guarani. O Bugrão buscando empate. Se não der para ganhar, vamos empatar pelo menos. Levar um pontinho aqui para Campinas. Trazer um pontinho lá do Maranhão seria importante demais. Tenta sair jogando o time do Sampaio Corrêa. Sai jogando errado. Marcinho, na primeira dele no jogo. Será que teremos lei do ex agora do lado do Guarani? Porque o Marcinho já vestiu as cores da equipe do Sampaio Corrêa. Vem pro campo de ataque, está jogando com o Lucas Ramon. Lucas Ramon engata a primeira, segunda, terceira marcha. Tem o Ronald colocado do lado dele. Ainda Lucas Ramon na perna esquerda, cruzou. Vem a batida pro gol. Defendeu Luiz Daniel. Marcinho teve a chance e estava livre dentro da grande área. Faz milagre o arqueiro do Sampaio Corrêa, Alberti. Tudo começa com ele, né? Lucas Ramon, cruzamento pelo lado esquerdo. Ali o Marcinho na marca do pênalti, livre, leve e solto. Ele teve que virar o corpo e veio chapando a bola. Ali o goleirão Luiz Daniel fez a defesa, mandou a bola para escanteio. Quase o Guarani faz o segundo gol. Que lance perdeu o Guarani, viu, Lucas? Escanteio para o Guarani lá pela ponta direita. Vem ele para a cobrança. Marcinho. Tô sentindo coisa boa desse escanteio. Vem levantamento no primeiro pau. Toque de cabeça. Espalma Luiz Daniel. Milagre do arqueiro do Sampaio Corrêa. Toque de cabeça do Hernando, mão trocada, um muro disfarçado de goleiro, arqueiro do Sampaio Corrêa, Alberti. Começa a abrir a esteira do Luiz Daniel, né? O cruzamento na área, o escanteio batido. Ali o camisa número 14 deu a cabeçada, lá vem o Campo de novo. Vem Bugre de novo, Marcinho caprichou no cruzamento, Lucas Ramon subiu, afasta a defesa. Rebote, voltou o Ronald, arma no pé direito, mandou o sarrafo, tem desvio, se sair escanteio, Luiz Daniel evita a saída. Evita a saída, sai para a equipe do Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Guarani vem para a pressão, Alberti Cavalcante, 2 defesaças do Luiz Daniel. O cruzamento, depois o escanteio, né? O Hernando, quando viu o Guarani de novo, mas o Hernando, mais uma vez, daquela cabeçada mortal.
Bela defesa e lá vem o Guarani. Vem Guarani, Rodrigo Andrade deixa de lado a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus na ponta esquerda para Giovanni Augusto. Encara a marcação ali do camisa 8 Ferreira. Levantou por elevação na ponta direita buscando o Diogo Matheus. Afasta a defesa. Rebote voltou com o Marcinho na ponta direita. Rabiscou. Fatiou para um lado, fatiou para o outro. Rabisca de um lado, rabisca do outro. Volta a jogada com o Diogo Matheus. Abriu na perna direita. Insiste na jogada individual. Deixou de lado com o Marcinho. Encara a marcação do Eluir. Ainda Marcinho bota na frente, leva no fundo. Se livrou da marcação de 2. Aí fecharam a porta para ele. Ele deixa curtir com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto pra cima da marcação do André Luiz. Ainda Giovanni Augusto dominou. Soltou pra Marcinho. Dentro da grande área. Afasta a defesa. Rebote e volta na ponta direita. É todo ataque o Bugrão. 44 do segundo tempo. O jogo é dramático. O jogo é dramático. O Guarani vem pra cima, torcedor. Lá na ponta direita, Ronaldo Alves soltou pra Diogo Matheus. Diogo Matheus parou, pensou, olhou, soltou pra Giovanni Augusto. Giovanni Augusto olha pra dentro da grande área. Fez a virada de jogo na ponta esquerda pra Ronald. Dominou. Bico da grande área pra cima da marcação do Mateuzinho. Deixou o Mateuzinho falando sozinho. Ronald cruzou no segundo pau. Caprichou. Afasta a defesa. Rebote volta pela meia. Consegue tirar Nilson Júnior. Rebote voltou. Ronaldo Alves na perna direita. Arriscou. Mandou pro gol, emocionou, ela passou à direita, toda torta a bola do Ronaldo Alves, Albertinho. Ah, pelo amor de Deus, né? A bola toda torta ali, o Guarani pressionando, tentando, né, com jogadas inteligentes, vai ver o Ronaldo Alves de longe. Fez 10 gols esse ano, fazendo desse jeito, mandou a bola pela linha de fundo, né? Ele acabou se livrando da bola quando vai mudando, hein? O Poveda, que sai aplaudido pela torcida do Sampaio Correia, camisa número 9, vai indo embora e vai entrar o camisa número 19, Eron vai entrando e vai saindo o Poveda. A informação para Ovo Satoshi. 45 minutos do segundo tempo de jogo, vai entrando o Heron no lugar do... Heron? É, eu acho que é Heron. Heron, né? É. Então Heron. Entrou Heron, camisa número 19. Na verdade, eu acho que essa substituição ela foi mudada, né? Porque o Gabriel Poveda ia sair e por algum motivo ele continuou no campo. Então, peraí, então tem alguma coisa errada. O Heron ainda tá no campo, ainda tá no... Mas ele ia sair, tava saindo, né? Ele tava saindo, ele ia sair, mas de uma hora pra outra mudou os planos lá o técnico Léo Condé. E o Wesley Piontek também tá pronto pra entrar, mas não dá. Agora vai sair. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Agora sim, Albertinho. Ufa, Gabriel, o Poveda, assim ele quebra. Foi embora, o Poveda entrou o Heron, número 19, e também vai entrar o 21. Agora vamos ver quem vai sair. É o Igor Catatal. Então, o Catatal foi embora, o Igor Catatal, o camisa número 7, entrou o 21, o Piontek. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Vagnão. Heron é nada mais, nada menos que Eronildo, o nome dele. Ele é atacante também, é um pelo outro. É para ganhar tempo, né? Evidentemente, nessa altura dos acontecimentos, está de bom tamanho a vitória do Sampaio Correia. E agora, o outro também, da mesma forma. O Catatal, quem é que entrou no lugar dele? Wesley Piontek. Wesley Piontek, é um jogador que veio da base do Santos, 26 anos. Também, mesma forma, para ganhar tempo, deixar o barco correr aí, garantir a vitória do Sampaio Correia. 46 minutos e meio, segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Mais 5 minutos de acréscimo, vamos até 50 desse segundo tempo. O Guarani tá em cima. O Guarani tá em cima, quer o gol de empate de qualquer jeito. Lateral bola aqui pela ponta direita, é posse para a equipe do Sampaio Correia, uma certa demora porque não tem bola. Não tem bola, o Ronald teve que sair do gramado para poder pegar a bola, para poder cobrar o lateral. Fala a verdade, ainda existe isso, né? É. Existe isso, nós estamos em 2022, ainda existe isso, que coisa, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Pimentinha dentro da grande área, rabiscou, perna esquerda, bateu, ela passa a direita, vai pela linha de fundo, fala Vagnão. Sumiram as bolas e quando apareceu a bola não tinha ninguém pra cobrar. Os caras não... Brincadeira. Ironias do futebol. Faz parte. Lateral bola pra equipe do Guarani, 47 minutos, 40 segundos desse segundo tempo. Vem Giovanni Augusto, rabisca, encara a marcação do Ferreira. Passe no comando pra Bruno José, sai do gol Luiz Daniel. Sai, faz a defesa, o arqueiro da equipe do Sampaio Correia ganha tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros.
Vem a equipe do Sampaio Corrêa para o campo de ataque. Apareluir soltou lá na ponta esquerda. Domina a primeira jogada do Wesley Piontek. Lá pela ponta canhota. Encara a marcação. Ganha do primeiro. Ainda o Wesley Piontek. Bem, Diogo Matheus. Carrinho por baixo. Na bola firme. Sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Sampaio Corrêa. 48 minutos, segundo tempo de jogo. Guarani vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas tem tempo ainda, pelo menos mais 1 minuto e meio de jogo para o fim da partida. Tem tempo. Em 1 minuto tudo pode acontecer no futebol. Lateral bola pela ponta esquerda, balança o esqueleto. Lucas Hipólito lança essa bola no fundo para o camisa número 19, Heron. Heron dominou, encara a marcação de Hernando. Ainda Heron na linha de fundo, tentou fazer a jogada, tentou segurar, tentou proteger, não deu certo. Foi desarmado pelo Diogo Matheus. Agora é ele que está pressionado. Domina, gira, despacha, manda para frente. Bola que sobe, bola que cai. O árbitro dá a saída de bola. E a favor da equipe do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa ganhando minutos preciosos. Ganhando minutinhos preciosos do time do Maranhão. Vai vencendo mais uma, vai também se distanciando da zona de rebaixamento. A equipe do técnico Léo Condé. Lateral bola para a equipe do Sampaio Corrêa pela ponta esquerda. Balança o esqueleto Lucas Hipólito. Deixa a jogada no fundo para Heron. Dominou, protegeu. Jogou a bola em cima do Bruno José. Escanteio. Escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa. 49 minutos. Segundo tempo de jogo. Agora vai ganhar tempo, vai ficar lá uma semana na linha de fundo do time do Sampaio Corrêa, Albert. Também, né, com esse resultado, o Sampaio Corrêa saindo para oitava colocação com 11 pontos e o Guarani lá, né, na zona da degola, na última posição, que coisa. E vem os homens, Heron na ponta esquerda, carregou, levou no fundo, ainda Heron bem a marcação, olha o Maxwell, ganhou a parada ajudando a defesa, na sequência falta de ataque, falta a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. É o último lance do jogo. Tem pressa o Guarani. Sai jogando aqui no campo de defesa com o Ronaldo Alves. Os jogadores do Sampaio Corrêa pedem o fim do jogo. O Guarani vem pra cima. Trila o apito árbitro. Na marca dos 50 minutos, termina o jogo no Estádio Castelão. Aponta o centro de campo, Rodolfo Toschi Marques, árbitro FIFA. Sampaio Corrêa 2, gols de Gabriel Poveda e André Luiz. 1 para a equipe do Guarani, gol marcado pelo Giovanni Augusto. Não deu mais uma vez para o Bugrão. Vamos para o rápido intervalo. Na volta, o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 9h em ponto deste sábado, 28 de maio de 2022. Fim de jogo nos canais Futebol Interior, repercutindo péssimo resultado do Guarani, a derrota mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Desta feita para o Sampaio Correia, o Guarani perdeu por 2-1. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas Uniformes e Camisetas, Pizza do Dadá, Prone Alimentos e Betmaster, aposte na emoção. Destaque do repórter Albert Cavalcante. Como sempre, né? O Guarani consegue, né? No final da partida, né? Depois com todos os scouts, né? O Guarani com 68% de posse de bola, o Sampaio Corrêa, seu adversário, com 32%. Foi, né? Aí o Giovanni Augusto, ao sair da partida, né, ele foi questionado o que faltou para o Guarani conseguir o empate e até mesmo a vitória. É sempre a mesma história, né? A última bola, ter mais tranquilidade na definição, ter mais tranquilidade para concluir. O goleiro estava numa noite inspirada, porém, entretanto, só olhar a tabela que vai além disso, né? Vai além disso. O Guarani agora tem 8 jogos, né, contra o Sampaio Corrêa, nunca tinha perdido para o Sampaio Corrêa, agora conseguiu o Sampaio Corrêa quebrar esse tabu no Castelão, a primeira vitória do Sampaio Corrêa, a primeira vez na história em cima do Guarani, viu, Claudio Costa? Legal, 9h mais 2 minutos, eu quero também um pitacozinho aqui, né, um pitaco do... O Little Pitaco. Um Little Pitaco do Wagner Ferreira, daqui a pouco ele vai falar mais, não vamos eleger o melhor em campo, né, porque... O Guarani perdeu o jogo, em caso de derrota a gente não elege o melhor em campo, mas teremos as notas do jogo, tem mais opinião do Wagner Ferreira, mas por enquanto, seu destaque nessa abertura de fim de jogo, Wagner. Primeiro tempo, vitória merecida do Sampaio Corrêa, porque fez o gol de pênalti e soube administrar a vantagem até o final da etapa inicial. No segundo tempo, o Guarani melhorou bastante, principalmente após a entrada do Rodrigo Andrade. Para mim é titular absoluto o Rodrigo Andrade, não pode ficar fora do time, talvez voltando de alguma contusão, alguma coisa assim, por isso não começou o jogo de hoje. Mas quando entrou, mudou a cara do jogo. E quase, por pouco o Guarani não consegue o empate, não fossem duas defesas impressionantes do goleiro do Demorou o técnico para mexer, Wagner Ferreira? Demorou, eu esperava uma alteração já no intervalo. Mas ele preferiu esperar 18 minutos para fazer a primeira alteração, justamente essa alteração feita aí, tirando o Silas e colocando o Rodrigo Andrade. Alimentou o ataque, sofreu o pênalti, chutou a gol, desarmou. Então é um homem que não pode ficar fora do time. Legal, daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira, aniversariante do dia aqui nos canais Futebol Interior, 9h03. Ô Lucas de Souza, passa a classificação, deixa comigo, mas passa para mim e para os amigos da Rádio Futebol na Canela, dos canais Futebol Interior, esta 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 9ª rodada que começou no último dia 24 de maio, com a vitória do CRB do técnico Daniel Paulista contra o Sport Recife, que está no G4, pelo placar de 1-0, o gol foi do Anselmo Ramon. A Ponte Preta empatou com a Chapecoense também no dia 24 em 0-0. Já no dia 25, Londrina venceu o Operário no Clássico Paranaense por 2-1.
O Vasco da Gama venceu o Brusque por 2-0. Ainda no dia 26, o Ituano empatou com o Náutico em casa em 0-0. No dia 27, o Tombense venceu o Bahia pelo placar de 1-0, quem diria? E o Cruzeiro, líder da Série B, venceu o Criciúma pelo placar de 1-0. Tivemos hoje, mais cedo, jogou às 4h30 da tarde, o CSA do técnico Mozart venceu o Novo Horizontino do Alan Al pelo placar de 2-1. E você acompanhou aqui comigo, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante, a vitória do Sampaio Correia sobre o Guarani pelo placar de 2-1. Amanhã teremos Vila Nova e Grêmio lá em Goiânia. Fechando a rodada, tem mais algum jogo? Não, fechando a rodada, né? Legal. Classificação, né? O G4 aqui tem o Cruzeiro com 22 pontos, é o primeiro Vasco, o segundo 17, terceiro é o Bahia com 16, o quarto é o Sport com 15. Lá embaixo a Ponte Preta ficou na 15ª colocação, agora com 9 pontos. O Náutico tem 9, é o último fora da zona de rebaixamento, porque na zona da degola o Tombense tem 9 pontos, o Sampaio Correia não atualizou, né? Porque na verdade o Sampaio Correia já foi para 11 pontos, já empurrou na verdade o Náutico para a zona de rebaixamento. A Ponte Preta na verdade então continua na 16ª colocação e o Guarani é o lanterninha com 8 pontos ganhos. E aí tem o Vila Nova em 19º, não é isso? Isso, exatamente. Que é o próximo jogo. Que é o próximo jogo. Vila Nova e Guarani. São dois confrontos mais um diretos, dos né? desesperados. Mais um dos desesperados. E aí, Wagner Ferreira? A fome contra a vontade de comer, né? Esse jogo contra o Vila Nova. Então o negócio. Que é uma pedrinha no sapato do Guarani, viu? Tirou da Copa do Brasil. Então. Vejam que o Guarani jogou em Porto Alegre, perdeu do Grêmio de 3-1. 3-1. Aí veio aquela conversa, temos que ganhar o próximo jogo de qualquer jeito. Foi o Criciúma. Agora a situação é a mesma, tem que ganhar o jogo de qualquer jeito do Vila Nova para subir, porque uma vitória já sai da zona. Já, porque a distância, presidente, do 12º, do 14º até o 17º é de 1 ponto. É de 1 ponto. É de 1 ponto. E é o momento do Guarani aproveitar, né? Tanto o Guarani como a Ponte Preta, estamos na jornada do Guarani, mas não dá para se furtar de falar também do outro time de Campinas, da Ponte Preta. É o momento, né, Wagner, dos times tentar realmente reagir, porque se começar a deixar com aquele negócio do segundo turno, que aí recupera, e aí não recupera mais. E aí sim a Série C tá logo ali. Tem que fazer nesse primeiro turno pelo menos 24 ou 25 pontos. Pois é, entendeu? Nessa altura do campeonato, o Cruzeiro já tem 22, se não me engano, né? Veja bem. 22 pontos. Ele já tá a 5 pontos do Vasco. 22, o Vasco tem 17, o Bahia pontos. 16. Então é aquilo que nós falamos, né? Brigar para fazer uma boa pontuação para não cair. Exatamente. É a Série B, é a Bezona realmente, Bezona. né? É a melhor Série B de todos os tempos. Né? Claudinei, deixa eu só mandar um grande abraço aqui pro João Paulo Queiroz. Ele manda aqui pra mim, pra nós O quê? aqui, que ele tem fé que no próxima transmissão aí o Guarani vai vencer o Vila Nova. Ele inclusive destaca que o pai dele é bugrino fanático e toda vez que ele liga a TV pra ver o jogo, ele abaixa o volume da TV pra acompanhar a nossa narração, a nossa transmissão. Então, João Paulo, muito obrigado, seu pai também. Um grande abraço aqui da equipe verde e branca dos canais Futebol É Interior. verdade, João Paulo que já tem nome de craque, né? Do Papinha do Brinco aí, o João Paulo que passou por aqui, grande João Paulo, pequenininho, mas grande no futebol. E o João Paulo aí, quem sabe o pai dele não deu o nome até pelo próprio João Paulo, né? Exatamente. Vai saber, né? Mas tenho certeza que sim, porque segundo o João Paulo aqui, bugrino fanático. Então, aí o pai já deve ter dado o nome do Papinha do Brinco. Fala, Eu Albert. encontrei com o João Paulo, né? No Hotel Nacional. Aliás, eu vou falar daqui a pouquinho dessa festa bonita que foi da Série A3. E vou falar pra você, o João Paulo tá fininho, viu? Claudinei? Igual o Zenon, né? Igual o Zenon, fininho, vou falar pra você, viu? Dá de uns 20-0 Não, pra muito é um nego, barato, né? A turma pergunta pro Zenon, que vê ele nesse corpinho que ele tem aí fininho, né? E pergunta, Zé, não dá pra você entrar, quem sabe, 10 minutos, 15 minutos? Zenon, ajuda nós, Zenon. Só essa falta aí, o Diogo Matheus Nossa, aí, aquela falta ali é na falta, gaveta. Sabe, contra o Vasco ali, ele tinha guardado. É verdade. Tá muito bem. 9-8, quer falar alguma coisa, Wagner Ferreira? Agora nem não tem cobrador de falta, né? Não tem. Fala o Diogo Matheus. Eu acho que quem deveria treinar é uma mais no cravo e outra na ferradura. é o né? Giovanni Augusto. Ele Agora, tem um chute é forte. escolha, né? Você, por exemplo, uma falta daquela, com o campo molhado, pesado, você não vai bater a falta colocada. Põe um cara que deu uma porrada lá, O entendeu? Mateuzinho foi inteligente no segundo gol do Sampaio Corrêa, porque o que ele fez? Ele abaixou a Exato. cabeça e chutou pro rasteiro. É. Bateu Né? falta ele Esperando alguém fazer o que o André Luiz Então, fez. porque aí você aproveita o gramado, né? Você tem que saber as condições do campo. Não foi logo no primeiro lance da equipe do Sampaio Correia que o Kozlins tem que fazer uma baita defesa. Por quê?
por causa do campo molhado, encharcado, entendeu? Então aí você tem que fazer uso do piso, né? Do gramado. E aí o Guarani, não sei, mas vamos ver. Vamos ver o Chamusca. Daqui a pouco eu quero saber as notas do Wagner Ferreira, saber que nota ele vai dar pro técnico do Guarani. Estreante, não teve aquela velha máxima de que treinador estreante ganha, o Chamusca não ganhou. Fala, Albert. Viu, eu tenho a explicação da escassez de gols de falta. Eu não. O Juninho Paulista, o coordenador da seleção brasileira. Qual é? Primeiramente, ele disse que os treinadores, né, o preparador físico não deixa ter aquela repetição louca, né, que antes tinha após o treino. Zenon, né, ficava 2 horas, Exatamente. Neto ficava 2 horas. E ele também disse que é por conta da barreira. Aí você pensa, a barreira porque é muito curto, né, como antigamente não fosse, mas os jogadores de defesa da barreira estão mais altos. Então o espaço curto de você bater na bola e colocar a bola no gol ficou mais difícil. Agora, assim disse o coordenador. Você falou de jogadores altos, né, e fortes, que aí eu me lembrei do Filipão, né? E teve um vídeo rolando essa semana do Filipão abrindo o isotônico. Você gostou, né? Você gostou, né, Ney? O Filipão é uma figura. É uma figura. A entrevista rolando e ele brigando com o isotônico, a garrafinha. E mesmo assim alguém teve que abrir pra ele, ele não conseguiu. Não, e as 2 tampas, né? Exatamente. Tirou a primeira. Eu tô feliz. Quando ele olhou, tinha um lacre, aí ele olhava com um desespero. Coisa que Felipão, a entrevista rolando e ele não tava nem aí. Felipão também já tá também, quer saber mais de nada. O Felipão não precisa de mais nada, né? Quer saber de nada. Depois do Penta, ele não precisa mais provar nada pra ninguém. Tá muito bem, 9 da noite, mais 11 minutos. A gente vai para um rápido intervalo aqui. Já a gente volta com as notas do jogo do Wagner Ferreira. Tem a ficha técnica aqui pela Betmaster, mais destaques do Albert Cavalcante. E aí a gente vai terminar a nossa jornada e vamos comemorar o aniversário do Wagner Ferreira. 9h11, a gente volta já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo.
9 horas mais 14 minutos em Campinas, 9h14. Um grande abraço para você que está com a gente aqui nesse fim de jogo dos canais de futebol interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani. O Guarani que perdeu mais uma na Série B. Desta feita, 2-1 para a equipe do Sampaio Corrêa. O jogo terminou agora há pouco lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Ô Lucas de Souza, pega a Série A do Campeonato Brasileiro aí. Vamos dar uma passadinha também pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente também está enrolando um pouquinho aqui para saber se vem alguma coisa. Lá o Albert está checando com a assessoria de imprensa do Guarani para ver se vem alguma coisa, né, de entrevista coletiva do Chamusca na sua primeira participação como técnico efetivo do Guarani. Dá uma passada aí nos jogos da Série A, Lucas. Hoje jogaram pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Claudinei Corsi e amigos, Goiás e RB Bragantino. O Goiás empatou em casa com o RB pelo placar de 1-1. O Bragantino abriu o placar, o Goiás empatou o jogo. Lá no Morumbi, o Tricas empatou com o Ceará em 2-2. São Paulo abriu o placar com o Caleri, toca no Caleri que é gol. O Ceará empatou com o Kleber, Rodrigo Nestor fez 2-1 ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, Speed Mendonça foi pra rede, 2-2, o gol foi validado pelo VAR. Jogam nesse exato momento Fortaleza e Juventude, é o jogo que fecha essa rodada de sábado. Amanhã tem o clássico Santos e Palmeiras na Vila Belmiro às 4 horas. Tem também Coritiba e Botafogo, jogo no Couto Pereira, Fluminense e Flamengo, clássico Fla-Flu, clássico mais charmoso do Rio de Janeiro. Corinthians e América Mineiro, você assustou, né, Alves? Assustei. Corinthians e América Mineiro jogam na Arena Corinthians às 18 horas. Cuiabá e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Avaí. E já na segunda-feira jogam Internacional e Atlético Goianiense. Ô Lucas, antes da classificação, dá uma ajeitada, a sua camisinha tá meio torta aí. Qual das camisas? Essa aqui? Não, a camisinha do microfone, que a gente chama aqui a espuma de camisinha. Não se assustem, né, os telespectadores, agora tá bonitinho. Agora tá bonitinho. Pode partir aí pra classificação. Quem é o líder, hein? O líder é o Corinthians. O Coringão tá na frente com 14 pontos ganhos, seguidos pelo São Paulo. São Paulo ganha hoje, passaria o Corinthians. São Paulo tem 13 pontos ganhos. O Palmeiras é o terceiro com 12 pontos, mas tem um jogo a menos. E o Atlético Mineiro fecha o G4 com 12. O Santos tem 12, o Botafogo tem 12 pontos, é o quinto colocado. E o Santos é o sexto com 11 pontos ganhos. Eu pego daqui, o sétimo é o Fluminense com 11, o Coritiba é o oitavo com 10, em nono América Mineiro Coelho com 10, em décimo Avaí com 10, em 11º Bragantino com 10. Essa situação aí, o Wagner Ferreira, do Bragantino, é de estranhar, Wagner, na 11ª colocação? É de estranhar, sim, porque é um time que vinha organizadinho. Não tá tão longe da ponta, mas esperava mais. Aconteceu lá um... Será que atrapalhou a Libertadores? Será que... Posso até dar o meu Vamos parecer? lá, a Lucas. Libertadores fez mal pro Bragantino. Fez mal, né? Fez mal, o time foi muito Atrapalhou mal. no Nacional. Foi eliminado de forma até vexatória. Tudo bem, o grupo era difícil, Nacional, Estudiantes e Vélez. Mas pelo time que o Bragantino tem e o time que os outros 3 times do grupo tinham... É verdade. Agora, o Bragantino era pra ter passado até com certa facilidade e isso afetou o brasileiro, porque o Bragantino tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, faz uma campanha irregular no campeonato. 11º, e o ambiente não ficou muito bom, à medida em que anunciaram a demissão do técnico, o Barbieri, né? O Barbieri. Aí... O Barbieri saiu, Saiu, foi mandado embora. Foi demitido. Logo após a eliminação pro Nacional do Uruguai. Então a Libertadores fez um estrago mesmo, hein? Tá vendo? Porque é aquela, né? Clube empresa. Então, mas... Como é que a torcida é pequena, mas você tem mas você tem um longo prazo. Você é um clube empresa, Aí primeiro não, ponto. no caso do Bragantino não é a torcida, né? É um negócio bem aí de foi cima, uma né? A avaliação cobrança interna. Mas você vê como a imprensa, no caso, né? A torcida e a própria diretoria do clube tem memória curta, né? Campanha que o Bragantino fez ano passado. É um negócio. Eu não sabia dessa queda do Barbieri, não. Realmente. É igual o Carpini, cara, da Ferroviária. E, gente, o grupo do Bragantino, ó. Estudiantes, que já foi campeão da Libertadores, Nacional, que é tricampeão da Libertadores, e o Vélez, que já foi campeão da... Ó, o grupo do Bragantino. Tudo bem, a gente tá destacando aqui o desempenho do time que não foi bom. Não foi bom. Mas o grupo Mas era não pesado. passa só pela questão do Barbieri. Os jogadores em campo também. Ó, o Eric Ramírez, seu Eric Ramírez. Vamos acordar, Agora, viu? eu acho que esse Barbieri Ítalo, aí não fica também, parado, viu? não, hein? Não fica, é ótimo técnico. Já que alguém vai querer o Barbieri, né? E se bem que Série A, os treinadores estão, por enquanto, né? Há um papo de que o Sebastião Voivoda, lá do Fortaleza, também estejam
balançado. Se Fortaleza não na fosse, última colocação. se não fosse a classificação no meio de semana na Libertadores, Fortaleza foi gigante, venceu o Colo-Colo por 4-3 no Chile. Se não fosse essa classificação do Fortaleza, fatalmente o Voivoda seria um que Agora, cairia fala a também. verdade, se manda o técnico do Fortaleza embora, é uma bobagem, pra não faltar coisa. Ah, mas bobagem. manda, Isso A é igual o pressão- Rogério, então. Igor, isso é igual mandar o Rogério Ceni embora, porque agora vai entrar agora as semanas, né, e os meses aí de mata-mata, mandar ele embora por questões de ser eliminado. Cara, não tem então, time. Não tem. Bom, deixa eu não faz fechar aqui sentido. então. 12º o Internacional com 10. 13º Atlético Paranaense 9. 14º Flamengo com 9. Flamengo também Essa é outra surpresa. é outra que... É. 15º Goiás com 9. 16º Cuiabá. Na zona da degola, Juventude é o 17º com 7 pontos. O Ceará, que hoje empatou com São Paulo, 18º com 6 pontos. 19º Atlético de Goiás com 6. E em 20º Fortaleza com apenas 2 pontos ganhos, tá? Então, um panorama para você da Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Claudinei, só pra gente encerrar esse assunto, vocês que são mais experientes, até que ponto a Libertadores, para esses times de menor expressão, não menor expressão e financeira, eu vou colocar aqui. Que não estão acostumados a isso, até né? que ponto a Libertadores faz bem, porque É difícil. causa um estrago. O time precisa de elenco para poder jogar um campeonato desse. É complicado, né? Porque aí os times se empolgam, né? Acham que dá para chegar e aí deixa o Campeonato Brasileiro para apostar na Libertadores, na Sul-Americana. É difícil. A Ponte sofreu com isso em 2013. É. E quando vai jogar lá fora é uma pauleira, né? Nossa, Porque ainda mais na Argentina. os caras para cobrar escanteio tem que pedir a proteção do policiamento, com escudo, para não vir coisa. aí, tá acostumado a isso, aí né? quando eles chegam aqui, vem todos os brasileiros que estão tratando com rosas. né? abre o vem tapete aqui, vermelho, abre né? o tapete vermelho. Ô, Albert, você está pregando que o brasileiro tem que dar o troco, Albert? É isso? Dá o troco não, mas Ah. com a mesma moeda sim. Bom, Não, você não dá o troco, mas dá a mesma moeda. Exatamente. Entendi. é a mesma coisa. Beleza. Acho Nove- que vocês por meia dúzia isso aí. hein? 9h20. O Leão voltou de um jogo lá na... Final da Comembol de 98. Quebraram acho. o queixo dele. Quebraram o queixo dele. Acabaram o queixo de Leão. Contra o Lanús aquela final. O Quebraram Leão também quebrava queixo de É. repórter também. Você mesmo que eu Teve digo. uma confusão lá aqui no Brinco, né? Entre o foi o Semedo Semedo? e Meu o... Deus. Leão. Entre o Semedo e o Leão. Os dois 80 por hora, hein? Ai, Deu um meu pau, deu justiça, deu Deus. B.O., tudo. E não deu nada. No 9h21. final o pessoal janta junto. 9h21, fim de jogo aqui, leve, solto, descontraído, apesar do resultado negativo do Guarani. 2-1, né? A expectativa que fica agora é que mais um jogo dos desesperados, Guarani e Vila Nova, dia 2 de junho, quinta-feira que vem, é isso, né? 21h30, na sessão Coruja, né? Tá muito bem, Vila Nova vem de novo aí, Vila Nova que tirou o Guarani da Copa do Brasil. E aí o Marcelo Chamusca vai ter esse tempinho aí, né? Pelo menos não é uma semana inteira, mas para tentar aquilatar aquilo que ele viu, se ele vai mudar, se ele não vai mudar, se ele vai manter, se ele gostou, se ele não gostou. Seria bom a gente receber a coletiva para saber o que pensa o treinador do que ele viu, né? Mas não estou acreditando que até às 10 a gente tenha isso, não. Na verdade, né, o jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, o Guarani empatou o jogo, né? 2-2 no É, finalzinho. Dois gols de Giovanni Aí e Jovinko vamos pra Augusto. disputa de pênaltis. Aí você sabe o que aconteceu. Aquela Kozlinski narração- do lado, bola do outro. Ou vice-versa, vice-versa, né? vice. Então, Bom, já tem aqui uma Vai se definição da assessoria de imprensa do Guarani, mais ou menos como eu esperava, né? Diz aqui o Carlos Rodrigues, o material com o técnico Marcelo Chamusca será feito após a coletiva com o treinador do clube mandante. Portanto, o material deve demorar um pouco mais para ser enviado. Então, ou seja, viu, Não- tá cômodo, hein, o Claudinei Corsi pra você, viu? Eu vou fingir o Claudinei Corsi, viu, Claudinei? É pra você que eu tô falando. Tá cômodo, hein? Tá cômodo pra você. Porque assim, se você ganhou, beleza. Se você perdeu, beleza. E aí? É. Mas e o torcedor, como é que fica? Tá cômodo, pois é, né? mas tá bom, vamos que em frente, já que é isso aí, paciência, a gente pede desculpa aos torcedores, porque a gente sempre gosta de entregar o trabalho completo, né? Inclusive com a palavra do treinador. Mas, infelizmente, hoje, mais uma vez, não será possível, né? Em todo caso, vamos em frente aqui com o nosso fim de jogo. 9 horas mais 23 minutos, 9h23. Não vamos eleger o craque do jogo, como já falei aqui, na derrota a gente não elege o melhor jogador em campo, mas nós temos sim as notas do jogo com o comentarista
Wagner Ferreira. Portanto, vamos então, ô Felipe Marques, às notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E eu começo, Wagner Ferreira, com o Kozlinski. Bem, ele tomou um gol de pênalti e, evidentemente, já comentamos aqui, não pega um pênalti, ele não espera a definição do cobrador. Ele já quer adivinhar o canto. E numa dessas, todas elas ele é surpreendido. O atacante joga sempre do lado contrário de onde ele foi. Então não é pegador de pênalti. Não é pênalti, é pênalti. Vamos deixar passar. O segundo gol que ele tomou, ali não vou nem culpar, porque a dupla de zaga do Guarani deixou um buraco ali para a entrada do André Luiz. A entrada não, a bola sobrou para ele, uma cobrança de falta esquisita, de longe. O cara chutou, a bola não ia pro gol. A bola passou entre os dois, sobrou pro André Luiz, aí não teve jeito, cara a cara com o Kozlinski, que fez o gol. Então não teve culpa nos gols, vai ficar aqui com uma nota 6, porque andou fazendo uma ou outra defesa também, 6 pro Kozlinski. 6. E o Diogo Matheus, Wagner? Dos laterais o melhor, ele vai ficar com uma nota 6, tentou, né, por falta de audácia de à frente, não foi não, ele teve até uma certa liberdade, porque o lance pior, ela estava do outro lado, lá nas costas do Eliel. Então, o Diogo Matheus teve chance de ir à frente, ele com o Iago fizeram um bom primeiro tempo, no segundo também foi bem acionado, mas né, não chegou a merecer uma nota mais do que 6, nota meia dúzia. Legal, nota meia dúzia, a dupla de zaga do Guarani, o Hernando e o Ronaldo Alves, Wagner. Olha, no primeiro tempo, o Sampaio Corrêa não chegou, né? Fez o gol de pênalti e mais nada. Teve no finalzinho lá um chute do Poveda e uma cabeçada do Nilson Júnior. Então não foi exigida a dupla de zaga do Guarani. No segundo, muito menos, porque o Sampaio Corrêa estava administrando a vantagem. Fez o gol e não fez mais nada, né? Exatamente. Então, pela falha no segundo gol, que aí, né, foi a pá de cal, né, para acabar tirou o Guarani do jogo. Pela falha no segundo gol, o Ronaldo Alves nota 5. E o Hernando? Olha, acompanha o companheiro também. Vai ficar com uma nota 5 também, porque foi coadjuvante na falha. E o Eliel, como é que foi? Eliel, que era uma preocupação lá com o Pimentinha pelo lado dele, Wagner. Na marcação não foi mal, não. Pimentinha foi bem acionado, foi pra cima dele. Muitas vezes o Eliel desarmou, outras vezes com falta, outras vezes limpo na jogada. Mas no segundo tempo ele acabou. Quando o Guarani precisava mais de jogada pelas beiradas do campo, o Eliel falhou. Então, por esse motivo, ele foi substituído. Nota 5 para ele. Nota 5 para o Eliel. Abrindo o meio campo do Guarani, o Madison, Wagner. Vai falar da alteração do Eliel. Sim, o Lucas Ramon, né? Que entrou no lugar dele. Entrou bem, Wagner? Olha, entrou bem. Porque se a intenção era colocar o Guarani com um pouco mais de força pela beirada do campo, o Lucas Ramon entrou com isso. Ele fez ali uma outra jogada, foi jogar bem à frente mesmo. E vai ficar com a mesma nota do Eliel pelo pouco tempo que teve. Entrou a 30 do segundo tempo. E agora sim o Madison, Wagner. Agora sim, né? O Madison não é jogador para ser titular do Guarani. Pode ser esforçado, fez um gol contra o Vasco, se não me engano, né? Ou foi contra o Vasco? Ele fez o gol? Não, foi 0x0. Foi 0x0. Ele fez um gol aí. O Madison? O Madison. Ele fez o gol contra o Tombense. Contra o Tombense, exatamente. Isso. E jogador só de marcação, fica devendo. Não é jogador para titular, não. Acho que se o Vilela tiver em condições, é o dono da posição. Nota 5 pro Madison. Nota 5 para o Madison, entrou no lugar dele o Marcinho, a 39 do segundo tempo. Nota 3 pro Marcinho, acho que pegou na bola uma vez. Mas aquele chute foi o chute do Luiz Daniel fez uma baita defesa. Não dá para dar 4, Wagner? Olha, vamos... Vocês preferem 4? Cai melhor pro Marcinho 4? O Marcinho teve uma boa disposição. Eu acho que o Marcinho merece uma cruzamento do Lucas Ramon que o Marcinho bateu, né? Eu acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Guarani. Atendendo a pedidos, nota 4 pro Marcinho. Nota 4. Mudamos a nota do comentarista. Que isso, hein? E o Silas, hein, Wagner Ferreira? O mais fraco ali do meio campo, né? Um jogador só limitado à marcação, talvez preocupado também na cobertura do Eliel. Esta talvez fosse uma orientação técnica, né? Então, o nosso Silas, o mais fraco ali do meio campo, nota 4. Nota 4 para o Silas. E ele também foi substituído a 19 do segundo tempo, entrou o Rodrigo Andrade. Mas com enorme vantagem. Aí foi o pulo do gato do Chamusca. Demorou até para fazer essa alteração. Acertou em cheio. Pena que demorou um pouco. E o Rodrigo Andrade, a melhor nota do Guarani, 7.
Nota 7 para o Rodrigo Andrade. E o 10 do Guarani, o Giovanni Augusto Wagner? Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Primeiro tempo totalmente apagado, porque jogou sozinho ali no meio, né? Tinha 2 volantes de marcação, ele para armar e também para chegar à frente, não deu para ele. Ficou devendo no primeiro tempo. No segundo apareceu um pouquinho mais, só que eu achei que ele jogou um pouco afastado ali da entrada da área. Jogou caindo pela beirada do campo, aqui pela esquerda. E achei que ali ele ficou perdido. Ali não é lugar do Giovanni. Vai ficar com uma nota 6. Beleza. E o Bruno José hoje, Wagner, gostou dele? Mais fraco do ataque. Nota 3 pro Bruno José. Ele tenta, mas não produz, não evolui, não chega a nada a presença dele ali. E tá entrando desde o começo e ficando, né, Wagner? Tem potencial, mas até agora não mostrou, não. Nota 3 para ele. E o Lucão do Break? Nota 4 pro Lucão. É aquele de sempre, né? Fraco tecnicamente, não tem domínio de bola e tá ali esperando um cruzamento para entrar com o corpão ali, bater uma bola de cabeça, ganhar uma bola dividida ali com o zagueiro. Mas isso quando não acontece, ele some. 4. E ele voltou. Maxwell voltou novamente. Nem sei se o Lucas falou o nome de Maxwell. Não. Falei uma hora no Falou final sim. do jogo. 29 do segundo tempo, Wagner É. Ferreira. Entrou o Maxwell o Cruel. O Robert está me falando aqui. Eu falei o nome dele quando ele entrou em campo. Mudou. Mudou. Então, eu até esperava que ele fosse começar jogando pela simpatia que o Chamusca tem por ele, né? E ele, o Chamusca também, trabalharam juntos. Mas não começou, quando entrou, nota 3 pra ele. Nota 3. E o Iago, que tem razoável. O que ele tem? O Alegria Robert? nas pernas, né? É o menino da alegria nas pernas. Alegria nas pernas ele tem, Wagner Ferreira. É, mas não produz nada, né? Tem alegria nas pernas e tristeza no resto do corpo. Ele cisca pra lá, cisca pra cá e não resolve absolutamente nada. Quando bota a bola na área, cruza. Jesus. Quando ele conseguir conjuminar tudo. Não, Aí- mas assim, ó, por mais que o Iago não tenha mostrado a que veio, hoje, na minha opinião, foi a melhor partida do Iago com a camisa do Guarani. Imagina, é pior. Então, mas pelo menos tentou mostrar alguma coisa, puxou Ele alguns teve contra-ataques. alegria nas pernas? Teve. Pra mim, ele teve. Em relação... Mas as notas são do presidente. O presidente, em relação ao Maxwell, ele trabalhou com no Cuiabá, né? Como já foi 48 partidas, 15 gols. Artilheiro Cuiabá na Copa Verde. Então tem que respeitar o Maxwell. Então, Na Copa Verde, né? Na Copa Verde, da 2019. forte Copa Verde, né? Exatamente. Então, A nota do Nós Iago. estamos no Wagner. Iago aqui, né? Nota 5. Primeiro tempo razoável, acho que piorou no segundo, quando o Guarani mais precisava, né? Já que E tinha- aí ele saiu a 19, Wagner, no segundo tempo. Entrou ele, Ronald. Então nota 5 pro Iago e Ronald jogou na beirada aqui, já estava jogando por ali o Giovanni Augusto, então ficou uma confusão ali, porque entrou o Lucas Ramon para jogar por ali. Tem o Giovanni que já estava ali na beirada, e entrou o Ronald para jogar ali também, então uma confusão danada, vai ficar com 4 o Ronald. Muito bem, chegamos então à nota do técnico reestreante no Guarani, o Marcelo Chamusca. Wagner. Não podemos crucificá-lo também, né? Chegou o primeiro jogo, já vamos malhar, mas demorou muito para fazer a alteração e também não tinha muita opção, né? Se ele olha pro banco, vai botar quem para jogar? Até no intervalo eu falei, também, eu acho que não vai mexer no time, deveria, mas não tem como, ia mexer quem? Botar Venuto, botar Maxwell, botar Ronald. Mas se ele tivesse já voltado com pelo menos as duas do Rodrigo Andrade e do, não sei o Rono, mas vamos dizer o Rono ou o Maxwell, vai. Você acha que teria mais chance, Wagner? Já de cara no... Olha, a chance era maior, né? Era maior, porque Esperou o Rodrigo 19 Andrade dá minutos. dinâmica pro jogo. Ele pega e já dá um tapa na bola que vai pro certeira lá pra ponta, ou pela direita, ou pela esquerda, ou pelo meio, quando ele próprio... Veja o lance do gol do Guarani. Ele tava lá na linha de fundo, fez um drible ali, como é que fala? Um rabisco, e acabou sofrendo o pênalti, e aí o Guarani diminuiu. Mas eu acho que numa nota 4 pro técnico que estreou hoje, o Marcelo Chamusca, 55 anos. Vamos ver se ele tira o Guarani dessa situação. Legal. E o jogo, Wagner, quanto valeu pra você? O jogo não foi mal, não. Primeiro tempo, o Guarani teve muito mais chance, teve posse de bola, chutes a gol. No segundo tempo, continuou pressionando e o Sampaio Corrêa apenas se defendendo, só jogando no contra-ataque. Um jogo razoável, vamos dar aí uma nota 6,5 pro jogo.
6h30. Para fechar a arbitragem da partida, o árbitro principal, o senhor Rodolfo Toschi Marques. Wagner. Olha, eu não gostei da arbitragem do Rodolfo, não. Ele, no pênalti... Quantos anos ele tem, Wagner? Ele tem 35 anos. E o que ele faz da vida? Ele é um além de arbitrar. Ele tem uma empresa na cidade de Quatro Barras. Nem sabia que existia essa cidade. Quatro Barras no interior do Paraná. Deve ter 1, 2, 3 e 4 barras. 4 barras. Porque ele tem 4, né? Ele nasceu em Curitiba, mas é empresário nessa cidade aí que você perguntou. Rodolfo Toschi. Mas você não sabe que a empresa do que é? Eu procurei fuçar, inclusive, isso aí. Consta empresário em todo lugar. Então, vamos acha pra gente aí, Albert, 4 barras, a empresa do Rodolfo Toschi Marques. Vamos lá. Se você consegue alguma informação enquanto isso, Albert. Terminando com a arbitragem, né? O Ivan Carlos Bom, 49 anos, professor lá em Curitiba. Rafael Trombetta, 38 anos, professor de Educação Física também em Curitiba. Não gostei do pênalti marcado contra o Guarani. Para mim não ficou claro. Não ficou claro um pênalti. O que me estranha, o árbitro dá o pênalti, o VAR não pode chamá-lo para dizer que... É a regra, é o caso do impedimento, né? Meu amigo, o senhor errou. Impedimento aí, na cara, tem que esperar, correr tudo, ver o que vai acontecer, se sai o gol, para depois chamar o VAR. E teve um segundo lance ainda no segundo tempo, né? Na área do Guarani, um carrinho triplo em cima do Poveda. Dúvida também. É como ali subiu. Agora a dúvida do pênalti Rodrigo, não, né, Wagner? Pênalti mesmo. Não, foi porque ele já tinha deixado o cara para trás e ia se encaminhando para uma jogada de gol. Aí ficou bem claro a alavanca feita pelo jogador do Sampaio Corrêa. Pênalti indiscutível. Então a arbitragem aí vai ficar, se tivesse que dar uma nota, daria uma nota 5 aí para arbitragem. Nota 5, legal. Tá, então fechamos aqui as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso aí, as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Não elegemos o melhor em campo, mas deu para sentir que o Rodrigo Andrade, mesmo jogando pouco tempo, acabou sendo o melhor aí, na opinião do Wagner Ferreira. 9h36. A gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso fim de jogo. Na volta, os destaques finais do Albert Cavalcante, também os comentários finais do Wagner Ferreira e a ficha técnica com o Lucas de Souza. A gente volta já, não saia daí. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani 2-1 para a equipe do Sampaio Corrêa. Tem gol, informe Lucas de Souza. Tem gol lá no Ceará, lá em Fortaleza. O Juventude do técnico Eduardo Batista abre a contagem contra o Fortaleza. Juventude 1, Fortaleza 0. O Voivoda lá já vai... É o Voivoda, o Albert. Ah, não, o Voivoda não pode Voivoda sumir, né? Voivoda não Voivoda? Não pode Voivoda. Não pode Voivoda. Então, muito bem, 9 da noite, mais 40 minutos. Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui nesse nosso fim de jogo dos canais de Futebol Interior. Albert? O Guarani, hein? O Guarani, infelizmente, né? O Guarani não venceu, estava invicto, por incrível que pareça. O Guarani estava invicto contra o Sampaio Corrêa, com a história contra o Sampaio Corrêa. Agora o Guarani tem 8 jogos contra o Sampaio Corrêa, com 5 vitórias, 2 empates e com uma derrota. O Guarani que fechou mais uma vez, né? Jogando bem, né? Jogando bem entre aspas, com aquela famosa posse de bola burra, né? Que tem hora você tem a bola e não consegue jogar, né? 68%, o Sampaio Corrêa na zona da degola, precisando do resultado, que é difícil jogar no Castelão, venceu. O Guarani está na última colocação e o Sampaio Corrêa chegou aos 11 pontos, saiu do Z4, né? Está em 8º lugar. Olha só, se o Guarani tivesse vencido, o Guarani lá estaria na 8ª colocação. A conversa aqui seria outra, né? O aniversário até mesmo do presidente seria mais gostoso, né, o presidente? E o Guarani conseguiu deixar todo mundo triste. Lembrando até que o Chamusca, quando ele voltou, né, quando ele começou a primeira vez a sua caminhada, ele fechou com 65,4% de aproveitamento. Agora já na primeira semana cheia, né, que todos estavam na expectativa, o Guarani não conseguiu a vitória e joga todas as suas fichas contra o Vila Nova. E o Vila Nova, lembrando que na Copa do Brasil, o Guarani foi eliminado pelo Vila Nova no Brinco de Ouro. Então o Guarani joga... Tava perdendo 2-0. Exatamente, foi buscar um empate, quase eu e o Lucas. Na realidade, o Guarani naquele jogo fez 1-0 com o Giovanni Augusto logo no começo. Exatamente, a Vila Nova virou. E aí no finalzinho, 45, o Albert quase que nós empatamos aqui, exatamente. E Guarani Vila Nova joga na quinta-feira às 21h30, né? E mais uma vez, né, nos corredores do Brinco de Ouro estão dizendo, né, que o Chamusca chegou e mudou a equipe. E que a função dele hoje, além de treinar a equipe, né, para o objetivo, que é a primeira parte da tabela, ele disse, né, que a primeira função dele para tirar o Guarani dessa zona cômoda é fazer os jogadores que ali estavam encostados voltar a jogar. Zona incômoda, né? Exatamente, a zona incômoda. O Z4, ele tinha a total certeza que ia começar, tanto que ele estava convicto, tanto que no começo a gente falou, né, sobre que ele disse, ele bateu no peito e chamou a responsabilidade. Então aí a alegria de ver o Iago
né, voltando, o Maxwell voltando e quem sabe, né, o Lucas Venuto também, que estava encostado a voltar, Claudinei Corsi. Nós temos aí a clara certeza que dias melhores virão, mas por enquanto vamos ficar de olhos bem abertos. Legal, grande abraço, muito obrigado, Albert, até quinta. Até quinta, se Deus quiser, Claudinei Corsi. Legal, este Albert Cavalcante reportou aqui a derrota do Guarani, 2-1 para a equipe do Sampaio Corrêa. Wagner Ferreira passando a régua aí. Essa mais uma derrota do Guarani, a expectativa que pode ter o torcedor para o próximo jogo, Wagner. Pois é, Claudinei, eu estava dando uma olhada aqui na minha papeleta aqui. Essa é minha, você quer saber, outra que copiou. Vila Nova e Guarani 2-2, você falou que o Guarani realmente estava perdendo de 2-0, né? Na Copa do Brasil desse ano, o Guarani saiu na frente, o Vila Nova virou e o Guarani buscou empate. O jogo dos 2-0 que o senhor está se referindo, creio que seja do Campeonato Brasileiro do ano passado, segundo turno, lá em Goiânia. Que o Vila Nova abriu 2-0 Veja a papeleta certa, e o Guarani empatou o jogo. É muita coisa, deixa isso pra lá então. É muita papeleta, né, Analisar o assunto aqui. Pra quinta-feira eu acho que o Guarani terá um time mais forte, né, Lucão? Eu espero que... Voltam os desfalques, né? Que o Vilela tenha uma boa presença no meio campo, que o Matheus Pereira Ô, Wagner, eu só pediria esquerda. um favor pra você. Não chamar o Lucas de Souza de Lucão, porque vai que de repente incorpore confundir a ruindade do Lucão nele. Misericórdia. Entendeu? E a gente não merece. Pois é, Lucas, tem o Persson, né, que pode dar Aliás, você falou de um Persson? possível time titular. Persson. O Persson, quando entra, ele vai muito bem. Tem umas, como que chama aquele negócio de iminência parda, né, Wagner? Tem umas iminências pardas que some, aparece no Guarani. Não caberia Rodrigo Andrade, Persson e Giovanni Augusto? Sim. Não dá pra, né? É um Pensando belo trio. Melhor que o Vilela, né? Então, pensando na construção, né? Porque o Rodrigo Andrade desarma bem. Mas eu entendo que se o Júlio César tiver condições, ele vai voltar com o Júlio César. Que negócio de operar. No ataque, ou beleza. era do Daniel Paulista isso aí? Não, é isso que eu ia dizer. Isso aí é de Daniel Paulista, para mudar jogador operário, né? Vamos mudar a configuração tática. Deixa o Júlio César descansar mais um pouco, vamos botar um jogador mais ofensivo ali. Eu acho que o Guarani tem que jogar pra frente, botar... Com o Júlio César, não. Vou arrumar mais algumas opções ali para a beirada do campo, dar mais uma confiança pro Lucão e vamos ver o que acontece. Eu acho que o Guarani vai mais forte contra o Vila Nova. Tá muito bem, Wagner. Então a expectativa é boa. Sempre, né, Claudinei? Você tem que esperar sempre uma melhora. Não vai ficar ruim. Também piorar do jeito que tá, não piora. Não vai ficar ruim o tempo todo, não né? vai pra 21ª colocação. E depois outra, a situação não é tão preocupante em função dos números, né? Porque com 8, com mais 3, 11 sai fora. Mas um jogo vai pra 14. E tem que ser rápido, né, Wagner? Tem que aproveitar isso numa aí. Maré e chega uma hora que o mar não dá pé e você quer sair. Então tem que ser rápido. Os outros não estão se distanciando. Esse é o perigo. Aí você não tem como alcançar. Mas agora uma vitória aqui, uma vitória ali, eu acho que... Eu entendo que o campeonato do Guarani é para se manter na Série B. Então esquece Vasco da Gama, Bahia, Cruzeiro, esquece. Esquece isso daí, se for jogar com eles, conseguir um empate, uma vitória é lucro, mas o campeonato de Guarani e de Ponte também é outro. É lá embaixo e tem que se safando jogo a jogo. Lembrando que são 2 jogos dentro de casa seguidos, né? Sim. Contra o Vila Nova e contra o Operário. Aí é que tá tem o X da questão. Tem que fazer 6 pontos. Faz 6 pontos e já respira. Tem que fazer 6 pontos. Dá moral pro time, aí deslancha. Né? Se fizer 6 pontos, oxigena, né? A equipe, né? O Albert gosta. O Albert gosta. 9h47, a gente vai então agora com a ficha técnica do jogo, né? A equipe da Bolívia Querida, do Sampaio Corrêa, venceu 2-1 o Guarani. E a ficha técnica aqui na Jornada Esportiva, sempre em nome de Betmaster. Aposte na emoção. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. É aquela velha tônica, né? O Guarani não joga mal, mas também não ganha. E pior, perde. Como foi hoje.
no dia 28 de maio de 2022, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Marcelo Chamusca fazendo a sua estreia, mandou a campo Kozlinski, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves e Eliel, depois Lucas Namon, Silas, depois Rodrigo Andrade, Madison, depois Marcinho, Giovanni Augusto, Iago, depois Ronald, Lucão do Break, depois Maxwell e Bruno José. Por sua vez, o time do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, mandou a campo Luiz Daniel, que foi o destaque do time do Sampaio Corrêa, pegou tudo e mais um pouco, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior e Lucas Hipólito, Eloir, André Luiz e Rafael Vila, depois Ferreira, Igor Catatal, depois Wesley Piontek, Gabriel Poveda, depois Heron e o Pimentinha. Gols do jogo: no primeiro tempo, Gabriel Poveda foi para a rede batendo pênalti e aos 20 da segunda etapa, André Luiz, aproveitando uma cobrança da falta rasteira, dominou e fuzilou Kozlinski. Já o Guarani diminuiu a contagem numa bela cobrança de pênalti do Giovanni Augusto, placar final 2-1. Os reservas aqui do Sampaio Corrêa: Gabriel Batista, o Joécio, Pedro, Furtado, Thiago Enes, Renatinho, Wesley Dias e William. Guarani de Rafael Martins, Leandro Castan, Índio, o Lucas Venuto, os restantes, né, dos jogadores do Guarani também. A arbitragem ficou em cargo do senhor Rodolfo Toschi Marques do Paraná, Ivan Carlos Bom e Rafael Trombeta completam os árbitros principais. Quarto árbitro, o senhor José Henrique de Azevedo Júnior do Maranhão, o VAR Igor Júnior Benevenuto de Oliveira de Minas Gerais e o assistente do VAR Frederico Soares Vilarinho do Maranhão. Então, essa é a ficha técnica do jogo realizado lá no estádio do Castelão, em São Luís do Maranhão. Eu sou o Lucas de Souza, esse aqui é o meu destaque final. Quero agradecer demais o carinho, a honra da sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelas mensagens. Fica o convite aqui para na próxima quinta-feira, Guarani e Vila Nova, lá no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo vai ser às 21h30 lá no Brinco de Ouro, com a expectativa aí de uma boa vitória do Guarani, a primeira vitória do técnico Marcelo Chamusca. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça do restante, né, das transmissões do Futebol Interior. Você está sempre interagindo, compartilhando, deixando as suas impressões da nossa transmissão. Sua participação conosco é sempre muito importante. Esse é a ficha técnica do jogo. Eu sou o Lucas de Souza, desejando boa noite a todos. Legal, muito obrigado, Lucas de Souza, trazendo então a ficha técnica em nome de Betmaster. Aposte na emoção. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com o Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. Legal, e com a ficha técnica do jogo, antes deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada lá da Pizza do Dadá, para Pamela, que atende gentilmente a gente aqui sempre. Um grande abraço para a Pamela e todos os atendentes, todo o pessoal lá da Pizza do Dadá. Hoje é sábado, né? Você já sabe, 3744-2121 é a Pizza do Dadá para você pedir a sua pizza do sábado à noite, né? Você é torcedor do Guarani, evidentemente está chateado, mas com a Pizza do Dadá você vai ficar mais feliz, tá certo? 9h51, ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Um rápido intervalo e na sequência eu venho para o encerramento da jornada esportiva. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Legal, tá encerrado já o nosso fim de jogo. O Felipe Marques tá com fome, né? E ele tá muito bem. Tá certo então. Chegamos então ao final da nossa jornada esportiva, ao nosso fim de jogo, 9h55, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Tá certo, 9h55 em Campinas. Nós estamos colocando um ponto final aqui na nossa jornada esportiva, não sem antes falar da bela festa que aconteceu na última segunda-feira no Hotel Nacional Inn aqui em Campinas, o encerramento da Série A3 do Campeonato Paulista, onde o Noroeste, o Norusca sagrou-se campeão, e o Comercial, o Leão do Norte, acabou ficando com a segunda colocação. Uma festa muito bonita, organizada pela Federação Paulista, Sindicato dos Atletas e coadjuvada pelo Futebol Interior, também pela ACISP, né? Com a apresentação cerimonial do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a presença do Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas, com o Reinaldo Bastos, lá da Federação Paulista, com o Mauro Silva, com o Zenon, muita gente que você está vendo aí nas redes sociais do Futebol Interior, né? No nosso Facebook, no nosso site, que você vai ver as entrevistas que nós fizemos lá e a cobertura também em loco e ao vivo com o Carlos Corsato aqui, o Albert Cavalcante lá no Hotel Nacional Inn, desta festa muito bonita realmente, presença de políticos, autoridades, toda a imprensa de Campinas. De parabéns o Dr. Arthur Eugênio Matias, o Elcio Paiola do Futebol Interior, que foram muito elogiados pelo presidente da Federação Paulista, dizendo da importância que tem o site Futebol Interior e a Web Rádio Futebol Interior para o futebol, não só paulista, mas de todo o Brasil, né? Ouvimos lá o Gali também, que falou que é fã incondicional do Futebol Interior, ele que é da Matonense, né, o gestor da Matonense, falou com a gente também. Zenon, Mauro Silva, prefeito de Jaguariúna, o ex-ministro Aldo Rebelo, que esteve presente também. Muita gente realmente falando, presidente do Comercial, presidente do Noroeste, os rapazes que foram eleitos, né? O Yuri, artilheiro, o Wendel, o craque do campeonato, o Wendel que deu um depoimento até de certa forma emocionado, falando, né, que ele tinha desistido do futebol, já tinha virado professor de futevôlei e acabou pelas mãos de pessoas do Comercial voltando para o futebol e veja aí, né, como é a vida, foi eleito o craque do campeonato. Então, uma festa muito bonita, sensacional, de parabéns, Futebol Interior, ACISP, na presença do Dr. Arthur Eugênio Matias e também do Elcio Paiola. Parabéns à Federação Paulista de Futebol e ao Sindicato dos Atletas Profissionais, que tem a presidência do Martorelli. Parabéns a todos. O Futebol Interior esteve presente, cobrindo esse evento e trazendo essa bela festa que a federação não deixou a Série A3 ficar esquecida, né? Série A1 é badalada, Série A2, mas a Série A3 não ficou para trás e foi também uma festa
muito bonita. Parabéns a todos os envolvidos e a gente espera no próximo ano estar presente novamente com o futebol interior, com a CEISP, até mesmo um abraço nesta festa bonita. 9 horas mais 58 minutos, ponto final na nossa jornada esportiva. Você acompanhou Sampaio Corrêa 2, Guarani 1, jogo realizado em São Luís do Maranhão, no Castelão, nesta noite de sábado, 28 de maio, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, o aniversariante do dia, e as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques, a coordenação de esportes do Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paioli e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Falamos aqui em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte, loterias do meu amigo Yutaka, Mega Sorte é para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida, de Potirendaba para o mundo. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar, na Vila Padre Anchieta. Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery. Ligue agora. Fale com a Pamela. Diz que você ouviu aqui no Futebol Interior e que você quer falar com a Pamela. 3744-2121 e faça o seu pedido. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Tem na Prone Alimentos maionese, tem vinagrete, tem abobrinha italiana, tem a berinjela italiana e tem também agora as novas pastas de alho, de azeitona, de ervas finas, de tomate seco, além do chimichurri sensacional da Prone Alimentos. E com a gente também, Betmaster, trazendo sempre a ficha técnica do jogo. Aposte na emoção, Betmaster. 10 horas em ponto, em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem agradece mais uma vez o carinho da sua audiência. Você que esteve com a gente no Facebook, no YouTube, no nosso app para Android, no nosso canal de áudio do site Futebol Interior, com mais de 1 milhão de visualizações todos os meses. Eu agradeço também você que esteve com a gente através da rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul, que tem o comando do meu amigo Tiago Lopes de Faria. Só lembrando, amanhã, dia 29, domingo, Série C, às 5 da tarde, Botafogo e Mirassol, na W Sports, com o nosso amigo Rochinha. 29 de maio, também amanhã, domingo, Série C, 19 horas, Remo e Floresta, Rádio Legal Web de Belém. E na segunda-feira, dia 30, Série A, 19 horas, tem Internacional e Atlético de Goiás, na transmissão da Rádio Sagres AM 870 de Goiânia. Para você, um grande beijo no seu coração, um grande abraço, tenham todos uma ótima noite de sábado, um domingo excepcional, aproveite o seu domingo, curta a sua família e a gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.